rádios parceiras em 1 minuto. No ar, Jornada Esportiva. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. São 18 horas, 1 minuto agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma edição aqui da Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior. E hoje todo mundo preto e branco aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior. Vamos para mais uma Jornada Esportiva, é a 13ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero dizer que eu estou com saudades de você, Ponte Preta. Ficamos aí 2 semanas sem a macaca. O problema é que ultimamente, quando a Ponte joga é um sofrimento danado pra nós, né? Não é fácil não, mas bora que bora. Macaca contra o Dragão, Dragão contra a Macaca. Quem vai levar essa? Esperamos, pro nosso lado aqui, que seja a Macaca, mas o Dragão é um time muito forte e que entrou na competição para conseguir a sua vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas e você vai conferir comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior, que tem a coordenação a coordenação geral, do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do grande Claudinei Corsi, aqui nos canais Futebol Interior, com os trabalhos técnicos do Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo na Essência FM em 102,5, trabalhos técnicos do Lucas Pessoa, a coordenação artística do grande Gil Kleber, já começando aqui a jornada, dando aquele recado esperto pro Gil, se espirrar saúde, meu caro. Um abraço pra você e com o pessoal da Igreja da Fé. A gente agradece todo mundo que participa, você que manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo também ao Rodrigo Lins, nesse horário do Noite 10, com o grande Rodrigo Lins, que hoje tá, tranquilo, de folga, cedeu espaço aqui para o jogo Atlético Goianiense e Ponte Preta. Lembrando que na Essência FM a direção geral é do pastor Josimar Fonseca. Jornada esportiva nesta sexta-feira. Sexta-feira, hoje, 23 de junho de 2023, para Mistral Norte Sul Patriani. O mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade, os menores preços. São 3 lojas: Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré e também no Maria Antônia, Parque Bandeirantes. Parque Bandeirantes e Maria Antônia. Maria Antônia, loja da fábrica. Shimozono, Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em pizza. Peça pelo delivery 32567626. Já pode fazer o seu pedido a partir de agora, hein? A partir das 18 horas, tá? Café Canecão, o café no seu melhor momento. Que delícia tomar um café Canecão. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 18 horas 4 minutos, tá na hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva pra você. Em clima de sextou, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 19 horas, Antônio Ascioli. A bola rola, tem Atlético Goianiense e Ponte. E para destacar a Ponte, vamos colocar ele na tela. Pronto. Na tela, o repórter feliz. Quem é ele, Felipe Marques?
André Luiz. O nosso repórter feliz que sabe tudo e mais um pouco da macaca. O que você destaca da ponte, hein, André? Grande abraço pra você, boa noite, tudo bem com o amigo? Muito boa noite a você, Carlos Corsato, e boa noite muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que depois de um longo e tenebroso inverno, por causa da paralisação da data FIFA, vem do empate 1-1 diante do Sport, jogando na última rodada no estádio Moisés Zucarelli em Campinas, e necessita mais do que nunca daqui a pouco na belíssima Goiânia, estádio Antônio Ascioli, 19 horas, diante do Atlético Goianiense, uma vitória para aí subir na tabela de classificação e também fugir da zona de rebaixamento. Quanto ao time, os desfalques são muitos. O zagueiro Fábio Sanches, que tomou o terceiro cartão amarelo, fica de fora. Tomás entra em seu lugar, além de mais outros desfalques, como Matheus Jesus, Pablo Diego e Geia, entregues ao departamento médico, o volante Ramon, por questões contratuais, e a novidade, além de Filipinho e também o Mailton, ambos estão no departamento médico da Macaca, que está muito povoado. Por outro lado, esta semana, Luiz Felipe foi liberado pelo DM, vai para o jogo no meio-campo, ao lado do retorno de Felipe Amaral, fazendo aí o meio-campo, a meia cancha da Macaca com Leonardo e Luiz Felipe Alves e também o Amaral, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o destaque da Macaca. Rapaz, quanto desfalque nesse time da Ponte, hein? Meu Deus, daqui a pouco o Franco Francisco vai falar. Agora, eu quero o destaque do Dragão, do Atlético Goianiense. Como vem o rubro negro de Goiás? O que você destaca do adversário da Macaca hoje, hein, André? É o Atlético Goianiense, o Clube Atlético Goianiense, o Dragão do estado de Goiás e Goiânia, que vem de um empate 1-1 diante do Ituano, jogando na última rodada do Brasileirão da Série B, no estádio Doutor Novelli Júnior, na cidade de Itu. Joga em casa e precisa de uma vitória, já que está a 6 jogos sem vencer na competição. Quanto ao time, o técnico Alberto Valentim fará mudanças. O jogador Renato será mantido como volante. Com isso, o Kelvin nem no banco de reservas fica. Por outro lado, Lucas Gasal entra no meio-campo do Dragão, no lugar de João Vitor, por deficiência técnica, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz trazendo o seu primeiro destaque, falando na Macaca, a Associação Atlética Ponte Preta e do Atlético Goianiense, o Atlético Clube Goianiense. A bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para 7 da noite, 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. São 18 horas 8 minutos, agora eu quero o destaque dele, com chapéu e tudo. Frank Francisco. De carona sempre com o Frank. Como é que vai, o amigo? Tudo bem, Frank? Grande abraço pra você. Boa noite, o seu primeiro destaque na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Isso, liga aí. Deixa eu ver. Ligou? Pronto. Aí. Boa noite, Carlão. Boa noite, nação pontepretana. Carlão, nós estávamos felizes. Mas começou tudo de novo. Agora, assim, vamos entrar com um ânimo redobrado. Falei na última hora da Macaca, Carlos, que eu queria ser surpreendido hoje, ver um time pelo menos vibrante, um time que lute, que tenha garra, que tenha disposição. E aí, durante a semana, a gente quase já sofre um infarto, Carlão. 9 desfalques, Carlos. De boa, nem tatu aguenta, hein? Mas, Carlão, minha perspectiva hoje, em que pese a gente ter um retrospecto que não é muito agradável com o Atlético Goianiense. E tô com você, pra mim, do campeonato, o segundo grande jogo dificílimo que a Ponte vai ter, e esse é fora de casa, que o primeiro foi com o Sport aqui, que eu reputo que nós somos prejudicados pela arbitragem, Carlos, e acho que a Ponte fez uma partida até boa naquele dia, mas não conseguimos vencer. Agora hoje é dia de superação. E como eu sou pontepretano e maluco, é 1-0 pra Macaca hoje, hein? Amém, amém. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. São 18 horas mais 10 minutos.
Ponte e Atlético Goianiense. O Atlético foi fundado no dia 2 de abril de 1937. Daqui a pouco a gente vai trazer estatísticas, o André Luiz vai voltar, tem convidado, jogador da Ponte que vai falar conosco, tem a sua participação no 989-89-3526. Meu repórter pegou o microfone. Pra falar, né, que é inusitado esse mascote, já que você tá falando do Atlético Clube Goianiense, é o Dragão, porque acho que é o único time do Brasil que tem o Dragão. Aliás, você já viu um Dragão, Carlos Corsato e Frank Francisco? Não. Só em filme. Não, só em filme. É, Só eu em já filme, saí desenho. Desenho. Eu já encontrei com vários dragões. O duro é quando a recíproca é a mesma, né? Quando falam da gente isso, aí né? É ruim, hein? São 18 horas mais 11 minutos. 18 e 11. Bom, a gente vai pro primeiro intervalo. Na volta, depois do intervalo, o André Luiz vai escalar a Macaca, vai escalar também o time do Atlético Goianiense. Ponte que tem um monte de meninos. Mais um monte de meninos no banco de reservas. Não é fácil não, hein? Jornada esportiva para Mistral, Norte e Sul Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Mais uma vez aquela saudação para você que está com a gente na Essência FM, em 102,5 para Campinas e região, 98,5 para todo o Circuito das Águas. Muito obrigado pela audiência. Abraçando o Rodrigo Lins, o seu Noite 10 hoje, abriu aquele espaço para gente, para que a gente pudesse transmitir aqui o Jogo da Macaca. Obrigado, Rodrigo. Bom descanso. Boa sexta-feira para você. Ô, Carlos, mandar uma luzinha aqui pro Rodrigo. Rodrigo, se você quiser fazer um programa na madrugada, eu acho que você devia fazer, viu? Eu tô contigo, viu? Você vai participar com ele? Eu prometo que eu até participo, hein? Você sabe que eu tenho que fazer aqui, né, um elogio pro Rodrigo, aproveitar que estamos no FM, porque o Rodrigo ele é muito bom, né? Isso eu já sei há muito tempo. Aliás, a equipe do Gil Kleber é maravilhosa, né? Sensacional. O Gil é maravilhoso, né? Mas o Rodrigo, então, ele consegue fazer um programa para fazer a gente dar risada, sem baixar o nível e sem falar um palavrão sequer. É verdade, e você sabe que eu trabalhei, aliás, Rodrigo Lins, que saudades, amigo, forte abraço a você. Gostaria aí de qualquer hora poder dar um abraço, faz tempo que nós não nos encontramos, né? E eu trabalhei com o Rodrigo Lins, trabalhei muito tempo atrás, também em esportes. Não fala assim que vão adivinhar que o Rodrigo é velho e você também. Fazia até. Isso foi lá nos anos 20 antes de Cristo. Não, mais ou menos em 2011, 2010, por aí. Tá vendo? Eu nem nascido era ainda. E também eu tive a oportunidade e o prazer de ser convidado. Na época ele tinha um programa no Canal 8, em Campinas. E fui lá participar, mas você dá risada o tempo inteiro, cara. Grande o Rodrigo Lins. Eu já não sou de dar risada, né, Frank Francisco? Eu já sou muito sério. Um abraço pra ele e pra todo o pessoal lá da Essência FM, o grande Gil Kleber na coordenação geral, o Lucas Pessoa na técnica e o pastor Josimar Fonseca, que libera o espaço para que a gente fale de Ponte Preta e Guarani aqui na Essência em 102,5, 98,5. Pronto, 18 horas, 13 minutos depois do intervalo, a gente volta, tem o Arthur Eugênio falando um pouco desse jogo e falando de um jogador que eu duvido que Frank Francisco conheça. Duvido. Daqui a pouco, depois do intervalo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia em Sumaré. WhatsApp 995
36 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. São 18 horas mais 17 minutos, 18 e 17, às 7 da noite, a bola rola, hein? Série B, Campeonato Brasileiro, tem Ponte Preta e Atlético Goianiense. André Luiz, você que tá com a caneta na mão aí, troca. Pega o microfone, porque eu quero que você escale a Ponte e depois o Atlético Goianiense. Sem numeração, daqui a pouco você vem com a ficha técnica, tá bom? Pra trazer aí todas as informações, mas escale pra gente o 11 da Macaca pra esse jogo contra o Dragão. Definida a Ponte Preta com Kaique França no gol, Everton, Matheus Silva, Tomás e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo e Luiz, Felipe Alves, Dudu e Eliel. Já o Atlético Clube Goianiense do técnico Alberto Valentim vai a campo com Diego Loureiro no gol, Bruno Tubarão na ala direita, Gasal, Heron e Jefferson, Renato, Raudinei, Kelvin, Shailon, Luiz, Fernando e Daniel. Carlos Corsato. Legal, vamos lá então. Ô Franqui, aproveita aí que você tá comigo aqui, daqui a pouco o Arthur Eugênio, mas eu quero bater um papo rapidinho com você a respeito dessa escalação da Ponte Preta. Foi a escalação que a gente passou hoje no Meio Campo FI, ao meio-dia aqui na Essência FM nos canais Futebol Interior. O Dudu vai no ataque e o Thales fica no banco de reservas. O Guipira já se despediu, inclusive, nas redes sociais da Ponte Preta, não faz mais parte do elenco Ponte Pretano. E é isso, a Ponte Preta dá para você colocar atualmente 7 desfalques, né? Mas se você pontuar Fraga e também o Everton, atacante, que não começou ainda, esses dois não jogaram, não estiveram em nenhum jogo ainda nessa Série B, então se você colocar esses, são 9 desfalques, quer dizer, quase que um time, né? E se você não colocar esses, são 7 desfalques. E o pior, né? O pior é que tem o ataque da Ponte Preta titular, o ataque da Ponte que já não é aquela maravilha, né? Ponte Preta marcou 7 gols só no Campeonato Brasileiro até agora, né? E já não tem a dupla de atacantes, não tem o seu principal zagueiro, que é o Fábio Sanches, que não vai jogar, e também, né, podemos colocar aí que não tem o Matheus Jesus, que é titular absoluto desse time. Então, né, num time com 11 jogadores, você tem pelo menos 4 titulares absolutos que não estão em campo. Ou seja, 30%, mais de 30%, 35% num time de futebol que não tá tão bem das pernas assim. A Ponte vai ter trabalho hoje, hein, Franqui? Vou repetir de novo, Carlos. Não há tatu que aguente. É muito difícil essa situação da Ponte. Se a gente prestar atenção, Carlos, você falou, nosso ataque titular tem 7 gols na competição. Agora imagina Dudu
Nós vamos ter que ver Dudu hoje. Eu vou torcer muito, que nem eu falei, Carlos, eu teve um bom tempo parado aí. Tomara que o Felipe tenha conseguido motivar o Dudu. O Dudu ele precisa de um trabalho especial. Isso aí eu já não tenho a menor dúvida, Carlos. Porque talento ele tem, só que ele não consegue jogar. A realidade é essa. Então, a gente fica sempre com aquela sensação. Você vê o Dudu entrando em campo, o Dudu escalado, você já sabe que é uma substituição certa, né? Infelizmente, hoje não tem nem o que fazer, Carlos. Tem que entrar com ele. Nós vamos fazer o quê? E a meia cancha, hoje, Carlos, vai estar o Luiz Felipe, né? Sim. Ele sai da lateral, vai para dele de origem, né? Certo. Meio campo. Vamos torcer, Carlos, que o Luiz Felipe jogue o futebol que ele vinha jogando com o Hélio dos Anjos. Porque com o Hélio dos Anjos, o Luiz Felipe jogava na meia cancha e jogava na lateral e ele não perdia o ritmo, ele ia muito bem. Me lembro de vários jogos em que o Hélio colocou o Everton pela lateral direita, o Luiz Felipe na meia cancha e eles faziam um trabalho de inversão ali, de cobertura um do outro. Fantástico, Carlos, eu gostei muito. Tomara que hoje isso se repita, porque nós vamos estar muito bem do lado direito. Nós precisamos tomar cuidado com a cobertura do Arthur e ver essa meia cancha da Ponte, se ela vai funcionar, Carlão. E torcer para que o Eliel esteja num dia iluminado e o Dudu consiga, Carlos, fazer jogadas para o Eliel concluir, né? Vamos depender muito do talento do Elvis hoje, torcer para ele estar com aquele pezinho dele calibrado, sai ali uma faltinha para a gente... Olha, 1-0, Carlão, hoje para a Ponte vai ser goleada. A verdade é essa. A gente, como Ponte Pretano, eu falei no início da transmissão, a minha expectativa é que a Ponte vença, até pelo tempo que ficou parado. Mas, se a gente for analisar futebol por futebol, hoje é um jogo de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Vamos esperar a bola rolar. Carlos, e para a sua análise do Frank Francisco, quem apita o jogo é o Diego Pombo Lopes da Bahia. Esse árbitro já deu problema em outros jogos da Ponte, né? É o Diego Pombo Lopes, ele tem 36 anos, é árbitro da categoria AB lá da CBF, né? Cara, árbitro é fácil a gente falar também, o árbitro dá problema, né? Normalmente aparece quando o árbitro erra, mas não entendo que é um cara que pode atrapalhar a Ponte não no jogo. Eu sempre falo, Carlos, tanto da Série B do Campeonato Paulista, como agora na Série B do Brasileiro, e isso no geral, Série A, o Brasil no geral, gente. E é uma crítica aqui para ser construtiva. Algo precisa ser feito em relação à arbitragem, VAR. Há muita confusão, Carlos, muita polêmica. Normalmente, ultimamente, os caras estão acertando no campo e aí vai pro VAR, erra. Né? O que fizeram com o Palmeiras no meio de semana, gente, é um absurdo. E eu não sou palmeirense, Carlos, mas é ridículo. Não, mas independente do time, né? A gente tem, aquilo lá foi gol aqui na China, em Goiás, Campinas. Agora, Carlos, eu fico impressionado que os caras conseguem brigar com a imagem. Com a imagem. É que para defender o árbitro, né? O árbitro não tinha a imagem que a TV mostrou. Então, a imagem da CBF não era a mesma imagem da televisão, que eu acho um erro. Acho que já tem a televisão, pega a imagem da TV. Exatamente. Exatamente, facilita, a imagem tá lá pra isso. Carlos, na Premier League, se eu não me engano, quando o VAR entra em ação, no telão do estádio... Passa. É que no Brasil não são todos os estádios que tem telão também, né? Não, mas tudo bem. Só que aqui, olha o absurdo onde aqui a até gente pra chega. você colocar o áudio no ar, né, os caras não deixam. E é um absurdo, porque você veja bem, Carlos. Hoje, você falou um detalhe aí que eu tinha me esquecido. A imagem que o árbitro tem não é a mesma gerada pela TV. Não. Então, que tipo de imagem ele tá tendo lá? Pois é. Porque se os caras conseguem inverter uma imagem que é claro de uma bola que entrou dentro do gol, eu não quero nem pensar. Na verdade, ele não inverteu a imagem não mostrava claramente se a bola tinha entrado ou não. Não era aquela imagem que todo mundo vê pela TV. Infelizmente, né? Então aqui não tô passando pano pra arbitragem, não. Porque acho que é um erro. O VAR tá aí pra ajudar e não pra atrapalhar, como vem acontecendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Carvalho. Tá no nosso YouTube. Você pode mandar mensagem no YouTube também, tá? No YouTube Futebol Interior. Boa noite, amigos. Vamos torcer pra que o Felipe Morena tenha realizado um treinamento com esse time que entrará em campo hoje. Ter dado padrão e ritmo de jogo. Vamos pra cima, nega véia. O Ariel Ferreira. Vamos pra cima, macaca. Ariel. Né, te respeito, mas você tá com saudade da Ponte Preta? Ariel,
Ariel, meu querido. Né, o Ariel tava bravo, né? Porque o Ariel, torcer para 2 times é bom, né? Ele torce para um time bom e o outro não tão bom assim, né? Eu já não tenho esse problema. Eu só torço para um time bom, que é a minha macaca. É isso aí. Mas o Ariel, ele torce por Palmeiras e pro Rio Branco. Então o Rio Branco só tava tomando paulada e ele se refrescava com o Palmeiras. Mas agora o Rio Branco melhorou. Quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã o Rio Branco consegue passar para a próxima fase e não ser rebaixado para a 5ª divisão de São Paulo. Meu Deus. Um abraço, viu, Ariel? Saudades do amigo. Não no grupo lá. No grupo você não vai entrar mais não, tá? Gustavo Carvalho, a escalação do Dudu eu não concordo. Acho que o Paulo Baia seria mais efetivo. Nem no banco, tá, viu? Por mais que sofremos, eu morro de saudade da nossa macaca querida, diz ele aqui. Viviane Cristina, boa noite, amigos. Excelente transmissão, mas era pra Ponte hoje. O Ciro em Paulínia, boa transmissão a todos. Forte abraço, Corsato. Será que a Ponte vence hoje? Amém. Vou ficar aqui na torcida. Dali Ponte, 1-0, tá de bom tamanho. O Atlético Goianiense é favorito, apesar de estar 6 jogos sem ganhar. Ercídio Matos, boa noite, moçada. Vou acompanhar com vocês, boa transmissão. E vai, macaca querida. Ô, Ercídio! Aquele abraço, meu querido. Severino Francisco tá mandando boa noite aqui. Fernando Rodrigues, boa transmissão para todos os envolvidos. Hoje temos que ganhar para melhorar na tabela. Vamos para cima, Ponte. Vamos jogar com raça para voltar com os 3 pontos. E o Gustavo coloca aqui, tomara que não aconteça, mas em caso de derrota o discurso já está pronto, né? Infelizmente, muitos desfalques. 6h26, vamos trazer o Arthur Eugênio Matias. Eu duvido que Frank Francisco conheça ou lembre desse jogador. Vai lembrar agora, porque o Arthur Eugênio fez uma pesquisa e vai trazer um jogador que jogou na Ponte Preta e no Atlético Goianiense. Vamos saber agora quem é com o doutor Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Vamos buscar um jogador que atuou nestas 2 equipes, anos 1970, 1980, um período que o Atlético Goianiense não era essa expressão que é hoje. Não é o clube competitivo que se transformou nos últimos 15, 20 anos, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor da Ponte Preta mais antigo talvez vá lembrar desse jogador, até porque no primeiro jogo da Ponte Preta em um campeonato brasileiro, ele tomou parte em 1976. Eu estou falando do atacante Reinaldo de Souza. Ele nasceu em Altair, uma pequena cidade do interiorzão de São Paulo, no dia 7 de novembro de 1951. Reinaldo era um ponta-direita, centroavante. Hoje ele seria mais um jogador de beirada, como os técnicos gostam de dizer, seria um atacante de beirada. Reinaldo jogou muito bem na Ferroviária de Araraquara. Ele é irmão de Joãozinho e de Bezerra. Bezerra, um dos maiores zagueiros do São Paulo, jogou também no Guarani. No São Paulo, 4 zagueiros. No Guarani, lateral esquerdo. Irmão de Joãozinho, campeão paulista em 1978 na zaga do Santos. Joãozinho jogou no Guarani, Vitória da Bahia, era um grande jogador. Reinaldo passou pelo São José e o destaque inicial efetivamente foi na Ferroviária de Araraquara. Ferroviária de Araraquara, com boas equipes no início dos anos 70, o Reinaldo era o ponta-direita. O sucesso dele na Ferroviária abriu espaço na Ponte Preta. Mas Reinaldo, entre Ponte Preta e Atlético Goianiense, ele fez sucesso mesmo, foi no Atlético Goianiense. Jogou várias temporadas na equipe goiana. Não foi campeão estadual, mas naquela época, como eu já disse, o Atlético não era a grande expressão que é hoje. O título goiano ficava entre Goiás e Vila Nova, mas Reinaldo foi artilheiro, marcou gols importantes, jogou várias temporadas no Atlético Goianiense. Na Ponte Preta, ele jogou em 1975 e 1976. Ele não foi titular, também não dava para ser titular naquele timaço
que tinha a Ponte Preta. Mas Reinaldo jogou com grandes craques no time pontepretano. E uma curiosidade, no primeiro jogo oficial da Ponte Preta em um campeonato brasileiro, no dia 1º de setembro de 1976, um empate 1-1 no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Corinthians, o Reinaldo participou do jogo. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Parraga. Depois da Ponte Preta, ele foi para o Atlético Goianiense. Jogou várias temporadas no Atlético Goianiense. Voltou para São Paulo e jogou na Catanduvense. Teve bons momentos no time de Catanduva, jogando com o goleiro Barbiroto, que também foi goleiro da Ponte Preta, com outros jogadores importantes. Mas Reinaldo está marcado mesmo por suas passagens pelo time do Atlético de Goiás. No final de carreira, esteve no Sertãozinho, teve uma nova passagem pelo Grêmio Catanduvense e encerrando a carreira jogando no São Calense. Há uns 6, 7 anos atrás, junto com o meu amigo Francisco Elísio, que é de Goiânia, eu estive almoçando com o Reinaldo em Goiânia. Ele reside em Goiânia. Bezerra também reside em Goiânia. Aqui no futebol interior, eu vou lembrar mais 2 jogadores que também atuaram na Ponte Preta e no Atlético Goianiense. O primeiro é Ticão. Ticão surgiu como novo Petrópolis. Veio para a Ponte Preta, mas esta comparação fez muito mal para a carreira de Ticão, que jogou pela Ponte Preta nos anos 1970. E justamente em 1980, ele jogou no Atlético Goianiense. Estevão Soares também teve uma passagem do Atlético Goianiense. Boa, irmão de Estevão, também jogou no Atlético Goianiense. E no finalzinho de carreira, Estevão Soares, treinador famoso, jogou em grandes equipes, também passou pelo Atlético Goianiense. Aqui no futebol interior, a carreira de Reinaldo, irmão de Joãozinho de Bezerra, que jogou na Ponte Preta e no Atlético Goianiense. Você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Arthur Eugênio. Tá aí o nosso Arthur Eugênio falando de Reinaldo. Você lembra desse jogador, o Francisco? Com certeza, eu já tava falando aqui em off, Carlão. Jogava de ponta direita, centroavante. Era atacante, né? E pegou uma época na ponte difícil, hein? Lúcio, ponta direita. Parraga, centroavante. Nesse período de 76, Carlos, a Ponte tinha o Nogueira na base. A Ponte tinha muita esperança que o Nogueira vingasse. Mas o Nogueira acabou tendo uma contusão. E aí foi onde o Reinaldo acabou jogando várias partidas como centroavante nesse ataque. E o Lúcio no Campeonato Paulista também teve uma contusão na clavícula. E aí o Reinaldo jogou mais jogos. Era muito bom jogador. Aliás, bem lembrado aqui, Carlos, família fantástica, né? Joãozinho, Bezerra e Reinaldo. É pouco? Arthur, fantástico, hein? Maravilhoso, muito bom. É isso aí, o Arthur Eugênio fazendo o seu trabalho e buscando os jogadores do passado. E jogou, inclusive, muito, né? Jogou mais no Atlético Goianiense do que na Ponte Preta. São 18h33, a gente vai para o intervalo. Rapidamente aqui, André, de novo, no pique do rádio. Ponte Preta escalada? Manda pro ar aí. Escalada e definida, Carlos Corsato, com Kaique França, Everton, Matheus Silva, Tomás e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Luiz Felipe Alves, Dudu e Eliel. Escalação da Ponte aqui pro Anderson Grigoleto, tá conosco. Fala, Grigo. Fábio Alves de Almeida tá dizendo boa noite, 1-0 Ponte. Gol do Eliel. Fernando Rodrigues, boa noite, Frank. O que você acha do Dudu? Até agora não jogou nada. Será que vai? Responde aí o Fernando Rodrigues, ô Frank. O Fernando, vamos torcer bastante, mas bastante. Esse menino precisa de um trabalho diferenciado com ele. Não sei se psicólogo aí, quem trabalha no dia a dia vai ter que descobrir alguma coisa. Qualidade esse rapaz tem. Eu, Carlão, já vimos jogando partidas muito boas no Botafogo. Mas aquele problema na vida dele lá deve estar pesando no seu rendimento em campo. Eu gosto dele como jogador, eu acho que ele tem muito potencial, mas precisa trabalhar mais. Hoje, para nós, é aquilo que eu falei na abertura, é uma incógnita. Você vê o Dudu
você já sabe, na sua cabeça, sabe, uma substituição no jogo é certa. Vamos depender do Dudu. O Mário Celso Garotinho, grande Marinho, tá com a gente aqui dando aquela moral. Abraço a todos, diz que o Arthur Eugênio é show. Valeu, Marinho, um abraço, viu? O nosso garotinho te contém não. Um abraço pra você, meu querido. Grande garotinho Mário Celso, Grande aquele Mário abraço. 18h35 agora, 18 horas 35 minutos. Bom, daqui a pouco tem Ponte e Atlético Goianiense. A gente vai pro intervalo, o último aqui da jornada esportiva. Na volta não paramos mais, aí tem o convidado do André Luiz e tem também a ficha técnica de Atlético Goianiense Ponte Preta, aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando também o pessoal do portal Araraquara News, estamos no YouTube, Araraquara News, para você que está com a gente por lá, muito obrigado. Você pode votar aqui na nossa enquete no YouTube dos canais Futebol Interior, quem ganha, quem vence, Ponte, Atlético ou empate? Qual o resultado do jogo? Ponte, Atlético ou empate? Manda lá, vota aqui na nossa enquete no YouTube. Estamos também no Facebook, daqui a pouquinho vou dar uma passadinha lá no Facebook, 989-89-3526. Manda mensagem, ó, o WhatsApp hoje tá aqui carregado do meu lado, viu, Batata? Tá aqui o WhatsApp, ó. Hoje estarei aqui também no WhatsApp, depois do intervalo voltamos, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouco, em 7 da noite, tem Ponte Preta e Atlético Goianiense, Atlético e Ponte, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço lá pro pessoal da Rádio Trampolim. Boa noite, amigos, estou na audiência, coloca ele aqui, obrigado, meu querido, valeu pela participação, viu? Um grande abraço. Aliás, eu vou mandar aqui um áudio depois pra você, viu, Felipe? A minha cabeça é uma vaga lembrança, mas a gente faz isso daqui a pouco, tá? Porque no domingo tem bola rolando a partir das 11 horas da manhã aqui nos canais Futebol Interior. Já deixa eu fazer isso agora, né? Deixa eu fazer isso agora. Enquanto isso,
André Luiz, o seu convidado é o Eliel, não é? Isso mesmo. Vamos ouvir o atacante Eliel. Muito grato pelo Felipe, por estar confiando no meu trabalho. Sei que estou fazendo bem. Sei que mudou muito o meu jogo. Que ele me testou várias vezes de ponta e conversei com ele e agora estou jogando centroavante. É uma experiência muito boa essa Série B para mim, que estava jogando muito, entrando no segundo tempo. E jogar de titular tem me ajudado muito a dar confiança. Esse ano são 22 jogos, com 3 gols e 1 assistência, a maioria dos jogos entrando na segunda etapa. Como você trabalha no dia a dia, até mesmo a questão da ansiedade em conquistar seu espaço? Aí eu deixo pro Felipe, né? Faço meu trabalho dia a dia, trabalho duro sempre, corro o treino todo. E as oportunidades vai vindo, e cada oportunidade que vir você tem que agarrar ela com muita vontade, muita força, dar seu melhor ali. Acho que eu fiz isso. Acho que fui na 2, joguei 4 jogos titular, fiz 3 gols. Agora na Série B, os jogos que eu tô jogando, tô correndo muito, pressionando em cima. Já muda muito minha característica de jogo. O professor Felipe tem um histórico extenso com trabalhos em categorias de base. Você, como um jovem atleta que subiu da base ano passado, como tem sido o trabalho com ele desde que assumiu a equipe? Felipe é um cara genial, é uma experiência boa, porque eu lembro dele na base do Sub-20, só que eu não consegui trabalhar com ele ainda. E tem um carinho enorme por mim, a gente se dá bem dentro do elenco. E o que projeta para o jogo de sexta contra o Atlético Goianiense? Estudamos bastante eles agora nessa semana da folga, da data FIFA. Vamos ver onde está o erro deles ali para a gente colocar o nosso jogo em cima disso. Sabemos da qualidade da equipe, mas, como eu falei, vamos ir para o nosso jogo para fazer um grande jogo lá. Tá aí, esta palavra de Eliel, o atacante da Ponte Preta, meu caro Carlos Corsato. Tá aí o André Luiz, então a palavra do atacante Eliel, hoje centroavante titular aqui no time da Ponte. Lembrando que domingo tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro a partir das 11 horas da manhã. Estaremos com o pessoal lá da Rádio Trampolim de Natal. Um abraço lá pro Jarbas e para toda a sua equipe, viu? Daqui a pouco tem até um áudio que o Jarbas gravou. O Jarbas é sensacional, né? Um abraço para ele. Deixa eu ver aqui, ele mandou para mim. A narração vai ser do Jarbas França, as reportagens do Marco Oliveira e o Heron Santa Rosa nos comentários. A jornada esportiva abre a partir das 9h30 da manhã. Rádio Trampolim, Parna Rádio e Nova FM 87,7. Ele até gravou um áudio que está saindo na programação. Vamos soltar aí o áudio para você conferir a chamadinha. Um abraço pro amigo Jarbas França, lá de Natal, da Nova FM 87,7. Solta aí, Felipe. Domingo é dia de futebol e a partir das 9h30 estaremos acordando você com a jornada esportiva, direto de Mirassol, Campeonato Brasileiro Série B, Mirassol e ABC. Vamos tomar café e almoçar juntos com você. Rádio Futebol Interior, Nova FM, Parna Rádio e Rádio Trampolim, coladinho com você. Boa, é isso aí, grande Jarbas, arrebenta, meu querido. Domingão, 9h30 da manhã, Mirassol e ABC. Aliás, Série B Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, 2 jogos. Na quarta-feira, abertura, CRB e Ituano empataram em 2-2, fizeram um bom jogo. Os dois times em ascensão na competição. O CRB com o Daniel Paulista e o Ituano com o Marcinho. Melhoraram demais. O Sport enfiou 3-0 no Juventude. Juventude, 5 vitórias seguidas, agora 2 derrotas seguidas. O time do Thiago Carpini. Né? Até o Claudinei hoje fala, você não gosta do Juventude? Não tem esse negócio de não gostar do Juventude, né? Eu tenho os meus pormenores com o Thiago Carpini, acho que ele desrespeitou o time que eu amo, então não vou ficar torcendo para quem desrespeita o meu time. Mas não tenho nada contra o Juventude, não. Pelo contrário. E que o Thiago Carpini seja feliz na vida dele. Só não vença mais a Ponte Preta em nenhum dos seus jogos. Bom, hoje temos Atlético e Ponte Preta. É o único jogo. Quer trazer a palavra do Valentim, o André? Vamos ouvir o técnico Alberto Valentim. Solta aí, Felipe. Mas eu gosto de falar de quem tá,
né? Por isso eu sempre falei, por um motivo ou outro, suspensão, lesão, ou por alguma escolha técnica, aqueles jogadores que não vinham jogando têm que estar prontos para dar uma resposta. Por isso que nós damos treinos iguais para todos, para que eles aproveitem ao máximo as oportunidades para jogar. Tá aí, essa palavra do técnico Alberto Valentim, do Atlético Goianiense, meu caro Carlos Corsato. É isso aí, vamos ficar esperto então com o Felipe. Vou deixar você aí esperto para pegar o Felipe com a geradora enquanto eu falo aqui da Série B. Bom, hoje Atlético e Ponte Preta é o único jogo desta sexta-feira. Amanhã, Botafogo e Vila Nova, esse jogo às 11 horas da manhã, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Então, Felipe Marques, atenção, amanhã 10 da manhã, abertura da jornada, tá? Para Botafogo e Vila Nova, aqui nos canais Futebol Interior com a W Esportes. O Felipe Marques estará na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Esse beleza, né? Tranquilo, né? Que felicidade. E depois tem o jogo do União Barbarense contra o Paulista. Esse jogo às 3 da tarde, às 2 da tarde. Esses dois eu preciso que você dê um jeito de colocar. E que jogão, hein, Carlos? Aí depois é comigo, tá bom, Felipe Marques? Amanhã, às 4 da tarde, tem Avaí e Londrina. Às 5 da tarde, Chapecoense e Criciúma. Olha que jogão, hein? Chapecoense e Criciúma. Amanhã também, 18h15, tem Tombense e Novo Horizontino. Mirassol e ABC no domingo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Tem Sampaio Correia e Ceará, 18h30. Guarani e Vitória, domingo, às 18 horas, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. A narração do Lucas de Souza. Daqui a pouco, vamos ver se a gente coloca aqui o Felipe Moreira pra gente liberar aqui pra ir pras escalações oficiais de Ponte Preta e Atlético Goianiense, esta Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Sport já com esse resultado, o Sport já assumiu a liderança, né? E agora igualou o número de pontos do time do Novo Horizontino e o número de jogos também, né? Número de jogos e de pontos, né? Portanto, 27 pontos para o Sport. Era questão Felipe de tempo. Moreira. Vamos ouvir o Felipe Moreira. O propósito foi recuperar alguns, né? Que precisavam um tempo maior de recuperação na parte médica. A gente conseguiu, não foram todos, mas foram alguns. Treinar aqueles que precisavam ser treinados, que não vinham jogando. E hoje é o melhor elenco que eu posso ter. Está aqui hoje para enfrentar o Atlético Goianiense. Tá aí, essa palavra do técnico Felipe Moreira da Ponte Preta, Corsato. Bom, a gente já vê aqui imagens do Antônio Ascioli, né? Grama verdinha, gramado bem cuidado, estádio bonito. Ô Frank, essa última frase do Felipe Moreira, hoje eu tenho o melhor elenco, estou com o melhor elenco que eu poderia ter. Teve um ouvinte aqui, acho que foi o Gustavo, que falou, né? Que em caso de derrota já tem uma desculpa. Não parece, né? Já uma carta de alforria aí, ó. Se eu perder, é o que eu tenho em campo. Acho que eu vou deixar você pegar esse microfone na mão melhor, viu? Tira esse pedestal, isso, Frank. Melhor, vai, pronto. Tchau, pedestal, vai. Carlão, é verdade, fica na mão, eu rapidinho aqui. Vai, então vai, bola. vai. Carlos, não é que parece, não. Já tá pronto, né? Ele falou, eu tenho o melhor elenco disponível no momento. Quer dizer, ele mesmo já fala, o melhor disponível. E aí, é claro que ao final do jogo é o que eu tinha em mãos, é o que eu podia fazer. Não tem muito como ser diferente, Carlos. As únicas contestações que a gente poderia fazer, Carlos, mas eu torno a repetir, tá? Eu queria entender por que o futebol regride em várias coisas, Carlos. Antigamente, o repórter de campo podia ir na semana, acompanhar os trabalhos. Setorista. O setorista podia estar lá, né, Carlão? Acompanhar os coletivos. Obrigado, André. Coletivo, as movimentações durante a semana. Então, quando você queria saber de um jogador, o setorista sabia te dizer, não, tá treinando bem, tá indo bem. Hoje, você não sabe. O ouvinte perguntou do Paulo Baia. Eu também tenho uma curiosidade, não Carlos. tá nem no banco. Por que o Paulo Baia não foi? A gente hoje, Carlos, eu tava olhando aqui, ó. Paulo Baia, Luan, jogadores que foram contratados. Teve aquele jogador zagueiro lateral que veio do Náutico também. Até agora nunca nada. ficou nem no o banco de volante reservas. que veio do Primavera, o Luan, O Luan né? não tá também. O Luan, e o olha que Luan, a é informação bom que eu jogador, tenho, hein, Carlos? o Luan é pro time da Copa Paulista. O Paulo Baia não, né? O Paulo Baia já era pra jogar no E time. o Luan e é não um bom consegue jogador, jogar. Carlão. Eu reputo, eu acho que o Luan vai se dar muito bem. Mas não... Mas... Não tá. Tá com um monte de menino no banco. Bom, vou fazer o seguinte, a gente vai pra ficha técnica, em 30 segundos pra Prone Alimentos, aí você vai conferir o time da Macaca e o time do Atlético Goianiense também. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Batata, tá pedindo pra mandar um alô pro pessoal do grupo Macacos de Rio Preto.
É um grupo de WhatsApp, né? Diz que fez esse grupo aí pros amigos da região. Obrigado, Batata, pela participação. Eu tô olhando aqui o WhatsApp da rádio, você não mandou lá não, né? Você mandou no meu aqui, né? E no meu é perigoso, porque nem sempre eu consigo ver aqui na jornada, mas obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. Faltando 10:07, André, escalada, Ponte, escalada Atlético, certo? Definidos o Atlético Clube Goianiense e a Associação Atlética Ponte Preta, Corsato. Em 30 segundos para Prone Alimentos, vamos conferir as escalações da Ponte na Essência FM em 102,5, 98.5, canais Futebol Interior, YouTube, Facebook e também no Rumble e também lá pro pessoal de Araraquara, Araraquara News. Pessoal que tá conosco, muito obrigado pela audiência. 10:07 em 30 segundos, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 23, Everton. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 13 no costado, o quarto zagueiro é Tomás. E na ala esquerda, o 15 é o Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 14, Luiz Felipe. E 10, o craque, capitão da equipe, Alves. E à frente, 7, Dudu. E 9, Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12. O Everton, 23. Matheus Silva, 4. Tomás, 13. Arthur, 15. Felipe Amaral, 8. Leonaldi, 5. Luiz Felipe, 14. Alves, 10. Dudu, 7. Eliel com a 9 no banco. Pedro Rocha, João Gabriel, Edson, Eduardo, Thales, Samuel, André, Cássio, Júnior Tavares e Thiago Oliveira. Macaca, 15ª colocada na competição, 12 pontos ganhos em 12 jogos. 2 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 40 amarelos. 5 vermelhos, é o time mais indisciplinado da competição. A Ponte marcou 7 e sofreu 12, saldo negativo de 5 gols. Pablo Diego, com 2 gols, é o principal artilheiro da Ponte, que joga de novo quarta-feira, hein? Atenção, hein? 9h30 da noite, em Itu, 14ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, contra o Ituano. Futebol Interior. Meu Atlético, meu estandarte. É o Atlético Clube Goianiense, o Dragão de Goiânia, escalado e definido pelo técnico Alberto Valentim. Vai a campo com Diego Loureiro, camisa número 1. Na ala direita, 2, Bruno Tubarão. A zaga central, 3, Gasal, com a 4 no acostado, o quarto zagueiro Heron. E na ala esquerda, meia dúzia, Jefferson. O meio campo do Dragão começa com 5, Renato. 8, Haldney e 10, Shailon. E à frente, 7, Kelvin. 11, Luiz Fernando, capitão da equipe. E 9, o atacante Daniel. Olha o repeteco do Atlético Goianiense de Diego Loureiro, 1, Bruno Tubarão, 2, Gasal, 3, Heron, 4, Jefferson, meia dúzia. Renato, 5, Haldney, 8, Shailon, 10. Kelvin, 7, Luiz Fernando, 9, Daniel com a Luiz Fernando, 11, Daniel com a 9 no banco, Ronaldo, Renan Silva, João Vitor, Emerson Santos, Ramon, Matheus Salles, Ayrton e David Braga. O Atlético Goianiense tem 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas na competição. 17 pontos ganhos. Nesse momento o Atlético é o 10º colocado no campeonato. 27 cartões amarelos, 2 vermelhos. Marcou 15 e sofreu 20.
saldo negativo de 5 gols o time do Atlético. Luiz Fernando e Gustavo Coutinho, que esteve acertado com a Ponte Preta, mas em virtude do transferban acabou não fechando pro Campeonato Paulista, né? Ele já fez 3 gols neste campeonato junto com o Luiz Fernando. Próximo jogo do Dragão, quarta-feira que vem, 28 de junho, 7 da noite, contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal. Arbitragem. Apita o jogo Diego Pombo Lopes. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Paulo de Tarso Brigalda Gussen. Assistente 2 é a Daniela Coutinho Pinto, o trio baiano da Bahia. O quarto árbitro, Jean Carlos da Silva Narciso de Goiás. E o árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Então é isso, Frank Francisco. Equipes escaladas, definidas, Ponte e Atlético Goianiense. O que esperar desse confronto, Frank? Carlos, partida dificílima para Ponte, hein? Que pese o Atlético não vencer a 2 jogos. Eu estava olhando aqui a escalação do Atlético, Carlos. Os 4 atacantes, as 4 peças ofensivas do Atlético Goianiense é de arrepiar os cabelos, hein? A Ponte vai ter que estar bem posicionada em campo. E, Carlão, tem coisas na vida que a gente gostaria muito de ser surpreendido. E quando elas acontecem é fantástico, né? Mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. O jogo hoje tem cara de Dudu, hein? Se esse rapaz hoje arrebentar a boca do balão, nós temos uma grande possibilidade de sair com a vitória hoje, Carlos. E olha que eu tô te dizendo, esse jogo não vai ser fácil pra nega véia, hein? Ponte Preta e Atlético Goianiense já se encontraram em 17 jogos, com 4 vitórias da Ponte, 5 empates e 8 derrotas. Macaca marcou 19 e sofreu 26. A Ponte Preta fez uma estatística, né, no seu site, e a gente tem que acreditar na estatística da Ponte, mas a Ponte coloca lá que são 18 jogos. E a Ponte não discrimina quais são os jogos, né? Nas estatísticas pela internet, são 14 jogos. Só que a Ponte Preta também fala de 1971, de 3 jogos que aconteceram em 1971. Então 14 com 3, 17. Tá faltando um jogo aí nessa estatística. Então eu compilei aqui os 14 jogos que você encontra facilmente na internet e mais os 3 jogos de 1971 que não tem lugar nenhum, pelo menos eu não achei. A Ponte Preta colocou no seu site oficial. Então, em 1971, a Ponte jogou 3 vezes contra o Dragão. Acabou derrotada por 1-0 na prorrogação, numa decisão do torneio da Integração Nacional. A Ponte coloca no seu site uma espécie de Série B do Brasileirão na época. A final foi em melhor de 3 jogos. Macaca venceu a primeira, gol do Ritinho. Perdeu a segunda por 1-0. Um jogo que teve o Valdir Pérez expulso. E a terceira decisiva empatou 0-0 no tempo normal. E na prorrogação 1-0. Eu estou colocando aqui então esse prorrogação como parte do jogo, como vitória do Atlético Goianiense. Última vitória da Ponte em 2012. Ponte venceu no Majestoso por 3-1. Na Série A. De lá pra cá, 8 jogos. Que freguesia, hein, velho? 8 jogos com 5 derrotas e 3 empates. De lá pra cá. Ou seja, é uma freguesia danada da Ponte Preta aí contra a equipe do Atlético Goianiense. Jogo difícil pra nós, viu, André? Dificílimo, não, meu caro Carlos Corsato. E só para o torcedor que está nos ouvindo saber, é engraçado que a camisa do Atlético Goianiense, ela é a faixa inverso da Ponte, né? Da Ponte cobre o escudo, o distintivo do time, e o do Atlético vem na transversal oposta. É isso. E o público vem chegando no estádio Antônio Ascioli, o torcedor do Dragão ali na expectativa, né? Já que o time não vence as 6 rodadas, de vencer hoje, e o torcedor da Macaca, consequentemente, muito otimista para a Macaca trazer uma vitória do estado de Goiás, meu caro Carlos Corsato. Legal, a bola vai rolar, o árbitro Diego Pombo Lopes, ele é baiano, tem 36 anos, ele é fisioterapeuta e segundo o Marcelo Corsato manda aqui nas redes sociais, ele também de vez em quando paga uma de modelo. Tá certo, então Marcelo manja muito. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, toda de branca Macaca, faixa preta no peito. A Macaca, se estivéssemos um Majestoso, defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. O Dragão, camisa vermelha, faixa preta
camiseta no peito, calção, meias pretas. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Notícias do esporte. Araraquara News também com a gente lá no YouTube. Essência FM 102,5, 98.5. Vai dar o pontapé inicial, time da Ponte. Menino Eliel vai tocar na bola. Esperança de gols da Macaca neste jogo. Vai, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A bola está rolando no Antônio Ascioli. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Essência FM 98.5 para todo o Circuito das Águas e também para toda Campinas em 102,5. Obrigado você que tá no FM ligado com a gente. Tem futebol pelo FM em 102,5, 98.5. Obrigado você também que tá conosco lá no portal Araraquara News pelo YouTube, no Facebook, no YouTube do Futebol Interior também. Você participa daqui a pouco, vamos dar aquela moral para você. A Ponte vem bola aqui pro campo de ataque. Arthur toca na bola, chega o Matheus, o Heron, zagueirão, põe bola aqui no campo de ataque. A bola vai lá pro Daniel. Daniel vem, disputa de bola ali com o Tomás Kaique. Foi pro chão, jogador da equipe do Atlético Goianiense. A bola voltou pro Matheus Silva, perna esquerda, ele toca na bola. A bola pro Dudu. Dudu pega na bola, mas já perde na sequência. A bola volta aqui pelo meio. O Tomás Kaique sai da grande área, busca essa bola aqui pra equipe da Ponte. A bola acaba vindo aqui pro campo de ataque. Bola pro campo de ataque aqui pelo setor de ponta esquerda. Trabalha a bola ali pelo setor de ponta esquerda. Jefferson, o time do Dragão. Toca a bola ali com o Diego Loureiro. Diego Loureiro, todo de azul, goleiro da equipe do Atlético Goianiense. Quando nesse momento adentra do estúdio o nosso Bolacha. Biscoito. No Rio de Janeiro seria biscoito, né? Mas aqui em São Paulo, Bolacha, que vai hoje dar aquela assistência para Felipe Marques e tá garantida a pizza, né? Pronto, tá garantida a pizza. Vai ter pizza boa, hoje? Hein? Boa. Vai, o Bolacha chegou, pô. Ah, bom. O Bolacha chegou, então lá, pronto. Ó. E você falou em modelo agora, porque você sabia que eu sou modelo também? Plus size. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que você ia falar que o Bolacha era modelo. Jesus. Bola aqui no campo Também de defesa, é. trabalha Diego Loureiro, vira o jogo, trabalha aqui na ponta, a bola pro Jefferson, dá um bico na bola, tira. Joga a bola pra lateral, vai lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Lateral pra Macaca, vem o Everton pra fazer a cobrança do arremesso manual. O Everton que deu assistência pro gol do Pablo Diego no último jogo na Macaca. Pablo Diego tem 3 gols, eu errei aqui, a produção tava certa, tem 3 gols o Pablo Diego, é o artilheiro da Ponte na competição. Lateral foi cobrada, a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra equipe, não, pra linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão do Atlético Goianiense, o Diego Loureiro. Fazer a cobrança, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Canecão, o café no seu melhor momento. Fiquei confuso agora. Agora fiquei muito confuso, agora não sei. Saiu o Patriani, né? Então tá bom, saiu o Patriani emendado ali com o Café Canecão, né? Café Canecão e Patriani. Depois a gente arruma isso, Felipe. Quase 3 passado o primeiro tempo de jogo. 0 pra Ponte, 0 pro Atlético Goianiense. É o único jogo nesta noite. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pras parceiras também, né? Rádio Futebol na Canela, lá do Mato Grosso do Sul, e também a MS Web Rádio do Mato Grosso do Sul. Todo mundo com a gente, Roberto Xavier, TLF, Thiago Lopes e Faria. Um abraço, galera. Vem o time do Atlético Goianiense, bola aqui pro campo de ataque. E a zaga da Ponte deu bobeira, vai queimada ali, bateu pro gol, é gol! Gol do Atlético, Kelvin! É gol, futebol é a nossa paixão. O sossego do torcedor da Ponte durou 3 minutos e meio. Falha da zaga da Ponte, a bola sobrou lá na ponta direita e não tinha ninguém para marcar o Kelvin. Mas eu disse ninguém, tava sozinho. Esqueceram que ele tava no jogo. Falha da zaga da Ponte, o Tomás Kaique. Aliás, não sei porque que não joga o Edson, né? Inventa aí de colocar zagueiro que não tá acostumado a jogar. Falha dele, o Kelvin, perna direita, mandou pro fundo da rede, tá aberto o placar. 1 pro Dragão, 0 pra Ponte. Kelvin, o nome do gol, camisa 7. Goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede. Tá aberto o placar do Antônio Ascioli. Kelvin faz 1 pro Dragão, 0 pra Ponte.
Acabou o sossego da Ponte em 3 minutos, André. No primeiro ataque do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando, o capitão, serviu no meio da área o toque providencial ali do camisa número 10, o Shailon, que serviu. Do outro lado, que entrou sozinho, sem marcação, o Kelvin. De perna direita, chutou forte o canto baixo direito da meta de Kaique França, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia agora, Kelvin, camisa 7. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Ô, Frank, durou 3 minutos o nosso sossego, cara. Que falha grotesca do tal do Tomás Kaique, hein? Que horror. Ô, Carlos, eu tô com você, né? O Edson tá com muito mais ritmo do que o Tomás. E esse corte que ele foi dar aí, ele acabou... Aquela história, né? Vou, não vou, quando ele foi já era, tocou na bola, acaba a bola espirrando pro lado direito, o Arthur não teve nem tempo de reação, na verdade. E outra vez, Carlos, a defesa falha, o gol. Quem que aguenta, gente? Carlão, tinha o quê? 3 minutos de jogo? 3 minutos. Gente, não dá, né? Fica difícil isso. Ah, não é fácil não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Arthur tenta fazer o passe pelo meio, bola pro Dudu. E aí a gente vai ficar nas mãos do Dudu para tentar fazer um gol e empatar o jogo. Vamos lá, Ponte. Bola aqui pelo meio, sai da ponta, vem pro meio, faz o passe, abre o jogo, Amaral. Vira o jogo, toca a bola para Leonaldi. Chuteiras amarelas, o jogador da equipe da Ponte Preta toca a bola aqui na ponta direita. Bola pro Everton. Conosco, MS Web Rádio, também do Mato Grosso do Sul, ligada com a gente. Valeu, um abraço pro grande Roberto Xavier. Vem a Ponte, olha o Elvis, fez o passe no meio, procurava ali o Arthur. Aberto, livre, leve e solto para a esquerda. Chega a zaga da equipe do Dragão. Chega para tirar dali, a bola volta com o Kelvin, autor do gol dos caras. A bola voltou pro time da Ponte. Elvis roubou essa bola pra Ponte, toca a bola pro Arthur. Arthur volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola no meio, bola pro Dudu pro Tomás Kaique, falhou feio o Tomás Kaique no lance ali, bota a bola para Matheus Silva pro Everton, o Everton faz o passe, põe o jogo, bola para o Luiz Felipe, vai brigar ali com o camisa número 4, o Heron, a bola acaba saindo, linha de fundo, tiro de volta, para a equipe do Dragão fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Abraçando aqui o pessoal que está com a gente no YouTube, tem a nossa enquete lá no YouTube, por enquanto 50% para Ponte a vitória, 41% para o Atlético Goianiense e 9% para o empate, mas entendo que daqui a pouco esses números irão mudar lá no nosso chat no YouTube. Você se inscreve, manda mensagem pra gente. O Heron Santa Rosa, show de transmissão, forte abraço aos amigos do Futebol Interior. Viviane e Cristina, é muito cedo para tomar um gol. Agora vamos ver a reação do time. Vem o Atlético, bola aqui pela ponta. Jefferson trabalha a bola pelo meio, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, pegou no Matheus Silva. O chute do Shailon, bateu pro gol. Shailon, que era jogador do São Paulo, a bola pega no zagueiro, fica pro Kaique França, sai do gol pra ficar com ela, André. E de novo pelo lado esquerdo, clareou o Shailon. O Shailon mandou de perna direita, a bola resbalou na zaga da Ponte, sobre o Faz, Kaique França já repouso, continua 1-0, o Atlético vence em Goiânia. O Ronaldo Neto, nossa, liguei a TV, gol dos caras, que fase. Lucas Lopes, salve Carlão, manda um abraço aí para Oswaldo Cruz. É nós no interior, ligado no futebol interior. Albert Cavalcante está conosco, grande Albert. Domingo tem Guarani, Vitória em campo. Vem Ponte, bola com o Elvis, trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Eliel, Luiz Felipe estava por ali. O Everton vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega o goleiro. Em 2 tempos, Diego Loureiro sai do gol para ficar com ela, André. E no cruzamento do Everton pelo setor direito, Diego Loureiro se antecipou, fez a defesa, já repouso, continua 1-0, Atlético vence em Goiânia. Informação para a Construtora Patriani. Edilson Roberto, 3 volantes, Corsato, Frank, derrota cachapante hoje. O técnico, ele coloca o pseudo técnico, cai? Não. Edilson, infelizmente, vamos ver mais do mesmo hoje, um time retranqueiro de um péssimo treinador. Um abraço aqui pro pessoal da MS Web Rádio, grande Roberto Xavier, vem a equipe do Atlético, bola pro cruzamento, Everton vem pra zaga da Ponte pra tirar. Cruzamento foi do Jefferson, o Everton meteu a cabeça, mas não achou a bola não, hein? Bola ficou ali no meio, volta pro time do Atlético Goianiense, começa tudo de novo no campo de defesa. O Atlético não vence há 6 jogos, a Ponte Preta 3.
jogos sem vencer. E o Atlético tá vencendo a Ponte, fez um gol a 3. Vem o time do Atlético, bola aqui pro campo de ataque, pelo menos não deu impedimento não. Bola ali pro Luiz Fernando, mas levantou ali a assistente número 2, a Daniela Coutinho. Confirmou ali o Diego Pombo Lopes. Impedimento do ataque dos caras. E não tava, viu, André? Não tava mesmo. A Daniela aí se equivocou toda. E no toque, no lançamento para a camisa número 8, Haldney, a bola, ele estava em posição legal, o Charles ainda tocou na bola, impedimento marcado, continua 1-0 Atlético em Goiânia. Informação para Iga Atacado. Tem um link aqui no YouTube que tá perguntando, não vou saber falar o seu nome, nick estranho, né? Mas diz aqui, quem joga desfalcado hoje? Ponte e Atlético, né? O Atlético, por exemplo, não tem o Gustavo, o seu centroavante. A Ponte tem 7 jogadores. O Everton pra bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Eliel, a zaga tirou, a bola voltou pro Elvis, no peito, no chão, coloca na grama verde, vira o jogo, trabalha a bola pro Everton, chegamos a 10 minutos. Toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som, levantamento, toque do Elvis. Tentava aqui o Luiz Felipe, que tá jogando um pouco mais à frente. A bola acaba saindo pra lateral, vai lateral pra equipe do Atlético, pra equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral cobrado. Vem o Everton pra fazer a cobrança do arremesso manual, mas não tá valendo nada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Tem uma mensagem aqui, final do telefone, não se identificou, 0542. Ah, peguei aqui, é o Hugo. Excelente transmissão, esse presidente e esse técnico vão nos levar pra Série C. Não, Hugo, se Deus quiser, não, vai. O Luiz Fernando sentiu aí alguma coisa, o árbitro foi lá, ele está sendo atendido fora das 4 linhas. O capitão da equipe do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando, camisa 11, sendo atendido, jogo paralisado, continua 1-0 para o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Informação para Store Colchões. O Wilson Correia tirando a rivalidade, o Carpini seria um excelente técnico para Macaquinha. Eu discordo, mas respeito opiniões contrárias. Como Ponte Pretano desrespeitou meu time, não treina, não ganha do meu time. Bola pro time do Atlético, é pro Daniel, sai na correria, rapaz. O Tomás Kaique, ele saiu 2 quilômetros na frente. Chegou 2 quilômetros atrás, bola pra Ponte, recupera o Dudu, vai Dudu! Vai Dudu, ganhou, a bola voltou pra ele de novo na ponta, foi pro chão, ficou pedindo falta, ficou sentindo o Dudu, levanta meu filho, bola pro Elvis, levantamento na boca do gol, na cavadinha, sobe a zaga da equipe do Atlético Goianiense pra tirar, e agora deu treta ali, hein? Deu treta ali, hein? Luiz Felipe com o Luiz Fernando, Luiz Fernando com o Luiz Felipe, ih, fechou o tempo, André. Ah, fechou bonito. O tempo está totalmente fechado no Antônio Ascioli. Luiz Fernando empurrou o Luiz Felipe. O Pombo tá lá tentando apartar os dois. Ali é o Matheus Silva com o Luiz Fernando. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. Olha, na minha opinião, esse empurrão que ele deu é para expulsão. Ele deu 2 empurrões. Se ele não tomar nenhuma atitude, já vai perder o jogo. Não vai expulsar, né? Nem amarelo não vai dar. Eu entendo que ele deveria dar amarelo pros dois. Rapaz, o bicho foi... Ah, não é pra expulsão também. Vocês também estão, né? Vocês também estão querendo demais, né? Não é pra expulsão. Carlão, porque ele empurrou o Luiz Felipe e na sequência empurrou o Matheus Silva. Não, isso aí é pra amarelo. Ele tinha que dar amarelo pros dois. Mas nem amarelo ele deu. Não, tinha que dar amarelo pros dois pra resolver o problema. E agora o próprio Luiz Fernando pede calma. Ele que seguiu toda a treta lá, ele pede calma. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol... Te contei não, como diria Mário Celso, grande Mário Celso, garotinho sempre com a gente nos canais Futebol Interior também. Passamos de 30 passados do primeiro tempo, 31,5. Aproveite cada segundo, é a coisa mais divina deste mundo porque o tempo passa. Primeiro tempo, não é que o Atlético Goianiense já tá na frente, o Kelvin marcou a 3 minutos do primeiro tempo. Atlético Goianiense 1, Ponte 0, 1 pro Dragão, 0 pra Macaca. Amanhã tem Sub-15, segunda fase, Campeonato Paulista, Derbinho, 9 da manhã, Ponte Guarani, 11 da manhã, tem Macaca em campo de novo, mas aí é Sub-17, segunda fase, primeiro jogo, Ponte Preta e Palmeiras. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 14 minutos passados do primeiro tempo, vem o time do Atlético, bola ali com o 10, o Shailon.
por baixo, chegou a zaga da Ponte, último toque do jogador da equipe do Atlético. A bola sai para a lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 15 quase passados deste primeiro tempo. Deixa eu ver esse ataque aqui. Vou chamar o Frank já para falar do jogo. A Ponte já perde 1-0. Jefferson toca a bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando volta essa bola lá para o Renato. Renato na ponta direita. Trabalha a bola ali para o Bruno Tubarão. Tubarão vem ali navegando em águas tranquilas, pelo menos por enquanto na lateral direita. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Kelvin. Kelvin tentou tocar a bola ali para o Raudney. Raudney na marcação. Kaique Françan sai do gol para ficar com ela. O Frank. 15 passados do primeiro tempo. Fala do jogo aí. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Carlos, um jogo morno até agora. O Atlético também não forçou. A primeira chegada do Atlético ele já guardou. E vou dizer uma coisa pra você, Carlos. É lamentável, mas o time da Ponte Preta... Olha isso aí, Carlos. Olha, a Ponte erra, perde a bola. Vem Shailon, tá na ponta esquerda. Vem na marcação ali pra cima dele. Chega o Matheus Silva. Meu Deus. Trombou ali com o jogador da equipe do Atlético, que foi pro chão ali, o camisa número 10, o Shailon. Eu entendo que foi um encontro, né? Mas tem VAR, né? Foi dentro da grande área, viu, André? Coloca as barbas de molho aí, André. Não só eu, como a torcida inteira da Ponte, em todo o Brasil, a nação pontepretana. Olha, o Shailon tá lá, o árbitro paralisou o jogo, dentro da área caído, com a mão na altura do coração. Ele realmente tomou um tranco, ele foi empurrado, mas no lance anterior também, olha o que o Luiz Felipe fez, ele acabou entregando de bandeja e o próprio Luiz Felipe chegou por ali, depois chegou o Matheus Silva empurrando o jogador do Atlético. Vamos ver o que o árbitro vai marcar, lance que com certeza ele deve checar no VAR. Ó, você quer, eu tô aqui com a camisa da Ponte, tá? Tô aqui com a camisa da Ponte, mas isso é pênalti. Quer a minha opinião? Pênalti. E aí, Frank? Eu também, pra mim também é pênalti. Ele vai atabalhoadamente. Ô, Carlos, é lamentável. O time da Ponte Preta tá totalmente desorganizado, não tem jogada ofensiva, não tem nenhum tipo de repertório e lá vem o Atlético de novo, dá uma olhada. E lá vem o Atlético, bola com o Kelvin. Kelvin trabalha, o VAR nem foi chamado, viu? Bola ali, o VAR entendeu também que não foi pênalti. Bola ali pela ponta esquerda, bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Já fez o passe lá na ponta pro Bruno Tubarão. Vem cruzamento, o Daniel tá na grande área. Cruzamento por baixo, chegou a zaga da Ponte, tirou, vem Daniel, bateu pro gol, Kaique! Espalma o goleiro. Kaique França, aí vem o Matheus Silva, dá um bico, tira. Joga a bola pra lateral, quase o segundo gol do Dragão, André. E na descida rápida pelo setor direito, o Tubarão levantou a cabeça e cruzou. A bola pro Daniel que ajeitou, mandou de sem pulo. O Kaique fez um milagre. Kaique França na sobra, Matheus tirou para a lateral. Continua 1-0, o Atlético vence em Goiânia. E vem o time do Atlético, vinha, bola aqui pro campo de ataque, chega, a zaga com o Everton, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem de novo o time do Atlético, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte. Tomás Kaique. Tira a perna esquerda, toca a bola ali pro Arthur na ponta. Vem Arthur, vem na marcação ali pra cima dele o Shailon. A Ponte perde. O Atlético vence pelo placar de 1-0. O árbitro tá dando lateral pra Ponte. Lateral pra marcar o torcedor da Ponte lá no estádio, né? Por exemplo, tem uma bandeira ali, Ponte São Bernardo, torcida da Ponte do São Bernardo, lá representando a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente, 989-89-3526. E tem uma outra DR lá, hein, André? Ah, de novo. Olha, dessa vez o Elvis, nossa senhora. O que o Elvis fez? Ele deu um empurrão no jogador do Atlético, camisa 7, o autor do gol, Kelvin. Que o Kelvin foi parar uns 3 metros pra frente. E o árbitro veio. Ele deve ter falado alguma coisa pro Elvis, que o Elvis não gostou, né?
Deve ter falado alguma coisa. O árbitro mandou seguir, o jogo segue, continua 1-0, Atlético vence em Goiânia. Informação para Shimozono, Mega Sorte e Loterias. Neiver Cássio, boa noite, ótima transmissão. Gostaria da opinião de vocês sobre a possibilidade do Ancelotti como técnico da seleção. Daqui a pouco o Frank fala bem rapidinho. Viviane Cristina, nervosismo não vai resolver. Edilson Roberto, outra falha. Roberto César, vergonha. Empate hoje é goleada, Ronaldo Neto. E teve tempo para treinar o time, diz ele aqui. Lucas de Souza, grande Lucas, o homem que está em 3 lugares no mesmo horário e no mesmo dia. E aí, o Frank, tem que ser rapidinho, Ancelotti na seleção brasileira. Perfeito, Carlos. Para mim, a única opção no Brasil seria o Dorival Júnior. E vem o time do Atlético, bola aqui pro campo de ataque de novo pro Kelvin. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. A Ponte não tá achando esse Kelvin, a verdade é essa. O Kelvin tá fazendo o que quer na zaga aí da Ponte e a Ponte não tá achando ele bateu pro gol, apareceu na cara do Kaique, André. E no meio de 3 jogadores que estavam tentando, como você bem disse, marcar, não conseguiram. A bola acabou por sorte saindo pela linha de fundo, a Ponte passa maus bocados em Goiânia, no Antônio Ascioli, continua 1-0, Atlético vence. E nesse momento, alteração na equipe do Atlético. Tá indo embora o camisa número 11, o capitão, que agora não é mais, passou para o camisa 8, o Haldney, que é o Luiz Fernando, para a entrada do 18, que é o Ayrton. 18, Ayrton, tá no jogo. 11, machucado, Luiz Fernando foi embora. Primeira alteração do Alberto Valentim no Atlético. Informação para Ovo Satoshi. Tá indo embora o Luiz Fernando, tá entrando o Ayrton. Daqui a pouco o Frank fala. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Hudson Batagini, desanimei. Não, Hudson, fica com a gente, pô. Fica com a gente aqui, meu querido. Obrigado. Ronaldo Neto, realmente ligar a TV no gol dos caras desanima qualquer um. Fico porque a equipe é 10, mas o time não ajuda. A equipe FI é 10. Obrigado, viu, Ronaldo? Edilson Roberto, outra falha. Carlos Lemos Matozinho, a semana inteira treinando, falando para colocar o zagueiro Edson e esse treinador coloca o Matheus. Fraco, primeiro jogo que fez com a Ponte, achei fraco e perdido. Falta pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Falta pra Macaca, falta pra Ponte, vem Elvis pra bola, vem pro levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Atlético, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pela ponta direita. Conosco MS Web Rádio, um abraço pro Roberto Xavier, toda a equipe lá. Conosco também a Rádio Futebol na Canela, um abraço pro Thiago Lopes de Faria, todo o pessoal da Rádio Futebol na Canela. Pessoal lá do Portal Mararaquara News também ligado conosco. Valeu, Essência FM 102,5, 98,5. Vem Elvis, tocou pro Dudu, toca de cabeça pra fora. Aí não dá também, né? Pro Dudu de cabeça não deu pra ele, ela saiu linha de fundo, André. E na boa enfiada do Elvis, o Dudu totalmente ali desequilibrado, meteu a cabeça na bola, a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Atlético que vence em Goiânia. 1-0, informação para Pizzeria e Papagaios. O Roberto Santos fora, retranqueiro. Tem um ouvinte aqui que colocou, não é possível, se a Ponte tomar uma paulada, o técnico não cai. Gente, não vamos nessa não, porque não vai cair, tá? O Roberto César, fora Felipe. Fazia tempo que eu não ouvia, não lia isso aqui. Olha o que ele escreveu aqui, Frank, ó. Fora Felipe, suma, chispa. Pô, chispa, hein? Chispa. Olha, Carlão. Fazia tempo que eu não lia isso. Eu não ouvia chispa. E agora marquei aqui, mais uma pra mim. Valeu, Roberto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco vamos girar o placar, porque a Ponte vinha pro campo de ataque. Bola pro Luiz Felipe, chegou a zaga pra tirar o Eliel, que tava jogando aqui na ponta direita. Também tá sozinho contra 1, 2, 3 jogadores da equipe do Atlético. Só agora que chegou ali o Elvis. Vida dura pra nós, hein? Vem bola ali pro Heron. Heron trabalha a bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar a bola com o Everton. Bate na bola, perna direita. Toca a bola para o Luiz Felipe. Luiz Felipe no meio. Chegou o Felipe Amaral. Tira essa bola para Macaca. Faz o passe ali pelo meio. O Elvis vem, tenta roubar essa bola. Não consegue. A bola voltou pro Renato. Renato volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo lá pro Diego Loureiro. Goleiro da equipe do Atlético Goianiense. Goleiro do Dragão. Põe bola aqui pro campo de ataque. Não tinha ninguém. Vai ficar com o Kaique. Vai sair o gol para ficar com ela. E atenção, torcedores de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol.
Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina deste mundo. Chegamos a 24 minutos passados do primeiro tempo, 21 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não no Giro do Giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. Ponte, Atlético Goianiense no Ascioli empatam 0-0. Campeonato Brasileiro, Série B na quarta, CRB e Ituano empataram 2-2. Ontem, o Juventude perdeu para o Sport por 3-0. Domingo, 18 horas, tem Guarani e Vitória com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Quase 25 passados do primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Atlético. O Atlético mexeu, tirou o Luiz Fernando. Não deu tempo nem de fazer muita coisa no jogo, né? Já entrou o Ayrton e a Ponte segue perdendo. Franque. Mas para nós foi uma boa, hein, Carlos? Tomara que o Ayrton não jogue o que estava jogando o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando estava comandando toda a ação ofensiva do Atlético Goianiense. Um jogador que já jogou na Série A, Botafogo do Rio de Janeiro, muito bom jogador. Para nós, ainda bem, Carlos. Tomara que o Ayrton não jogue nem metade do que ele jogou. E vem Jefferson, trabalha a bola aqui para a equipe do Atlético. Falta. O árbitro pegou a falta do Luiz Fernando, o jogo tá parado. Falta para a equipe. Luiz Felipe. Falta, é Luiz Felipe. Onde eu tô falando Luiz Fernando, por favor, me perdoe. Luiz Felipe da Ponte. O Luiz Fernando era do Atlético Goianiense, mas já foi embora. Falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Falta cobrada pelo Renato. Ele trabalha essa bola na ponta direita. Volta a bola para Tubarão. Tubarão tocou a bola ali pro Kelvin na ponta direita. Ele sai da ponta, vem pro meio. Pede bola ali o jogador da equipe do Atlético. Falta. Na frente do Pombo, né? Na frente, o Leonardo fez falta ali pra cima do jogador da equipe do Atlético. O jogo tá parado, é falta pro Atlético, falta frontal ali. Meia direita, campo de ataque pro gol da Ponte. Hein, André? Ele estava em progressão, o Leonardo perdeu o tempo da bola, acabou pegando o pé direito do jogador 18 da equipe do Atlético Goianiense, o Ayrton. É pelo lado direito, frontal a meta do goleiro Kaique França. Continua 1-0, o Atlético vence no Antônio Ascioli. Informação para Café Canecão. Falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Tá lá o Shailon para fazer a cobrança da falta para a equipe do Atlético do Dragão. O Kaique França tá lá no canto esquerdo. Agora indo para o canto direito. Goleirão da Ponte. O Kelvin, autor do gol dos caras a 3 minutos do primeiro tempo, também tá próximo da bola. Shailon com a esquerda. Kelvin com a direita. É o Shailon que vai. Bateu direto pro gol. Kaique França. Espalma o goleiro da Ponte. Escanteio pro Atlético, escanteio pro Dragão, André. E mais uma. Dessa vez o Shailon meteu a canhota na bola. A bola tinha endereço certo. Meia altura no canto esquerdo do Kaique França. Providencial se esticou todo e de braço esquerdo mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Atlético. Lado direito, vem aí Bruno Tubarão na bola. Tubarão para fazer a cobrança do escanteio. O primeiro do jogo levantou, tocou na boca do gol, era pro Daniel. Sobe, não pega. A bola fica aqui na ponta. Vem ali o Tubarão com a bola. Perna direita, vem pro cruzamento. Chegou a zaga da Ponte, tirou. Voltou ali pelo meio. Ayrton, Daniel, Ayrton. A zaga da Ponte tira. Quem sabe o contragolpe da Ponte. É que o time da Ponte é uma leseira. Meu Deus, bola ali na ponta, bola para Luiz Felipe, vem Luiz Felipe, tem na ponta esquerda ali o Arthur pedindo bola, ele fez o cruzamento errado. E se ficar cruzando bola ali pro Eliel, não vai achar uma, né? No meio dos zagueiros da equipe do Dragão. Bola ali com o camisa número 8, Raudney vira, trabalha a bola ali pro Kelvin. Kelvin, autor do gol dos caras, vira o jogo da direita pra esquerda. Bola ali pro Jefferson, não tem marcação. Vem o Jefferson pra fazer o passe, virou, trabalhou no meio pro Kelvin, chuteira amarela pra ele. Ele vira o jogo, trabalha a bola pra Bruno Tubarão. Vem o Tubarão, trabalha a bola na ponta, ele abre o jogo pro Ayrton lá na ponta direita. Fez a finta, vai pra linha de fundo, cruzamento, escanteio. Pegou no Arthur. Escanteio pro Atlético, segundo no jogo. E de novo o Ayrton pelo lado direito. Foi cruzar, a bola bateu na zaga da Ponte, foi pela linha de fundo. É mais um escanteio, o lado direito favorece a equipe do Atlético Goianiense. Vem para a cobrança o camisa número 18, Ayrton na bola. Ayrton, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Atlético, para a equipe do Dragão. 1 pro Dragão, 0 para a Ponte, é o segundo escanteio do jogo. O Pombo gosta de conversar, hein? Esse é o primeiro pombo falante que eu vejo na minha vida. Já vi papagaio falante. Pombo não. Ayrton para a bola, quase 29. E ele continua conversando, velho. Continua batendo papo.
O Pombo gosta de uma resenha. Rapaz, que coisa, olha lá. Chamou ali o Kelvin, E agora chamou vai. o Daniel também. Aí o Elvis vai conversar ali também com outro jogador da equipe do Atlético. Oi. Me parece que ele tá esperando alguma coisa do VAR. Vamos lá. É escanteio para a equipe. Mas tá conversando. Conversa, vai lá. De novo, ó. Vai lá, conversa. Tá combinando jantar. Podia Qual trocar, né? churrascaria? Diego Papagaio Lopes. É falta, escanteio para a equipe do Atlético. É o segundo escanteio no jogo. Aliás, só 2 escanteios, né? Pra bola. Ayrton levantou. Segundo pau. Sobe a zaga. A bola voltou pro Daniel. Vai queimar dali pro gol. Pra fora, ela vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra ponte. André. O Daniel acabou pegando mal na bola. Ele matou no peito. Quis mandar de sem pulo. Mas o sem pulo dele acabou só indo o pulo e o sem pulo. A bola pela linha de fundo, tiro de meta para a ponte, continua 1-0, o Dragão vence em Goiânia. Informação para Bebidas Potino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no WhatsApp 989-89-3526 em Goiânia, né? Eu falei aqui da última vitória da Ponte Preta, né? Última vitória da Ponte foi em 2012, né? Portanto, já são 11 anos que a Ponte não sabe o que é vencer o time do Dragão, o time do Atlético Goianiense. Rapaz, faz tempo, hein? Mas faz muito tempo. Dia 2 de setembro de 2012, a última vez que a Ponte Preta venceu o time do Atlético Goianiense. Bom, o jogo tá parado ali, tem jogador do Atlético caído, dá tempo de girar um placar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O Bolacha já meteu o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior da Essência FM em 102,5, 98,5. Também do portal Araraquara News, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, te contei não, 31 minutos, 31 passados do primeiro tempo. Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina desse mundo, porque o tempo passa 14 para terminar o jogo no primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para Atlético de Goiás, que vem bola aqui pela ponta, daqui a pouco completa o giro. Bola pro Shailon, ponta esquerda, trouxe a bola pra perna direita, vira o jogo, trabalha ali pro Kelvin. O Kelvin agora vem na ponta esquerda. O Ayrton foi lá pra direita. Ele faz o passe no meio. Vai queimada ali, bateu direto pro gol. Renato Kaique. Canto direito. Espalma o goleiro da Ponte. Escanteio pro Dragão, André. E de novo, na meia-lua da grande área, a zaga da Ponte aberta. O Renato soltou a perna direita do canto, meia altura no canto direito. Nova defesa do Kaique França, se esticando todo pela linha de fundo. Dessa vez o escanteio é lado esquerdo. Vem aí para a cobrança o camisa 10, Shailon na bola. Shailon para fazer a cobrança, o Kelvin também tá por lá, camisa número 7, o Kelvin com a perna direita, Shailon com a esquerda. É o Shailon que vai, 32, primeiro tempo 1-0, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Gasal apareceu sozinho, meteu a testa, quase o segundo gol dos caras, hein, André? E de novo, escanteio bem cobrado pelo lado esquerdo pelo Shailon, subiu no terceiro andar, no meio da zaga da Ponte, que apenas ficou olhando como está até aqui no jogo. Terceiro andar subiu o Gasal, testou forte por sobre a meta de Kaique França. Quase o Atlético faz o segundo em Goiânia. Vamos completar aqui o giro do placar ao vivo, Futebol Interior Série B, Campeonato Brasileiro. Na quarta abertura da 13ª rodada, CRB e Ituano empataram em 2-2. Ontem o Sport venceu o Juventude 3-0, domingão, 18 horas. Lucas de Souza transmite Guarani e Vitória. Essência, a frequência da vida. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, ô Frank. Que várzea esse time da Ponte, hein? Só dá Atlético 1-0 pros caras. Ô Carlos, a Ponte é uma vergonha, né? Uma desorganização tática, uma bagunça dentro de campo. Olha lá. Olha o Atlético, bola pro Shailon, linha de fundo, na grande área tem jogador do Atlético caído, os caras não param o jogo, né? Aí quando a Ponte pegar a bola, eles vão querer que param. Bola ali pro Leonardo, escanteio. A bola sai, vai embora, linha de fundo, escanteio pro Atlético, é o quarto no jogo, André. E o Leonardo não conseguiu acompanhar o tempo da bola, acabou furando o corte, a bola foi pela linha de fundo, é mais escanteio. Lado esquerdo favorece o Atlético, quando no lance anterior o Matheus Silva acabou acertando o camisa número 9, o Daniel, que está aí caído dentro da grande área da Ponte.
Vamos ver o que o árbitro vai dar. O lance foi fora da grande área, foi na altura da meia-lua da grande área, frontal à meta de Kaique França. Jogo paralisado. Continua. Olha o Atlético. Escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do camisa número 5, Renato, pra fora. Pega ali o Kaique França, sai do gol pra fazer a defesa. E o Valentim ficou pé da vida, hein? Ficou bravo o Valentim. E eu acho que é com o VAR, né? Que o VAR não chama. Ele queria agressão. Achei que ali foi mais contato mesmo. Eu acho que aquele primeiro lance lá do Matheus, se eu tô no VAR, apesar de ser ponte pretano, eu marcaria o pênalti, chamaria o árbitro pra ver. Esse aí, achei que foi bem lance de jogo mesmo. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp, 989-89-3526, 989-89-3526. Eu tava falando aqui dos confrontos, né? Em Goiás até agora são 10 jogos, 5 vitórias do Dragão, 4 empates e só uma vitória da Ponte lá em 1971, naquele torneio lá de Goiás. Né? Então, quer dizer, freguesaço mesmo a Ponte do Atlético Goianiense. Tá 1-0 pros caras. E tem uma falta aqui pela ponta esquerda. Meu comentarista pegou o microfone, mas agora não dá pra falar, porque tem falta. Falta pros caras. Shailon pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. E trombaram ali Matheus Silva e Arthur. Deus do céu, que coisa horrorosa. Vem ali o Naldi, tira errado, a bola volta pro time da Ponte. Vem o Dudu, ganhou essa bola pra Ponte aqui na ponta direita. Quem sabe o Dudu? Eu um dia vou ver esse Dudu fazer um bom jogo pela camisa da Ponte. Pegou o microfone na mão, fala do jogo e já comenta aí, viu, o Frank? Carlos, eu estou extremamente preocupado com o time da Ponte Preta. Totalmente bagunçado dentro de campo. Os jogadores estão... Carlos, o que me assusta é que quando a bola tá com a Ponte no ataque, os jogadores não sabem o que fazer. Você falou do cruzamento para a área, ele cruzou porque ele não sabia o que fazer com a bola. Gente do céu, que raio de treinamento é esse? Felipe, você me perdoa, amigo, mas não dá. E, Eberlin, se não mexer, é Série C, amigo. Eu não tava falando isso, não. Mas não dá, né? Não tem condições, gente. A gente não é bobo. Ô, Frank, como é que é? Chispa? Chispa! Mas vocês estão muito confiantes, não tem esse negócio não. Pode tomar 7-0 aí que o Felipe Moreira é o técnico. Amarelo. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Macaca. Bola com o Leonaldi. Leonaldi tenta fazer o passe do meio, chegou a zaga pra tirar, a bola voltou, Leonaldi na ponta esquerda. Bola na ponta pro time da Macaca, bola pro Dudu. Trouxe a bola pra perna direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Gazan mete a cabeça na bola ali, Gazal. Não é com N, é L no final. Amarelo pra quem, André? Amarelo para a camisa 7, o autor do gol, Kelvin, para o Atlético Goianiense. O primeiro amarelo do jogo para o Atlético. Informação para Plano Alimentos. Bom, Ponte Preta, e olha a Ponte, olha a Macaca, Matheus Silva. Vai queimar dali pro gol. Rapaz, ele tava quase que no meio campo. O Diego Loureiro apareceu no jogo pela primeira vez, André. Pela primeira vez. Chute forte de perna esquerda do jogador Matheus Silva da Ponte. Bem postado, canto direito. Fez a defesa o Diego Loureiro e já repôs. Continua 1-0, Dragão vence em Goiânia. Informação para Ridier, comunicação integrada. Mais do jogo, são 2 jogos pela Copa do Brasil em 2012. Ponte Preta e Atlético Goianiense jogaram os 2 jogos 2-1. 2-1 para a Ponte no Majestoso, 2-1 para o Atlético no Acioli. E aí nos pênaltis a Ponte passou de fase e venceu 4-3. São 8 jogos pela Série B, 4 pela Série A e 3 pelo torneio de Goiás lá em 1971. Portanto, são 4 torneios diferentes que já se encontraram. Ponte e Atlético Goianiense. Conosco, Essência FM 102.5, 98.5 também. Circuito das Águas em 98.5. Essência FM 102.5 para Campinas e toda a região. Abraço para o Rodrigo Lins. Hoje não estamos apresentando no FM o Noite 10, excepcionalmente em virtude da transmissão do futebol Atlético Goianiense e Ponte Preta. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br.
Vai participando, mandando mensagem pra gente no WhatsApp 989-89-3526. Para você que ouve pelas parceiras, né? Portal Araraquara News, nas rádios, MS e também Futebol na Canela. Se quiser interagir conosco pelo WhatsApp, 19, o código de área da região metropolitana de Campinas, 989-89-3526. Vem o Atlético, bola ali com o Kelvin na ponta direita, falta. Leonardi. Falta, vem bola na área da Ponte Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, quase 40 passados do primeiro tempo. 1 para o Atlético Goianiense, 0 para a Ponte. Gol do Atlético foi do Kelvin. A 3 minutos do primeiro tempo, falha do Tomás Kaique. E o Shailon vem para fazer a cobrança da falta. O camisa número 7, o Kelvin, também está por lá. É o Kelvin, não, é o Shailon mesmo. Só um na barreira, o Elvis na barreira. Ele fez o passe, jogada ensaiada para o Kelvin na ponta direita. Vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Dudu vem na marcação, para cima dele. Escorrega na bola, mas não pega, a bola voltou pro Shailon, levantou, tocou na grande área, Kaique França! A bola veio pra cima do Kaique, ele espalma, tira dali, voltou pro time do Atlético, joga como quer, o Atlético, bola pro Haldane, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega ali o Amaral, Felipe Amaral, chega, tira, e aí ficou pedindo falta, o Pombo marca. É falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, MS Web Rádio. Rádio Futebol na Canela. Essência FM 102,5, 98,5. E também Portal Araraquara News. Rádios parceiras, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Passamos de 40, 40 e 30. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. 4:30 para terminar o jogo no primeiro tempo. Mais acréscimos aí do Pombo. 13ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro no Acioli. Dragão 1, Atlético Goianiense 1, Macaca, Ponte 0. Na quarta-feira, abertura da rodada, 13ª, a CRB e Ituano empataram em 2-2. Ontem, o Sport enfiou 3-0 do Juventude. Domingo, às 18 horas, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza transmite Guarani Vitória. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. O Atlético vinha, a bola aqui pro campo de ataque. A zaga da Ponte tirou, a bola voltou ali pelo meio. Vem o Luiz Felipe, toca a bola pro Everton. O Everton fez o passe, não tinha ninguém da Ponte. Pra você ter uma ideia, o Leonardi vem pegar nessa bola aqui. Ele trabalha a bola, Renato ganha a bola para a equipe do Atlético Goianiense. Toca a bola para Diego Loureiro. Trabalhou uma vez no jogo, um chute quase no meio da rua do Matheus Silva. Sobe a zaga da Ponte, Tomás Kaique, mete a cabeça na bola, tira. Bola voltou pro time da Ponte, bola para Felipe Amaral. Vai Ponte. Eu duvido que com o Hélio dos Anjos a Ponte ia ter essa leseira aí. Bola ali pelo meio, trabalha a bola Macaca, a bola pro Dudu na ponta esquerda. Toca a bola pro Arthur. Arthur vem na disputa de bola com o Tubarão. Ganhou a bola para a equipe da Ponte, tá na ponta esquerda o Arthur. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Tentou passar no meio, né? A lei da física ainda não tem como ainda você conseguir passar no meio, né? Se são dois corpos, né? A não ser que seja a sua alma, mas dois corpos físicos não dá, né, Arthur? Para passar no meio do outro jogador, perdeu a bola voltou aqui pela ponta direita. E agora o árbitro para pegar uma falta do zagueirão da Ponte em cima ali do jogador da equipe do Atlético Goianiense, o André. E foi agraciado com amarelo. O Tomás chegou ali em cima do camisa número 18 da equipe do Atlético Goianiense, que é o Ayrton. Mais um amarelo no jogo, o segundo, primeiro para jogadores da Ponte. Kaique, camisa 3, aliás, o Tomás Kaique, camisa 13, amarelado. Informação para a Jump Esporte. Eu não entendo, cara. O Edson deve estar treinando muito mal, porque o cara foi titular em quase todos os jogos, né? Nas 10 primeiras rodadas. Um por vez o Matheus Silva não jogava, outro por vez não jogava o Fábio Sanches, e o Edson era o titular. Aí o Felipe Moreira, com 2 semanas de treinamento, coloca o Tomás Kaique pra jogar. Eu não entendo. Vem o time do Atlético, bola na ponta direita, ali o Ayrton, disputa de bola com o Arthur, melhor pro Arthur. Ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola no meio, bola pro Dudu, Dudu ganha. Tira essa bola daí, ô Dudu, tira essa bola daí, meu filho. Toca a bola no jogador da equipe do Atlético Goianiense, a bola sai pra lateral, é lateral pra Ponte, ninguém aparece.
ninguém vem pro jogo, o Elvis de tá cabeça ganhando. Elvis de cabeça baixa, aí deixa o Dudu lá, toca a bola pro Arthur, parece que estamos ganhando de 70-0 o jogo da equipe do Atlético Goianiense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ah, meu Deus, não tá fácil não, hein? Como diria Marcelo Corsato, é osso, muito osso, e osso daqueles bem duro mesmo, sabe? Não tá fácil não. Ei, Ponte, me ajuda a te ajudar. Vem o Atlético, bola aqui pro campo de ataque, era pro Kelvin, forte demais o passe, ela saiu. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Ô Frank, vamos chegar a 45, já a placa de acréscimos. Eu vi ali na placa 6, viu, André? Mas não subiu ainda, tá? Eu vi meio de relance ali. Vamos aguardar, o André Luiz vai informar. Lateral para a equipe da Ponte lá. Ponte já perdeu a bola. Bola pro Kelvin, daqui a pouco o Frank fala, trabalha a bola pro Daniel. Vai queimar dali, perto da direita, bateu pro gol, Matheus Silva. Tira dali, a bola vai sair pra lateral. Vai, Frank, fala do jogo aí. Carlos, que time sem vontade, ninguém parece que quer jogar. Que time sem vergonha. Quem tenta jogar, não tem o que fazer, Carlos. A Ponte não tem uma jogada de ataque. É a bola do adversário toda hora em cima da defesa da Ponte. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu não queria falar isso. Mas o seu Felipe Moreira pode chispar, não dá. O time... Acabou o jogo ainda, vem Ayrton na ponta direita, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, tocou, bola pro Jefferson, vai queimar, daria uma bomba pra fora. Passa, vai embora. Mais 6. Vai, Frank, completa aí. O Felipe, Carlos, ele tá totalmente perdido, a realidade é essa, a Ponte não tem padrão de jogo. Quando a Ponte tá no campo de ataque, os jogadores não sabem o que fazer, Carlos. Ele vai extenuar o Eliel, o Dudu tá correndo que nem um louco, não consegue receber uma bola em condição de tentar fazer uma jogada, e o Elvis totalmente perdido no meio. O time tá bagunçado, Carlos, tá terrível. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Deixa eu informar aqui, Andriele tá desesperada aqui no chat. Quantos escanteios? Foram 4 escanteios pro Atlético, tá bom? Ô Andriele, Danilo Silva, vamos, nega véia, pelo amor de Deus. Ronaldo Neto, então, como o presidente não vê isso, o único técnico que vai conseguir fazer esse time jogar é o Brigatti. Esse Felipe não é técnico. Neuri Menezes, qual é a função do Luiz Felipe em campo? Corre errado o tempo todo. E vem os caras, a Ponte não tem sossego. Kelvin na ponta esquerda, bola pro Jefferson, vai pro cruzamento. E olha que o Atlético não ganha 6 jogos, hein? Tocou a bola pro Shailon, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, mais uma vez o Atlético chegou. Só dá Atlético no jogo, né, André? E de novo, cruzamento pelo setor esquerdo. O Shailon, ele ainda teve o tempo de escolher o canto, mandou de perna esquerda, a bola passou à direita de Kaique França, foi embora. Tiro de meta para a Ponte, mais 6 minutos. Vamos até a 51 nesta primeira etapa. O Wilson Correia fala aqui. Wilson, eu não vou colocar essa mensagem no ar, né? É porque aí é incentivar a balbúrdia, né? Mas não, acho que não. Eberlin diz que daria chance até o retorno após a paralisação. Diz que seriam os 15 dias necessários para o Felipe Moreira acertar o time. Aí ele põe um kkkk aqui. Tá dizendo o Osmar Dangar. Eberlin é Ponte Pretano mesmo? Tá dizendo o Edilson Roberto. Sim. O Wilson Correia, preocupadíssimo. Tá o Wilson Correia. Você e toda a nação, viu, Wilson? Não tá fácil, não. Ô, produção, me diga quantos teaser ainda tem que soltar aí que eu tô perdidaço, viu, produção? Perdidaço. 47. Vamos até 51. Rapaz, tudo isso. Elvis pra bola. Vai pro levantamento na boca do gol. Diego Loureiro falhou, pegou. Meu Deus. Quase que ele entrega pra nós, hein? Bem que poderia, né, André? Mas não deu, né? Deus do céu, olha, faz tempo que eu não vejo uma dessa, hein? Saiu muito mal do gol, Diego Loureiro. Acabou fazendo a defesa em 2 tempos e o Matheus Silva tava lá pra tirar o pão da boca dele. Continua 1-0, o Dragão vence em Goiânia. Informação para Restaurante do Dadá. O Atlético não quer deixar eu pagar os teaser não, hein, rapaziada. Depois o comercial pega no meu pé aqui. Haldney na ponta direita, trouxe a bola ali pro Ayrton. Ayrton, perna esquerda, virou, trabalhou bola pro Shailon. Joga sem marcação, Shailon. Ó, joga aí, Shailon.
Joga aí, ele é bom de bola. Pelo meio, toca a bola pro Kelvin. Kelvin na bola para o Jefferson. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, bateu o Silbert. Se a Ponte não tomar o segundo gol agora no primeiro tempo, for pro intervalo, empatando o jogo. Ô, glória, amém. Bola pro time do Atlético. Saiu a bola. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Bolacha, fica esperto aí, Bolacha, que eu vou chamar o outro em 30 segundos. Murilo Melo, esse técnico conseguiu acabar com todo o trabalho do Hélio e depois querem falar de TC10. Quem paga pra sofrer, diz ele aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. 49, segundo tempo, primeiro tempo, vamos até 51, a Ponte perde. O Atlético Goianiense, o Dragão vence. Viviane Cristina, data FIFA complicou ainda mais a situação. Parece que eles aprenderam a jogar. Aliás, né, há um tempinho que a Ponte já não joga. A torcida da Ponte vai... é a mensagem do Wilson Correia. Tá lá a mensagem dele. Ebelin diz que daria chance nos próximos 15 dias. Tá dizendo o Osmar Dangar. Edilson Roberto também tá ligado com a gente. Osmar Dangar, Nerui Menezes, Ronaldo Lima, todo mundo ligado. Vem o time do Atlético, bola aqui pro campo de ataque. Shaila na grande área, foi pro chão. Ficou pedindo pênalti, o Pombo diz que não foi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Daqui a pouco o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. 3-1 nos 17 jogos. É o resultado que mais aconteceu entre Ponte Preta e Atlético Goianiense. 2 para cada lado. Vem o time da Ponte, bola com o Dudu. Na Ponte, o Dudu também é o seguinte, né? Ele já vai caindo, né, velho? Já vai caindo. Coisa estranha. Lateral pros caras, pra Ponte. O pior, Carlos, é que ele, nessa jogada, quem que aproximou para receber a jogada dele? Ninguém. Vem o Elvis, bate o lateral. Tá tão devagar a Ponte que o Elvis foi bater o lateral. O Arthur não conseguiu chegar, a bola voltou pro time da Ponte ainda. Foi pro chão, ficou pedindo falta, o Pombo não deu. 50 e 30, vem contra-golpe pros caras, contra-golpe pro Dragão. Bola pro Ayrton, Ayrton toca, bola pra Daniel. Daniel na ponta esquerda, vira o jogo. Trabalha a bola aqui pro Heron. Heron tem o Jefferson pedindo, livre, leve e solto pela ponta. Vem o Jefferson, fez o passe pro Shailon, sem marcação. Cruzamento, olha o segundo gol dos caras. Levantamento na boca do gol pro Daniel. Pra fora! Nossa Senhora do Majestoso nos ajudou. Ela saiu, foi embora, linha de fundo. Que perigo, André. E como ajudou. Detalhe que o passe preciso do Shailon. Ele levantou. O jogador Daniel meteu a cabeça na bola sozinho. Já com Kaique França batido, a bola passou à esquerda da meta do goleiro Ponte Pretano e foi embora. Continua 1-0, Dragão vence em Goiânia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Aponta o centro do gramado o árbitro Diego Pombo Lopes. Ele que é baiano, tem 36 anos e é fisioterapeuta. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. 1 pro Atlético, 0 pra Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Agora, nos Canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência! É comigo aqui. Muito bem. Começa o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. A produção diz que eu tenho mais um teaser, né? Pra pagar. É isso, produção? Chamei 4, tem mais um, então vamos lá, vamos chamar esse teaser aqui já para começar oficialmente o intervalo do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos lá, intervalo Iga do jogo. Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
O Edilson do Flamboyant mandou mensagem aqui no WhatsApp. Boa noite aos amigos. Time da Ponte sem personalidade, sem padrão e sem comando. Ô, André, jogadores todos já no vestiário, é isso, né? Isso, a Ponte no vestiário número 2, já ninguém mais no gramado do Antônio Ascioli, então, assim como os jogadores do Atlético. Intervalo de jogo confirma o placar a você com gol de Kelvin aos 3 minutos da primeira etapa. O Atlético Clube Goianiense vai vencendo a Ponte Preta por 1-0, Corsato. Muito bem, descanse, André. Daqui a pouco você volta para todo o segundo tempo. 7 minutos para as 8 horas da noite. É o horário de Brasília, no Mato Grosso do Sul. 18h53. Frank Francisco, 2 mensagens aqui para você, ó. E eu quero que você faça o comentário antes do intervalo. O José Maduro coloca aqui, ó. Manda esse suposto técnico pra rua. O cara parece que vai numa festa, fica ali assistindo o jogo, todo arrumadinho, passando a mão no cabelo toda hora. Eu não vou poder ler o restante aqui, Zé. Murilo Melo. Meu Deus, podemos aguardar o pior. Podem trazer Messi e Cristiano Ronaldo, com esse técnico aí não dá. E aí, o Frank, e essa mensagem aqui do Edilson no Flamboyant? Time sem personalidade, sem padrão e sem comando. Resumindo aqui a mensagem do Edilson. Estamos lascados. Concordo em gênero, número e grau, Carlos. Infelizmente. A Ponte, quando ela consegue passar da meia cancha, você ainda cantou a bola aqui. Desce Luiz Felipe, olhou, cruzou na área, corta a zaga. O tamanho do Eliel, você tentar jogar a bola para ele ganhar da zaga vai ser difícil. E não tem outra alternativa. A Ponte talvez, Carlos, com alguma bola parada ainda possa ter aí a sorte de tentar um gol. É que a gente é muito Ponte Pretana, né? Porque o que a gente viu no primeiro tempo, porque bola não tomou mais. Por Deus. 1-0 saiu barato, o resultado é justíssimo, e vou dizer mais, 1-0 foi pouco, hein? O Kaique, além de pegar boas bolas, essa que o centroavante perdeu aí agora, Carlão, amiguinho, não vai ter outra dessa teve não, a hein? cabeçada do Gasal também, Deus do céu. Bom, aqui no YouTube, já virou aqui o Atlético, né? Com esse futebolzinho da Ponte. No YouTube, 110 votos, Atlético Goianiense 52%, Ponte Preta 34%, empate 14%. Eu não consigo entender as contas do YouTube, mas também não vou ficar aqui entendendo. É 100%, tem que dar 100%. Não pode dar 101%. Ô YouTube, meu filho, faltou na aula de matemática, YouTube. Vamos pro intervalo. Depois do intervalo a gente volta com mais de 1 pro Atlético Goianiense. Tô sem paciência até com o YouTube. 1 pro Atlético Goianiense, 0 pra Macaca Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. 7h, mais 59 minutos, 7h59, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta perde para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. O Romildo Queiroz tá ligado Futebol com a gente. Interior. Opa, Tá com quer soltar o fome e comercial não de quer novo? sair de casa? A produção hoje Chama tá o Dadá que a desesperada, gente hein? entrega. Essa produção hoje tá demais, hein? Segura aí, produção, daqui a pouco eu vou chamar o intervalo. No telefone, tá? Calma, o pessoal do comercial, né? 3242 Que pediu pra você, né, soltar, né? Fala, solta logo que o Corsato não paga meus comercial. Calma, produção. Calma que a gente já vai soltar. O Ronaldo Queiroz, o único jogador que salva é o Kaique França. Celso Fittipaldi, passou da hora do Marco Eberlin ter a atitude de um verdadeiro presidente, mandar embora o treinador. Tá dizendo ele aqui, mensagens no YouTube, no nosso Facebook. Tá longe aqui a mensagem, daqui a pouco eu vou pegar mais mensagens. Frank, um minutinho pra você resumir aí o primeiro tempo, 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Se é para resumir, Carlos, então vamos lá. A Ponte fez o de sempre, não jogou nada. O Felipe, em todos esses dias de paralisação, aquela esperança que eu tinha de ser surpreendido, não aconteceu, Carlão. Ele consegue complicar as coisas. A Ponte não tem padrão. Quando chega no campo de ataque, quando consegue chegar no campo de ataque, não há uma jogada ensaiada, não há uma alternativa. Ou é na base da individualidade, ou tentar cruzar a bola na área. Na individualidade, me perdoem, com os jogadores que tem em campo, a gente só pode esperar do Elvis e se conseguir sobrar uma bola para Eliel. Fora disso, Carlos, difícil. Então, até aqui, eu cravo. Resultado justo para o Atlético, a vitória do Atlético até aqui, e ficou barato, Carlão. Deixa eu abraçar aqui o Marcelino Fernandes, times de Campinas sem diretoria, competente, abraços, o Ronaldo Queiroz, Brigatti ao Sérgio Guedes, o Roger, traz qualquer um que o time, acho que ele quer dizer que o time vai melhorar, é o Rafael Matias que tá com a gente, não tá fácil, viu, Rafael? Felipe Silva, esse time vai dar a volta e subir, sendo campeão ainda, rapaz, queria ter esta... queria ter toda esta coisa. Como é que fala, o Frank? Perdi até a palavra. A Ponte faz eu perder até a palavra. Eu queria isso ter muita positividade. Isso, queria ser tão positivo quanto ele. Olha, Carlos, que positividade, hein, amigo? O que deve estar passando na cabeça desses péssimos jogadores? Parece que estão fazendo de tudo pra Ponte se dar mal. O que esses caras têm contra a Ponte? Ô, Carlos, oi. Eu queria só pedir uma coisa pro torcedor. A gente tem sempre que entender. E eu vou continuar batendo nessa tecla, porque hoje a gente vive um mimimi na nossa sociedade ridículo. E eu não vou mais me calar, Carlos. A culpa não é do jogador torcedor, a culpa é de quem botou o cara lá dentro. E vamos lembrar que a maior parte dos jogadores que estão aí são os que participaram da Série A2 na mão do Hélio. E esse time na mão do Hélio rendia. O problema é que na mão do Felipe, os caras não conseguem jogar. E outra coisa, veja quantos meninos da base estão aí, Carlos. O banco de reservas hoje, cheio de meninos. Agora, torcedor, a gente tem que cobrar de quem tem que cobrar. Eu vou cobrar do Eberlin sempre. O discurso está pronto pro Felipe Moreira. Porque ele conhece futebol
E tá de brincadeira, né? Falar pra gente que o Felipe vai conseguir superar, Carlão. O discurso tá e pronto, recuperar. Felipe. Não dá. 56% de posse de bola pro Dragão, 44% pra Ponte, 13 finalizações do Atlético, 4 da Ponte, no gol só uma da Ponte, que foi aquele traque do Tomás Kaique, o 5 do Atlético, 4 escanteios pro Atlético. E é isso os números da partida. Intervalo, voltamos já pro segundo tempo de 1 pro Atlético, 0 pra Ponte, Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5, MS, Web Rádio, Rádio Futebol na Canela e Portal Araraquara News. Aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Estamos de volta, 8 da noite, mais 6 minutos. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Diego Pombo Lopes da Bahia. Tem bola rolando nos canais Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Bola rolando, Campeonato Brasileiro, Série B. Vamos pro segundo tempo. Vai, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Vai, macaca. Informação. Vai, macaca. E macaca, busca esse empate aí, macaca, pelo amor de Deus. Vamos lá, André, informação. As duas equipes são as mesmas para a segunda etapa, apenas a alteração que o técnico Alberto Valentim fez na primeira etapa, tirando o Luiz Fernando machucado para a entrada do 18 Ayrton. Na Ponte não mexeu, continua 1-0, Atlético vence no Antônio Ascioli. Bom, a Ponte não mexeu, o Atlético só aquela do primeiro tempo, né, que foi o Ayrton na vaga do Luiz Fernando. O Ayrton na vaga do Luiz Fernando, que saiu contundido. E a Ponte não mexeu. Vem bola pro campo de ataque. Olha pro Eliel, Diego Loureiro. Se atrapalha o goleirão ali. E só tava o Eliel no ataque, hein?
joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, lateral cobrado, o Elvis toca a bola ali pro Dudu, Dudu na ponta, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, tá na grande área, fez o passe e voltou, trabalhou pro Elvis, capitão da Ponte pela direita, troca a bola para Felipe Amaral traz a bola aqui pro campo de ataque, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Arthur tenta tocar a bola aqui pro Dudu não conseguiu fazer o passe, a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem o Dudu para fazer a cobrança do arremesso manual, toca a bola aqui pro Arthur tocou a bola aqui no meio, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Eliel, meia esquerda, campo de ataque, Ponte, Atlético Goianiense, tá 1-0 pro Atlético, Leonaldi, levantamento na boca do gol, pro Everton, chega a zaga para tirar, a bola voltou, bola para Leonaldi tá aqui na meia direita, campo de ataque, Ponte vai pelo menos tentando sufocar o Atlético, porque perde o jogo. Bola com o Tomás Kaique. O zagueirão tá no campo de ataque, toca a bola para Leonaldi pro Arthur para Tomás Kaique. Vai virar o jogo da ponta esquerda para a ponta direita. Matheus Silva para Elvis. Elvis vira o jogo, faz o passe, fez um bom passe lá pro Everton na ponta direita, na marcação, chega a zaga do Atlético. Tira, joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, tem pressa a Ponte. Bola aqui pro campo de ataque, falta. Ele marcou a falta? Não, mandou seguir. Bola pro Luiz Felipe volta essa bola aqui pelo meio. Trabalha a bola na ponta direita, bola pro Elvis. Elvis vem, quase 3 passados deste segundo tempo. 1-0 pro Atlético Goianiense pra cima da Ponte. O Kelvin marcou a 3 do primeiro tempo, vem Ponte. Olha o Leonardo, fez o passe, virou, trabalhou bola pro Meliel na ponta direita. Ele abre o jogo, vem cruzamento. Everton na marcação, Everton tem o Luiz Felipe pedindo bola. A zaga do Atlético tirou, a bola voltou com o Everton na ponta direita. Ele volta um pouco mais atrás, bola para Matheus Silva. Vai começar tudo de novo pro Kaique França, campo de defesa todo de amarelo, o goleirão da Ponte sai jogando com os pés, o goleiro da Macaca, perna esquerda, ele dá um bico na bola, põe bola aqui pra disputa, ele bola pro Luiz Felipe, sobe Jefferson, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta direita, lateral cobrado, vem pela ponta, vem a Macaca, Matheus Silva vai virar o jogo, da direita pra esquerda, só que jogou atrás aqui pro Arthur, o Arthur tem que voltar pra buscar, ele faz o passe pelo meio, quase 4 passados do segundo tempo, 1-0 pro Atlético, 13ª rodada, a Ponte não vence a 3 jogos, o Atlético não vence a 6, tá ganhando o Dudu, deixou passar, trabalhou bola pro Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, também essa jogada não vai dar certo, viu? Ô Frank, avisa lá que não vai dar certo, ele é baixinho, não vai dar certo isso aí, o Gé não tá no jogo, Frank. É impressionante, o Gé em campo não cruzam a bola, o Gé não está jogando, os caras jogam a bola toda hora ali no meio, na zona do Agrião. Ah, é brincadeira, gente, haja paciência, hein? Ah, não dá, não faz isso com a gente não, galera. O Ronaldo Queiroz tá pegando no pé do Arthur também, Ronaldo. Meu Deus. Arthur e Luiz Felipe não sabem nem matar a bola. Péssimos, coloca ele aqui. Pessoal que tá com a gente no Facebook, você pode mandar mensagem também aqui no nosso YouTube, tá? Manda mensagem no nosso YouTube. Ele não mudou ninguém, deve ter gostado do primeiro tempo, tá dizendo o Neuri. Só rindo pra não chorar, viu, o Neuri. O José, time do Atlético, não ganha 8 partidas. Estava esperando a Ponte para sair da crise. Eu falei 6 aqui, mas é 8, será? Vou ver aqui. O Wilson Correia, Hélio dos Anjos, volta, por favor. O Heron Santa Rosa, nesse domingo estarei comentando Mirassol e ABC pela Trampolim e Nova FM, narração de Jarbas França, reportagem do Marcos Oliveira, parceria vitoriosa com o Futebol Interior. Vem o time do Atlético Goianiense, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Kelvin pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta, para a equipe da Macaca fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Rangel tá dizendo aqui, essa derrota parcial da Ponte complica a situação da Macaca na Série B. A Ponte começou na 15ª colocação, né? Como é o único jogo, ela continua nesta posição. Mas, por exemplo, o Londrina pode passar a Ponte. A Chapecoense também pode passar a Ponte. O Tombense também pode passar a Ponte Preta. Ou seja, a Ponte pode ir para a zona do rebaixamento, perdendo este jogo nesse momento. O Atlético Goianiense, com essa vitória, está subindo. Está indo para a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos. O time do Atlético Goianiense. O ouvinte falou aqui 6 rodadas. Vou dar uma olhada aqui para ver se são 8 rodadas que o Atlético não vence. Na minha marcação são 6. Pelo menos o que eu vi são 6. São 6, São 6 rodadas, né? Mas vou procurar aqui já no Placar ao Vivo Futebol Interior e trago aqui qual foi a última vitória do Atlético Goianiense. Na 8ª rodada perdeu,
Vamos ver aqui. Na 7ª rodada, empatou com o Avaí. Venceu o Vitória, fora de casa. A última vitória do Atlético foi na 6ª rodada. O Vitória fora, então é isso, né? Não tem 8 rodadas, seria 14, é isso mesmo. São 6 rodadas sem vencer. Bola para a equipe do Atlético Goianiense, então são 6 mesmo. 6, a última vitória foi contra o Vitória em Salvador, pelo placar de 3-2. De lá para cá, essa era a rodada de número 6. Portanto, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Estávamos certos, André. São 6 rodadas sem vencer da equipe do Vitória, da equipe do Atlético. Está vencendo agora o time do Atlético. Tem mais um escanteio. É o 5º escanteio do jogo. A Ponte teve um jogo contra o Sampaio Corrêa, que a Ponte também não teve nenhum escanteio. Né? E agora estamos já com 7 minutos do segundo tempo, a Ponte não tem nenhum escanteio. Kelvin pra bola, 5º escanteio no jogo, levantou, tocou na boca do gol, chega! A zaga da Ponte, o Gasal meteu a testa na bola, a zaga da Ponte chegou para tirar. Esse é o 5º escanteio no jogo. No primeiro tempo foram 4, né? E agora mais um pro time do Atlético. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. A verdade é a seguinte, a Ponte Preta regrediu, né? Com o Hélio dos Anjos, o time pelo menos corria, né? Esse time da Ponte hoje não corre, não tem esquema de jogo, não tem tática. Ou seja, estamos lascados. O Akira Miyamoto diz aqui, Corsato, com a ajuda de Nossa Senhora do Majestoso, iremos fazer o gol. A Nossa Senhora do Majestoso vai ter que trabalhar mais uma vez. Um milagre. Bola pra Ponte, na ponta direita, bola pro Everton. Everton escorregou, conseguiu dominar, tocou a bola aqui pro Elvis. Elvis tenta fazer o passe errado. Aí vem o Matheus Silva, meu Deus. Olha o que fez o Matheus Silva. Pegou o jogador do Atlético Goianiense e pintou pra ele, hein, André? E ele dá risada ainda. Ele fez uma falta catastrófica em cima do jogador do Atlético, que está se contorcendo em dores no gramado, e ele toma amarelo e dá risada ainda. É isso que não dá para entender. Cartão amarelo para Matheus Silva, camisa 4 amarelado. É o 3º no jogo, o 2º para jogadores da Ponte. Informação para a Construtora Patriani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Falta pro Atlético, bola pro Kelvin. Kelvin toca a bola ali na ponta, na marcação. Falta! Chegou o Tomás Kaique agora, hein? Meu Deus, e ele já tem cartão, Tomás, hein? Já tem cartão, pegou ali o jogador da equipe do Atlético. O jogo tá parado, é falta pro Atlético Goianiense, André. E o árbitro deu um desconto pra ele, porque se desse o amarelo, era o 2º, ele iria automaticamente para o chuveiro. Falta frontal à meta do goleiro Kaique França, que vai levar perigo à meta da Macaca. Informação para a Iga Atacado. Isso aí é culpa do treinador, né? O Tomás Kaique não joga mais do que o Edson, né? E aí o treinador tem culpa nisso, né? Porque ele tá lá, ele tá vendo os treinos, né? O Tomás Kaique não joga mais que o Edson. E a gente já fala isso há muito tempo, né? Aí é o pior jogador da Ponte em campo. E olha que a Ponte tem nego ruim jogando hoje, hein? O Tomás é o pior jogador da Ponte, Frank. É o que eu falo, Carlos. Infelizmente, não é possível a gente defender o Luiz Felipe, o Felipe Moreira. É impossível. Ele faz umas opções absurdas. O Carlos matou a charada, gente. Falta pra equipe do Atlético. Vem pra bola ali o Kelvin. Jogada ensaiada, tocou bola pro Ayrton, vai queimar dali, bateu pro gol. Foi travado. Foi travado pelo Dudu, rapaz. O Dudu pelo menos tá correndo, né? Bola ali na ponta, abre o jogo, trabalha a bola pro Kelvin, autor do gol dos caras, toca a bola ali, Arthur, vem na marcação, vem essa bola pra Ponte, toca a bola pro Dudu, vem o Dudu, tem 3 na marcação pra cima dele, 1 ele passa, 2 ele passa, no terceiro ele perdeu, Shailon ganhou pra equipe do Dragão, sai da ponta, vem pro meio, levou 3 na marcação, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Matheus Silva, e pegou no braço do Matheus. O Matheus tem cartão, mas aí foi involuntário, né? Você também dá cartão pro cara, né? Dá cartão pro cara porque tocou na mão involuntariamente, aí acho que não, né? Mas ele já tem cartão, tem que ficar com as barbas de molho. Se eu sou o treinador, eu tiro aí os zagueiros, viu, André? E o detalhe é que o Shailon fez um salseiro, hein? Ele passou no meio de 3 jogadores da Ponte, clareou, ele chutou forte, a bola bateu
no braço do Matheus Silva. O árbitro marcou a falta frontal, a meta pelo lado direito. Lance que vai levar perigo à meta de Kaique França. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Eu achei que agora o Pombo acertou, porque ele tava com o braço junto do corpo, né? Mas a bola bateu no braço dele, mas ele tava com o braço junto com o corpo, né? E não aumentou o âmbito do corpo. É falta pros caras e é perigosa, hein? 5 homens da Ponte na barreira. É o Shailon, meia esquerda pra bater. Shailon pra bola, correu, bateu direto pro gol, pegou na barreira. E era frontal, hein? A bola voltou pro Beron, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite o tempo porque ele passa. Ai, como passa! 12 minutos 30 segundos. Passados do segundo tempo, 32,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte perde, o Atlético Goianiense vence. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Domingo, 11 da manhã, tem ABC em campo com a Trampolim Nova FM de Natal, canais Futebol Interior, Mirassol e ABC, 11 da manhã com Jarbas França. E às 18 horas tem Guarani em campo. Lucas de Souza transmite Guarani e Vitória. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem o Atlético, bola pro campo de ataque, Shailon bateu pro gol, ela vai embora, liga de fundo, escanteio. Mais um pro Dragão, sexto no jogo, segundo no segundo tempo, André. E de novo, toque providencial no chute do Shailon. Matheus Silva pela linha de fundo, é lado esquerdo. O Dragão desce, quer o segundo gol no Antônio Ascioli. Shailon para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Haldney, o capitão. Ela foi embora, linha de fundo sem perigo. Tirou de volta pra Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Rangel tá dizendo aqui, ó, Jair Ventura e Guto Ferreira estão sem clubes. A direção da Ponte poderia escolher um deles. Patamar financeiro da Ponte, pelo menos o que diz o presidente, impossível. O Guto é mais de 200 mil. Jair Ventura, não acredito que seja menos que isso, não. E não sei se eles aceitariam, né, pegar a Ponte Preta. O Neuri, mas isso não é falta não. Não vai colocar o braço onde? Eu acho que falta Neuri. Inclusive, se fosse dentro da grande área, o árbitro ia dar pênalti, mas não é para cartão. Agora acho que falta, não tem discussão, né? Porque pegou no braço do jogador da equipe da Ponte. Agora é assim, né? Agora o cara não precisa ter a intenção de colocar a mão na bola, né? Se pegar no braço, né, já é falta. Mas eu digo pra cartão, né? Se fosse dentro da grande área, seria até pênalti, viu? Bola pra equipe do Atlético na ponta. Vem Kelvin, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Vem na marcação ali o Luiz Felipe, falta. Jogo tá parado, vem bola na área da Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Tomás Kaique deu um gol e mais 2 vales no primeiro tempo. A sorte é que os jogadores do Atlético erraram. Ele é pior que o Fabrício, meu Deus. Falta pro Atlético fazer a cobrança. Lembra dele, Carlos? Lembro. Fabrício Carvalho. Falta... Não, o Fabrício zagueiro. Não, o Carvalho era o centroavante, né? Esse era o Fabrício. Falta pra equipe do Atlético, levantamento na boca do gol, direto do Kevin pra fora. Quase que pega o Kaique ali de calça curta, hein, André? E na falta bem cobrada pelo lado esquerdo. De novo ele, Shailon, meteu o pé na bola, a bola passou por todo mundo, pelo Kaique França e foi embora à esquerda. Tiro de meta para o Atlético que vence 1-0 em Goiânia. Informação para Store Colchões. É o Fabrício Dornelas, aquele zagueiro, né? Que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, né? E veio para Ponte Preta e na Ponte foi realmente muito mal. Fabrício, Juan Renato... Jogadores que eu não tenho saudade nenhuma. Bola pro Elvis, Elvis trabalha a bola no meio, bola pro Eliel, tá sozinho também o Eliel. Levantou, tocou pro Dudu, perna direita, bateu pro gol, pega o goleiro.
Dudu bateu, tentou colocar no canto esquerdo do Diego Loureiro, que foi pra ela. Em 2 tempos fez a defesa, André. E na primeira, boa investida da Ponte no jogo. O Dudu viu o goleiro adiantado, tentou jogar por cima no ângulo superior esquerdo. Bem postado, o Diego Loureiro fez a defesa e já repôs. Continua 1-0, o Dragão vence em Goiânia. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Bola para a equipe da Macaca, vem bola aqui no campo de ataque. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, bola para o Arthur. Arthur fez o passe, valeu. Toca a bola para Felipe Amaral para Arthur. Arthur para Amaral, vai virar o jogo na ponta direita para o Everton. Quem sabe vai, Ponte. Vai, Ponte. Vai, Ponte. Everton para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Loureiro. Nas mãos do goleirão. Fácil pra ele, André. Nos cruzamentos que vem pelo setor direito, o goleiro Diego Loureiro acabou antecipando, fez a defesa, jogo paralisado, o jogador da Ponte ali, o Dudu tá sentindo, continua 1-0, Atlético vence no Antônio Ascioli. Informação para o Alvo Satoshi. O Monet Fernandes disse que baixou o som da TV e tá com a gente aqui no Futebol Interior. Obrigado, Monet, obrigado mesmo, obrigado aí pela audiência, obrigado por estar conosco. Olha o que o Júlio Tavares fez na cabeleira, hein, rapaz? Vai mudar. Eita! Ficou legal, cara. Ficou bacana. Eu espero que dê certo, né? A bala que eu gastei aqui pra tentar colocar os cabelinhos aí, eu vou pintar o cabelo daquela cor. Gostei, cara. Gostei. Júnior Tavares é um que vem aí, viu? O André, e vem mais um ali, né? E vem mais um. 17. Vai mudar por atacado. Vem o 17, o jogador Thales, o Júnior Tavares 22. Daqui a pouco, mudanças na equipe de Felipe Moreira. Vamos lá. Vai sair tá indo o embora Dudu, né? o 7, o Atamoto. Atamoto tá indo embora para a entrada do 22, que é o Júnior Tavares. Foi embora Dudu para a entrada do Júnior Tavares e foi embora o camisa número 10, Elvis, para a entrada do 17, o jogador Thales. 17, Thales está no jogo, 10, Elvis foi embora. Informação para Café Canecão. Agora que a torcida da Ponte vai pegar no pé dele mesmo, né? Porque tira um meio campo, né? O Elvis não tá jogando nada, mas pode sair alguma coisa dele. Quem que tá jogando alguma coisa aí? O cara me tira o Elvis, né? E aí coloca um lateral pra vaga do Elvis, né? Eu vou colocar aqui o Thales na vaga do Dudu pra não atrapalhar a vida do Felipe Moreira. Então Thales na vaga do Dudu, Carlos, e o Júnior na vaga do Elvis. Mas aí, deixa eu pegar aqui o Frank, aí que a torcida vai pegar no pé do cara mesmo. Time perdendo, ele coloca um lateral na vaga do jogador de meio campo, ô Frank. Carlos, às vezes eu tenho vontade de dizer que eu me nego a comentar uma substituição dessa. Que tem coisa no futebol. Mas que eu acho que não foi o Elvis que saiu, foi não. Foi o Felipe, o Elvis tá lá. Camisa 14. Menos mal. Aí sim, então desculpa. Camisa 14. Então desculpe a criticada que eu dei aqui. Quem saiu foi o Luiz Felipe. Aí sim, aí, né, é tipo assim, troca 6 por meia dúzia, né, porque o Luiz Felipe é lateral, o Júnior é lateral. Aí sim. Então tá bom, então tira aqui a crítica. Neuri Menezes, quem saiu foi o Luiz Felipe. Obrigado, Neuri. Valdir Macedo, graças a Deus, resolveu mexer. Quem sabe sai um gol. Tá dizendo aqui o Valdir Macedo. Falta pra... Porque, cara, quando o André falou Elvis, eu falei, não acredito. Porque a placa, a hora que subiu, ela tava meio... falta pra Ponte. André, Elvis pra bola. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Atlético pra tirar. Bola fica ali no meio. Agora vai ficar fácil pra ver o Júnior Tavares. Cabelo dele tá todo vermelho. A bola vai ficar na ponta direita. O Everton vai buscar. Pode completar, André. A placa, a hora que subiu, ela é bem ofuscante. A luz ela brilha muito. E aí acabei trocando o 0 pelo 4 pelo 0, então ratificando aí o camisa 14 de Luiz Felipe foi embora da Macaca. Mas quase que tipo tomar um remédio pra pressão aqui, velho. Júnior Tavares na vaga do Elvis, ninguém merece. Bola pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Ponte, a bola com o Thales. Thales volta essa bola pelo meio, bola pro Elvis. Tá no jogo, Elvis. Elvis volta a bola pra Matheus Silva. Eu tiraria também um dos zagueiros, o Tomás Kaique, se possível. Tem 2 com 2 cartão amarelo e o Tomás Kaique tá louco pra entregar a paçoca. Bola ali do Arthur, falta, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passamos de 20, quase 21 passados deste primeiro tempo. Desse segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. 24 para terminar o jogo. Antônio Ascioli, te contei não. Atlético Goianiense vence a 3 minutos do primeiro tempo. O Kelvin foi pra rede. Dragão 1, Macaca
0. Domingo tem Mirassol e ABC com a Nova FM e também a Rádio Trampolim. Canais Futebol Interior Jarba, França transmite o jogo. 9h30 da noite a transmissão nos canais Futebol Interior. E às 5 da tarde, Guarani e Vitória. Às 18 horas o jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora. Não foi eu quem fiz. Então vamos lá, Frank, agora certinho. Luiz Felipe sai, entra o Júnior Tavares. Sai o Dudu e entra o Thales. Carlos, o Júnior Tavares eu não colocaria, tá? Todo mundo aqui conhece minha opinião. Se fosse para fazer isso, eu teria tentado o Samuel Andrade. Mas será que vai jogar menos que o Luiz Felipe jogou hoje? Luiz Felipe foi um horror, hein? Qualquer um dos dois aí vai jogar mais, isso é fato. Júnior Tavares tenta fazer o passe ali pelo meio, já perdeu. E aí vem ali, o Arthur tá jogando bem avançado agora, hein? Foi bem avançado o Arthur. Aí vem o time do Atlético, bola ali com o lateral direito, Tubarão. Tubarão toca a bola aqui pelo meio, troca a bola para Haldney, o capitão do time. Enquanto isso, o Valentim só fez uma alteração, aquela lá no primeiro tempo ainda. Trabalha a bola o time do Dragão, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Dragão, na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol o Ayrton. Chegou a zaga da ponte, tirou, a bola voltou na ponta pro Shailon, vai bater pro gol, bateu, espalma, Kaique França, voltou, sobrou pro Atlético, vai fazer, bateu pro gol, é gol, não vale nada. Tá impedido. Jogador do Atlético tá comemorando. Ele não quer saber. Mas o auxiliar número 1, Paulo de Tarso Bregada, o baiano, tá anotando o impedimento do ataque da equipe do Atlético Goianiense. Eu quero ouvir. O Kaique França fez uma defesaça de novo no chute do Shailon. Impedimento, incompleto impedimento, né, André? É verdade, no chute do Shailon, linda defesa do Kaique França, mas já marcava aqui embaixo nas sociais, corre pelas sociais, o Paulo de Tarso Bregalda Gussen, é isso? Gussen? Fala só o Bregalda, tá bom demais. Bregalda tá bom demais, vamos lá, ele marcava já impedimento, bem marcado do camisa número 8, o Haldney. Informação para Ridger, nesse momento a Macaca faz mais uma alteração. Vamos confirmar aí, Felipe Amaral indo embora com a 8, entrando o 18, o Samuel. Samuel, 18 tá no jogo, 8 Amaral foi embora, informação para Bebidas Poti. Mais uma alteração no jogo, só para completar a informação aqui, o auxiliar número 1 é o Paulo de Tarso Bergalda Gussen. Ele é baiano, tem 41 anos, fisioterapeuta. Bom, daqui a pouco o Frank, assim que terminar de escrever, vai falar aí da alteração do Samuel pelo Amaral. Amaral saiu, entrou o Samuel. Pode falar, Frank. Amaral tava perdidinho também, Carlos. O Filipinho tá fazendo muita falta nessa meia cancha hoje, né? Olha que bobeira, Carlos. Vem o time do Atlético, bola com o Tubarão, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pelo Arthur, a bola saiu. Linha de fundo, escanteio pro Atlético. E no chute do Tubarão, último toque do Arthur, bola para a linha de fundo, lado direito, o Dragão aperta, quer o segundo gol do Antônio Ascioli, continua 1-0 para o Atlético Goianiense, informação para Café Canecão. O Marcelino tá perguntando aqui, Corsato, cadê o Everton, que era do Flamengo? Tá voltando de contusão, né? Tá na transição, departamento médico, físico, para voltar aos treinamentos. Escanteio para a equipe do Atlético, Kelvin, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça ali o Haldney, ele que fez inclusive o gol, né? Mas que estava impedido, e estava mesmo, depois da defesa do Kaique França, o árbitro anulou certinho, tá 1-0 pro Atlético Goianiense. Primeira participação ali do Thales no jogo, a bola sai para a lateral pro Dragão, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Dragão trabalha a bola aqui no campo de defesa, vem Renato com a bola, a Ponte já mexeu 3 vezes, pode parar o jogo mais uma vez, o Dragão mexeu só uma vez, pode parar o jogo mais 2 vezes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O Rangel tá dizendo aqui que a Ponte deve começar a vencer, o sinal amarelo tá
Alerta, faz tempo que esse sinal tá amarelo. Vem Atlético, bola aqui pro campo de ataque, Kaique França, sai da grande área, falta! Falta do Kaique França. Ele tá dizendo que o jogador não tinha direção do gol, né? E tomou amarelo. E toma amarelo, o Kaique era o último jogador. Aliás, o Kaique tava pendurado, tá suspenso, não joga contra o Ituano. Falta perigosa contra nós, André. É verdade, não joga contra o Ituano. Quarta-feira, 21h30, no estádio Dr. Dr. Novelli Júnior, em Itu. E lance favorável à equipe do Atlético. Não foi pênalti, foi fora da área. Mas ele não marcou pênalti, não. Não marcou pênalti, não. Foi fora da área. Marcou falta. Foi fora da área. O Frank tá falando aqui que ele marcou pênalti, ele marcou falta. Ele marcou falta. Olha lá, foi fora da área. Fora da área. Fora da área. A falta foi fora da área, ele caiu dentro da área, mas a falta foi fora. Vamos esperar aqui pra ver se tem o VAR no lance, né? Ele marcou pênalti, cara. Ele marcou pênalti. Tá de brincadeira. Ele marcou pênalti. Não, então, vamos ver, né? Se essa imagem é conclusiva aqui, né? A imagem que eu vi na lateral foi fora da área. A imagem que eu vi foi fora da área. Ele tá marcando o pênalti. Marcou o pênalti. Pênalti para a equipe do Atlético fazer a cobrança. É o Shailon que vai pra bola, o camisa número 10. O VAR tá olhando lá. Eu achei que foi fora da área. Vamos ver o que o VAR vai mostrar aí. O que você achou, André? Rapidinho. Eu achei que foi fora da área. E você, Frank? Muito fora da área, muito. Mas se foi fora da área, o VAR vai chamar, né? Se foi fora da área, o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho vai chamar e vai falar: ô Pombo, foi fora da grande área. A Ponte tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Tem pênalti para fazer a cobrança do time do Atlético. Parece que o VAR tá garantindo que foi pênalti, né? Porque não chamou, né? Vamos ver aqui. Ele vai dar uma olhada lá no VAR. Ele vai olhar o VAR. Ele vai olhar o VAR, né? Ele vai olhar. Não foi pênalti. Ele já marcou falta, Carlos. Ele já reconheceu o erro. E ele vai expulsar. Se ele não marcou, tá tirando o amarelo e tá dando o vermelho. E vai dar cartão vermelho. Aí tinha que escolher, né? Aí tinha que escolher. O que era ruim ficou pior. Era o último homem, né? Eu entendi aqui. O que ele fez? Mas peraí, ele vai olhar lá? Agora ele vai olhar? Meu no Deus. campo ele marcou o pênalti. Ô Pombo, você tá de sacanagem, né? No campo ele marca o pênalti. Digamos que o Pombo hoje está fazendo pombice. Aí agora ele pega e olha no VAR, não. Ele tá expulso o Kaique França. Não, ele anula o amarelo sem ver o VAR, ele dá o vermelho sem ver o VAR, agora ele vai no VAR. Tá de sacanagem, velho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E ele continua lá, olhando o VAR. Deixa eu chamar mais um teaser aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bom, vamos lá. A falta foi fora da área. Gente, eu já vi 300 vezes o lance e claramente foi fora da área, né? Claramente foi fora da área, não foi na área. Né? Mas ele vai olhar lá e ele ainda não tá ciente do que ele vai fazer. Ô Carlão, eu não é porque eu sou ponte pretano não, tá, gente? Mas no ângulo de trás do jogador do Atlético, ele pula a jogada. Atirou o vermelho. Ele tá de sacanagem, cara. Brincadeira, mas tá de brincadeira o seu Pombo, hein? Ele tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pô, por que não foi no VAR lá pra não passar essa vergonha, cara? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Resumo da ópera, não foi pênalti, foi falta e o Kaique França não tá expulso. Só amarelo mesmo, né, André? Que desprepara esses juízes, não, pelo amor de Deus. Ele deu amarelo cartão. Então, Carlos? Deu. Ele anulou o amarelo, deu vermelho, agora ele foi no VAR, voltou, anulou o vermelho e deu amarelo de novo. Então, confirmando amarelo para Kaique França, terceiro dele, não joga quarta-feira, 21h30. Doutor Novelli Júnior em Tuas, diante do Ituano, falta frontal à meta do goleiro da Macaca. O Edilson Roberto tá dizendo que foi pênalti, não foi, Edilson. A bola foi fora da área, cara.
Falta foi fora da área e o jogador não estava indo em direção ao gol, porque ele estava tirando pro lado direito. Falta pros caras. Kelvin pra bola, bateu direto pro gol. Ela sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vamos lá, aqui no nosso YouTube, o Antônio Pereira, o culpado não é o técnico. Tem jogador que não presta. Tá dizendo aqui o Antônio Pereira. Tem muitos, viu, Antônio? Mas o técnico pode ajudar. Edson Cláudio, será que a seleção brasileira não serve de exemplo? Sem técnico, tomamos 4 de Senegal. Ponte Preta sem técnico é Série C. Não. Bola pro Elvis. É pra correr mesmo essa bola do Elvis? Ô Naldi, é sério mesmo que você mandou essa bola pro Elvis correr, cara? É sério isso aí? Agora tem falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Neuri tá dizendo que o árbitro e o VAR acertaram, não era lance de gol claro. A bola foi pra linha de fundo. Também acho que acertaram tudo, né? Mas ele deu amarelo, depois desdeu o amarelo, deu vermelho, depois desdeu o vermelho, deu amarelo, Deus do céu. Bola na ponta direita, vem pro levantamento, pra ponte, era pro Matheus Silva. Vai chegar na zaga da equipe do Atlético, tira, mete o pé na bola ali o Tubarão. Joga a bola pra lateral, mas lateral pra ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos de 30, quase 33, passados do segundo tempo. 12 minutos para terminar o jogo, mais acréscimo. Vai ter um montão de tempo aí de acréscimo, porque o jogo ficou parado quase 5 minutos para esse lance aí. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Te contém não, Antônio Ascioli, 13ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. O Atlético vence, Kelvin marcou a 3 do primeiro tempo. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Domingo, 11 da manhã, tem Mirassol e ABC com Jarbas França e toda a equipe da Nova FM Rádio Trampolim de Natal. 18 horas tem Guarani Vitória, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudinei Corsi e Albert Cavalcante. Dão um recado aqui nos canais Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E a macaca mudou, André. Mudou, foi embora o Leonel com a 5 para a entrada do 21, Cássio Gabriel. E mais um amarelinho para a macaca. O jogador 22, Júnior Tavares, amarelado. Informação para Bebidas Potiri. Júnior Tavares entrou e já tomou cartão. Vem os caras de novo. Daniel tá na ponta esquerda. Trouxe a bola para a perna direita. Tentou tocar para o Shailon. Chega a zaga da Ponte. Matheus Silva. 2 na marcação. Ele chega para tirar dali. 34 passados do segundo tempo. A Ponte perde. O Dragão vence. Ponte vem na ponta direita. Bola para o Thales. Trouxe a bola para a perna esquerda. Trouxe para trás. Voltou. Trabalhou. É para o Elvis. Perna direita, vai Elvis, bote Elvis, perna direita, entrou na grande área, Elvis. Pô, era pra ter chutado essa bola. Ô, André, me conta aí, André. O Elvis tinha tudo para chutar, ele se livrou de 2, acabou perdendo o tempo da bola. Olha o Atlético. Olha o Atlético, Ayrton ganha essa bola para a equipe do Atlético, vem no contragolpe, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Kelvin. Kelvin tem o Haldney dentro da grande área, trouxe a bola, perna direita, bateu, pegou no Haldney. Jogou de zagueiro da Ponte, bota a bola na ponta esquerda, bola pro Jefferson no YouTube Futebol Interior. Inscreva-se no nosso canal, dá like lá no YouTube, bom ter a sua participação. Bola na ponta esquerda, é pro Kelvin, vai tirar o Everton para dançar, vai para a linha de fundo, cruzamento por baixo, o Everton tira, a bola volta para a equipe do Atlético ainda, bola para o Haldney para Kelvin, autor do gol da equipe do Dragão, 35 na mesa de som dos canais Futebol Interior da Essência FM, o Bolacha marcou 35 segundo tempo, bola para o Kelvin, sai da ponta, vem pro meio, ninguém pega, vai queimada ali, bateu pro gol, Kaique! Espalma o goleiro, ela pega na bandeirinha do escanteio, sai para lateral pro Atlético. Quase o segundo gol, ia ser um golaço, hein, André? E tinha endereço certo, uma paulada do Kelvin de lado direito na diagonal, ele entrou fazendo facão e chutou forte. E no ângulo superior esquerdo foi lá, Kaique França e mandou para a linha de fundo. Apenas lateral para o Atlético Goianiense, que vence por 1-0 no Antônio Ascioli. Informação
para a Pizzeria Papagaios. É lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança aqui pela direita. O Ayrton vira esse jogo, trabalha a bola um pouco mais atrás, bola para Tubarão. Vem o Tubarão, mordendo a ponte, o Tubarão. Toca a bola para Gasal no meio, para Kelvin para Shailon para Tubarão. Fez o passe no meio, procurava o Ayrton, a bola voltou para o Shailon vira o jogo, toca a bola para o Kelvin, chegou na marcação ali a zaga da ponte. O árbitro mandou seguir, a bola voltou para o time do Atlético. O Haldner vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Cássio Gabriel se joga na bola, linha de fundo. Escanteio para os caras, é o 8º escanteio para o time do Atlético. A ponte é tão irrisória, é tão insignificante que não tem nenhum escanteio para a ponte no jogo, André. E mais um pelo lado direito, mais um para o Atlético Goianiense, como você disse, 8º. E ratificando aí o cartão amarelo, foi para o camisa número 15, Arthur da Macaca. Arthur amarelado na ponte. Informação para o restaurante do Dadá. Vem o time do Atlético, cobrança do escanteio, Shailon, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Foi do Everton. Linha de fundo, é mais um escanteio. É o 9º escanteio. Eu acho que na história do futebol brasileiro, se a ponte não fazer nenhum escanteio, não tiver nenhum escanteio, não vai ter nenhum time no futebol que ficou 2 jogos em um campeonato sem ter um escanteio. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Nem o Ibis. Vem o Kelvin. Vem ele pra fazer a cobrança. Levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga da ponte e tira de novo. É mais um, é o 10º escanteio, André. Vai anotando aí. No primeiro pau chegou ali o Matheus Silva, também o Tavares, linha de fundo. Lado esquerdo, mais um, Kelvin na bola. Olha o Atlético. Vem o Atlético, vem Kelvin pra bola de novo. Levantou, fechado na boca do gol. Kaique. Dá um soco na bola pra tirar dali, joga a bola para a lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem o time do Atlético, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da ponte pra tirar, aí vem o Cássio Gabriel aqui na ponta. Que pecado, né? O Cássio ser pouco utilizado, né? Esse monte de jogador ruim aí, o Cássio é sempre a última opção. E mais uma vez o Felipe fica sem fazer todas as alterações, né? Ele fez só 4 alterações e ele não pode mexer mais porque já trocou, já parou o jogo às 3 vezes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ninguém merece, o time da Ponte realmente é um horror. A Ponte, infelizmente, né? O time da Ponte do Hélio dos Anjos era um, o time do Felipe Moreira é outro, né? É claro que o Hélio é muito mais técnico do que o Felipe Moreira, mas não precisava cair tanto assim o rendimento da Ponte, né? Eu duvido, cara, que a Ponte com o Hélio dos Anjos ia jogar esse futebolzinho pífio aí. Eu duvido, juro por Deus, duvido que com o Hélio a Ponte ia jogar só isso. Vamos torcer amanhã para os meninos. Aliás, deixa eu fazer um mexendo bem aqui. Amanhã eu estarei na Ponte TV, o canal oficial da Ponte, junto com o Israel Moreira, né? Para transmitir o jogo do Sub-15, o Derbinho, Ponte Preta e Guarani. E depois Ponte e Palmeiras. Se você puder, tiver de boa aí, quem sabe, né? Já que os marmanjos não estão dando conta do recado, quem sabe os meninos do Sub-15, depois do Sub-17, Ponte e Guarani no Derbinho, às 9 horas da manhã, e Ponte e Palmeiras às 11 horas da manhã no Sub-17. Estarei transmitido pela Ponte TV, o canal oficial da Ponte Preta. Se você puder, dá aquela moral pra gente lá, tá bom? Você, torcedor da Ponte, estarei ao lado do Israel Moreira, abraçar aqui o André Procô, que convidou a gente aí para esse trabalho. E é um prazer, viu? Sempre vestir aí a camisa da Macaca. Vai mexer o Atlético já, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. 40 minutos quase passados do segundo tempo, a Ponte perde. O Atlético Goianiense vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. 40 minutos, vem o time do Atlético, bola pro Jefferson. Jefferson trabalha essa bola no meio, você ligado. Canais Futebol Interior, Essência FM, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, Rádio Nova FM, Trampolim também lá de Natal, 88,7. Obrigado todo mundo que tá com a gente. Obrigado pela audiência. Um abraço lá pro Jarbas França, que vai transmitir no domingo às 11 horas da manhã, Mirassol e ABC. Tem um ouvinte falando aqui, eu confesso que não sei, viu, Edson, se foi agora contra o Sampaio ou contra o Mirassol, mas a Ponte teve um jogo que a Ponte não teve nenhum escanteio. Confesso pra você que não tem os números aqui de Ponte e Mirassol, não sei se foi contra o Mirassol, aquele jogo que a Ponte não teve escanteios.
Não saiu no ar aí, mas você falou vai mudar, né, Vai André? mudar. Daqui a pouco o Atlético Goianiense vai mexer, vai entrar o camisa 19, David Braga. David Braga é no time do Dragão. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Vem o Tales, trabalha a bola no meio, bola para Júnior Tavares. Não foi o Tavares não que tomou aquele cartão, foi o Arthur, também não estava pendurado. Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Atlético. Bem que a Ponte, a gente tá criticando aqui, metendo o pau, mas nada contra o Atlético também, muito pelo contrário, só a favor da Ponte. Mas bem que a Ponte podia fazer um golzinho, né, velho? Empatar o jogo pra nós, né, cara? Olha, vou falar, viu? Bem que a Ponte podia nos ajudar, viu? Não foi contra o Sampaio mesmo não, que a Ponte não teve escanteio. Contra o Sampaio foram 4 escanteios para a Ponte Preta. Deixa eu confirmar aqui para ver se foi contra o Mirassol. A gente já traz essa informação já, viu? O jogo tá parado, André. O jogo tá parado, o jogador do Atlético está se levantando. O camisa lá, número 2, é o Bruno Tubarão, é o Tuba. Daí daqui a pouco a mexida na equipe do Dragão. Um time que tem Dragão e Tubarão, hein, meu caro Francisco? Vai embora o camisa número 2, o Bruno Tubarão, para a entrada do camisa número 15. O 15 vai entrar aí o jogador Emerson Santos. Então foi embora o 2, entrou o 15 e mais uma mexida que entrou o 19, o camisa 19 do Atlético Goianiense, que é o David Braga. Vamos confirmar aí quem está saindo. É o camisa, aliás, foi embora o Daniel. Daniel foi embora para a entrada do 19, o David Braga. Informação para a construtora Patriani. David Braga na vaga do Daniel. Foi só essa que ele fez, não? Foram duas. Qual foi a outra? Foi o David Braga, ou entrou no lugar do Daniel. E também o camisa 15. Número 15, que saiu é o Emerson Santos, no lugar do Bruno Tubarão. O Bruno Tubarão foi embora. O número 15 quem é, André? Número 15 é o Emerson Santos. Emerson Santos, camisa número 15. Emerson Santos no lugar do Tubarão, que não mordeu uma ponte. Vem Shailon, perna esquerda, queimada ali, uma bomba! Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. Vai queimar dali o Ayrton, bateu pro gol. Pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Dragão fazer a cobrança, André. E de novo o Ayrton, ele chegou na cara do Kaique França, chutou forte a entrada da grande área, bola por sobre a meta do goleiro da Ponte, tiro de meta para Kaique, continua 1-0, o Atlético Goianiense vence no Antônio Ascioli. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem o time do Atlético Goianiense. Rapaz, a Ponte não acha a bola. Que coisa horrorosa o time da Ponte, pelo amor de Deus. Foi Ponte Mirassol, viu? Obrigado. Quem foi que avisou a gente aqui foi o Edilson Roberto. Valeu, Edilson, obrigado. Foi Ponte Mirassol que a Ponte não teve nenhum escanteio. Então, Ponte Mirassol, né? A Ponte não teve nenhum escanteio e no jogo de hoje também a Ponte até agora não teve nenhum escanteio. Foi na 10ª rodada, derrota da Ponte por Mirassol pelo placar de 1-0. Contra o Sampaio, a Ponte ainda teve 4 escanteios. Bola ali pro camisa número 18, o Ayrton. Trouxe a bola, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, Kaique. Pega o goleiro, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
Chegamos a 45 minutos passados deste segundo tempo. A plaquinha subiu ali 8 minutos. Vamos até 53. 8 para terminar o jogo. Aproveite cada segundo, é a coisa mais divina desse mundo. Série B, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O Calvário da Macaca continua, o torcedor da Ponte também. Sossegado, ficamos só 2 semanas. A Ponte volta a jogar, tá perdendo. 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. 1 pro Atlético, 0 pra Macaca. Domingo, 11 da manhã, tem Mirassol e ABC. Jarbas França transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Às 18 horas, tem Guarani e Vitória. Na quarta-feira, CRB e Ituano empataram 2-2. Ontem, Sport 3, Juventude 0. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Frank Francisco, que tá no desânimo, não tá fácil, viu? Olha, André Luiz, Bolacha, Felipe Marques e ao seu lado o torcedor da Macaca. Bom ter a sua audiência, obrigado, torcedor. Vamos que vamos, né? Quem disse que seria fácil? Que horas que é a pizza? Quem disse que seria fácil? Acho que a única coisa boa da jornada vai ser a pizza mesmo, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos. Acabou? Olha lá, a produção agora acabou. Você viu que a produção levantou a voz agora, né? Acabou. Rapidinho, hein, Carlão? Acabou. Canais Futebol Interior, você ligado conosco. Na Essência FM em 102,5, 98.5. Para você ligado conosco também na MS Web Rádio. Um abraço pro Roberto Xavier. Um abraço lá pro nosso Thiago Lopes de Faria. Grande Tiagão. Lá na Rádio Futebol na Canela. Pro Washington, no portal Araraquara News, também tá conosco. O Jarbas França e toda a sua equipe na Nova FM. Vem o Atlético Goianiense. Não vencia 6 rodadas. Última vitória do Atlético contra o Vitória, fora de casa ainda. Ou seja, a torcida do Atlético Goianiense teve que aparecer uma ponte preta na sua vida para conquistar a vitória. Vamos até 53, estamos com 47. Vem ali o Kelvin, sai da ponta, vem pro meio, ele trabalha essa bola, o David Braga pede, abre os braços, ele não toca, a bola volta um pouco mais atrás, bola pra ele, vem ali o camisa número 7, o Kelvin, tá amarelado no jogo, recuperação de bola para a equipe da Ponte, bola pro Thales, toca a bola ali pro Elvis vira o jogo, toca a bola para Cássio Gabriel, tá na ponta esquerda, o Arthur demora uma eternidade para passar, mas passa, bola aqui na ponta esquerda, o David Braga vem na marcação para cima dele, toca a bola para Cássio Gabriel, vem o Cássio, tem o Arthur pedindo na ponta esquerda, o Eliel tá dentro da grande área, o Arthur tenta fazer a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, escanteio! Aleluia! Escanteio pra Ponte, André! Aleluia! Até que enfim, o primeiro escanteio para a Ponte. Acredite se quiser, torcedor, aos 48 da segunda etapa. Vem para a cobrança aí. Vamos ver quem vem para a cobrança da Macaca. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Atlético para tirar. A bola voltou na ponta direita. Toca a bola o time da Macaca. Vai queimada ali o Everton. Já que ele não consegue fazer o gol, chutou a bola lá para nossa galera, para nossa torcida, viu, André? É verdade. O que a gente vai dizer lá em casa, hein, meu caro Carlos Corsato? Ele pegou muito mal na bola. Jogou lá no meio da torcida da Ponte, com a faixa São Bernardo, aliás, bairro São Bernardo, forte abraço. E aproveitar e mandar um abraço para o Albert Cavalcante e também para o Lucas de Souza, o nosso família. O Edivaldo Pigari tá dizendo aqui, ó, aniversário da esposa, manda um abraço para ela. Estamos acompanhando, é a Roseli Fontes, 43 anos, o Edivaldo é torcedor do Novo Horizontino. Ô Edivaldo, obrigado por estar com a gente, viu, meu querido? Valeu mesmo, obrigado. Osmar Dangar, que pena, triste ter que torcer pra Ponte perder uns 3 seguidos para ver o Felipe Moreira ser demitido. Torcer contra a instituição jamais. Mas, cara, gente, não dá. Akira Miyamoto, 2 semanas e 0 escanteio a favor. Agora foram 5 finalizações. E para o Eberlin está maravilhoso. 28 finalizações do Atlético. Isso mostra um time mal postado em campo. Diz aqui o Neuri Menezes. Roberto Santos, vergonha. Pseudo-treinador. O Edson Cláudio, ufa, escanteio. O Akira Miyamoto, saiu o escanteio. Estamos comemorando escanteio agora. E o Edivaldo Pigari. Ô, Edivaldo, não faz isso não, daqui a pouco eu vou consertar aqui. Bola para a equipe do Atlético, Ayrton, toca a bola pro Charlie. O Charlie jogou sozinho, o jogo todo, fez o que quis. Toca a bola na ponta pro David, entrou na grande área, passou como quis o Arthur. Cruzamento, chegou a zaga da Ponte com o Tomás Kaique para tirar. Vem o Tomás Kaique, 50. O Bolacha marcou 50. Na mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior, a bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. O Edivaldo tá dizendo aqui que ele errou
o número do aniversário da esposa. É 40... Ô, louco, hein, Edivaldo? Meu Deus, é 42 o aniversário aqui da esposa. Esqueci, não, perdi o nome dela aqui, deixa eu ver se eu pego aqui o nome. É a dona Roseli. Ô, Roseli, não fui eu que errei não, foi o Edivaldo, tá? Parabéns, saúde, felicidades. Bola pro time do Atlético, bola na ponta pro camisa número 5 aqui do Atlético, é o Renato. Pegou, podia até bater daí se quisesse, não bateu, bola voltou um pouco mais atrás. Bola pro Heron, vem o quarto zagueiro do time da Ponte, jogador da equipe do Atlético está caído. A bola voltou na ponta esquerda, trabalha a bola pro Renato. O Renato tem que jogar essa bola pra fora, mas não vai jogar não, já levantou o Kelvin ali, a bola voltou, o Shailon pede, o Renato não toca, a bola ali pro Haldney, o capitão do time, vira o jogo na ponta esquerda, trabalha a bola pro Jefferson no meio, pro Shailon, joga como quer, ninguém marca, trabalhou, bola pro Jefferson na ponta, abriu as pernas, era pro Shailon, chega a zaga da Ponte, tira, voltou pro Haldney, uma bomba pra fora, ela passa, vai embora. Linha de fundo, o tiro de volta para Macaca, segunda, 8h30 da noite agora, nos canais Futebol Interior, no Hora da Macaca oficial do YouTube, Hora da Macaca, tá? Você vai conferir a Hora da Macaca, 8h30 da noite, a Ponte que vai jogar contra o Ituano, sem o Kaique França que tomou o terceiro cartão amarelo. O Pedro Rocha vai jogar e a Ponte vai tentar a reabilitação contra o Ituano fora de casa, 8h30 da noite. Mas na segunda tem Café com Bola, na Essência FM, 7 da manhã com Claudine Corsi, e ao meio-dia de segunda a sexta tem o Meio Campo FI, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Neuri Menezes, que triste esse time. Os Madangá, será que ninguém se tocou que os jogadores não querem o Felipe? Tá na cara, os caras não querem jogar. Baby Heitor, vergonha. Akira Miyamoto, saiu escanteio a 48. Edson Cláudio, ufa. Rapaz, que faz, hein? Comemorando escanteio a Ponte, hein? Jesus! 50 segundos para terminar o jogo. Mais uma derrota da Ponte na competição. Ponte vai perdendo, mas ainda tem tempo. Quem sabe nesse lance, bola para o Beliel, não acha a bola também o Beliel. O David Braga ganha essa bola para a equipe do Atlético Goianiense. Bola aqui no meio, o árbitro está parando para marcar a falta. É falta para a equipe do Dragão fazer a cobrança. Akira Miyamoto, Roberto César Santos, o Edivaldo Pigari. Mais uma vez aqui um abraço, viu, para sua senhora que está fazendo aniversário, 42 anos hoje. A Roseli Fontes, parabéns, saúde, felicidades, muitos anos de vida. Colocar esses caras para ir embora. Tá dizendo aqui o Baby Heitor. Bola pro time vai terminar o jogo. Bola pro time do Atlético, bola muito forte, a bola sai, vai embora na linha de fundo. O Atlético depois de 6 rodadas vence. A Ponte mais um jogo sem vencer. O Felipe Moreira entrega esse resultado aí, aponta o centro do gramado. Diego Pombo Lopes, árbitro baiano. Mais uma derrota da Ponte. 1 pro Atlético de Goiás, 0 para a Ponte perde 15ª posição no momento, pode perder a posição, a Ponte pode entrar na zona da degola, porque ninguém jogou quase ainda, né? Tem, por exemplo, Chape e Criciúma, né? A Chape vai jogar contra o Criciúma, pode vencer, se vencer passa a Ponte, o Avaí vai jogar contra o Londrina. Aqui é um jogo de dois times que estão atrás da Ponte. Quem vencer passa a Ponte, quem perder fica atrás. Então, dois times já podem passar aí a Ponte Preta na classificação. E tem mais aqui, o Tombense também, né? Joga, pode passar a Ponte Preta, o Tombense joga amanhã contra o Novo Horizontino, 18h15 em casa. André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte perde, o Atlético vence, 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. André. Jogadores saindo da Ponte, também do Atlético Goianiense, aquela resenha no centro do gramado. O técnico Alberto Baleidim foi lá, cumprimentou o Elvis, agora o Arthur está cumprimentando vários jogadores ali do Atlético Goianiense, o Atlético Clube Goianiense. Eu confirmo a você o placar, com um gol aos 3 minutos da primeira etapa do Kelvin, camisa número 7, o Clube Atlético Goianiense ganhou da Ponte por 1-0, mais uma derrota da Macaca na Série B. E aí a Macaca fica estacionada na 15ª colocação, com apenas os 12 pontos ganhos até aqui, aguardando para ver se algum jogador da Ponte vai falar, assim como algum jogador do Atlético Goiânia. Daqui a pouquinho, Carlos Corsato. Beleza, o Atlético Goianiense é o 7º agora, vai a 20 pontos, é claro que tem toda a rodada ainda para acontecer, foram só 3 jogos, né? CRB Ituano 2-2, Sport 3-0 no Juventude,
E agora a vitória do Atlético Goianiense para cima da Ponte 1-0. O Atlético consegue a 5ª vitória, são 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A Ponte Preta conheceu hoje a sua 5ª derrota, são 2 vitórias só da Ponte. A Ponte só não venceu mais do que o ABC. O ABC ganhou um jogo. A Ponte só não tem menos vitórias que o ABC. O ABC é o último colocado com 6. Tem 1 vitória. Depois, Avaí, Tombense e Chapecoense, não à toa, estão na zona do rebaixamento. 2 vitórias apenas. E a Ponte, a 15ª, 2 vitórias, 12 pontos ganhos. O time da Ponte Preta, o time da Macaca. 9 da noite, mais 2 minutos. 9-2. O Frank Francisco. Derrota da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu pro Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Resuminho do jogo aí, Frank. Mais do mesmo. Vitória justa do Atlético e a Ponte, como sempre, nada jogou. 2 semanas jogadas no lixo, certo? Carlos, completamente jogadas na lata do lixo. Era o momento de se trazer um treinador, dar oportunidade para o cara trabalhar com o que tinha em mãos para essa partida, para já conhecer o elenco. A gente perdeu só tempo. Agora, eu só queria entender qual é o projeto do Eberlin. Carlão, se for rebaixamento para a Série C, a cartilha tá certinha. É só seguir do jeito que tá, que a rota tá certa. O duro é teimar, né, cara? O duro é a pessoa ficar teimando com os fatos, né? A campanha na Ponte é realmente horrorosa. E o canal que estava transmitindo o jogo já foi para outra partida. Então, viu, André? Esquece, não teremos jogadores na saída do gramado, tá bom? Ok. Beleza. Então daqui a pouco você volta dentro do fim de jogo. Tá combinado, André Luiz? Combinado, Carlos Corsato. Beleza. E o Kaique tomou o 3º cartão amarelo, desfalque certo, né? Não joga na próxima quarta-feira, 21h30, estádio Doutor Novelli Júnior, da cidade de Du, diante do Ituano. Beleza. 9 da noite, mais 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, lembrando que no FM, na Essência FM, em 102.5 e 98.5, nós vamos ficar até as 9h30 da noite. Aí vamos seguir aqui no YouTube e também nas artes parceiras, no Facebook, tá? Mas no FM até 9h30 da noite. Antes do intervalo, Reginaldo Maciel Bezerra, que time horrível esse da Ponte Preta. Pior que time amador. Coloca o juvenil pra jogar. Por falar em juvenil, Reginaldo, amanhã, 9 da manhã, tem Ponte e Guarani, derbinho no Sub-15 e no Sub-17, Ponte e Palmeiras. Já é a segunda fase do Campeonato Paulista. Vou fazer um mexendo bem aqui, sei que o pessoal do futebol interior não vai se privar disso. Estarei transmitindo esse jogo com imagens pro YouTube oficial da Ponte, a Ponte TV, o canal da Ponte Preta Oficial, junto com o professor Israel Moreira, tá? Recebi essa missão aí do André Proco, lá do marketing da Ponte Preta, e será um prazer transmitir esses jogos para a torcida da Macaca. O Edivaldo Pigari, acho que o treinador voga muito. Não lembro o ex-técnico do Água Santa. Foi para o Juventude, é o Carpini. E ganhou 6 jogos em seguida, se não me falha a memória. Ganhou 6, não foi 5 e já perdeu 2 em seguida. Tá bom, Edivaldo? Eu tenho aqui minhas restrições contra ao Thiago Carpini. Quanto ao trabalho dele, ele é bom técnico. Mas na Ponte eu não quero, porque quem é Ponte Pretano sabe o que ele falou da Ponte Preta. Então, para mim, não viria para Ponte nunca. Roberto César Santos, hoje não é possível esse retranqueiro continuar. Toninho Colarelli, grande Toninho. Boa noite, Corsato, André e Frank. Toninho Colarelli em Limeira, um dos grandes repórteres lá de Limeira. Grande Toninho, um abraço. Vai cair com esse time horrível, seu Eberlin. Aí ele faz aqui um adjetivo pro Eberlin. Reginaldo, a sua mensagem tá aqui, tá bom? Darcy Altino, time sem moral, técnico incompetente, diretoria ridícula. Carlos Silva, o time é ruim e a culpa é do técnico? Esse mesmo time com o Hélio jogava um pouco mais, né, Frank? Ô, Carlos, é o que eu tô falando o tempo todo. O torcedor precisa ter discernimento. A gente tem que cobrar quem tem que ser cobrado. O mesmo elenco que tá aí, Carlos, na mão do Hélio dos Anjos, foi campeão da Série 2. Agora, como é que pode a mesma equipe, agora trouxeram reforços, o mesmo elenco, com essa campanha pífia, o Carlos, ele desmontou. A Ponte não tem esquema tático nenhum. Com o Hélio, o time pelo menos corria. Esse time da Ponte nem corre. Tá desmontado. E ó que tem um monte de nego novo aí. O Anderson Grigoleto, realmente é triste ver uma equipe em campo. Será mais que uma simples irresponsabilidade de o Eberlin manter esse técnico. Time sem padrão, sem vontade e totalmente sem força ofensiva.
Ó, o Eberlin, né, não vai adiantar, né? Porque você fica falando, ele parece que quer fazer o contrário. Parece que você fala, o Eberlin parece o meu gato lá em casa. Eu falo pra ele, vai pra um lado, ele vai pro outro, entendeu? E parece que ele quer ir contra a torcida da Ponte, né? É verdade. É bem assim, né? Mas seria muito fácil pro Eberlin, né? Seguir o que todo mundo tá falando, que é mandar o técnico embora. E tirar o dele, né? Mas não, ele vai insistir. O Euridice Silva, torço pro Mirassol. Eu não entendi o que você escreveu aqui, Euridice, mas obrigado, viu? Edilson, enquanto o pseudo técnico continuar na Ponte, vou torcer pra Ponte perder. Não, Edilson, aí não, né? Aí não. Viviane Cristina, eu não sei quem será o próximo técnico da Ponte, mas tem que ser alguém capaz de ressuscitar o espírito de luta dessa equipe. Rápido pra vocês, hein? Vocês têm 30 segundos, poder de síntese aqui pra você, Frank, e pro André. Você traria o Hélio dos Anjos de volta, o Frank? Correndo. Lembrando que não foi a Ponte que demitiu o Hélio saiu. Correndo. Mas você pediria, bateria na porta dele lá, o Hélio, volta. Com certeza, volte e ele para voltaria. Os seios da sua amada. E vou cravar aqui que se o Hélio tiver tudo em dia, ele volta correndo. André Luiz. Também traria de volta, pediria desculpas a ele pelo lapso, vamos dizer assim, ocorrido pela diretoria da Ponte, e falava pra ele, olha, nego, vou te pagar mais, acerte esse time e livre a gente do rebaixamento. O Carlos Silva tá dizendo aqui, todo respeito, vocês querem comparar a Série A2 com a Série B? O Carlos Silva tá dizendo, Carlão, então vamos lá, o que você me diz do Novo Horizontino? Hein? Disputou o mesmo campeonato que a Ponte, contratou um jogador que é titular, o goleiro, os outros 4 reforços reserva, só o goleiro que é titular, é líder do campeonato, e a Ponte foi campeã em cima dos caras, com o Hélio dos Anjos de técnico. Você consegue explicar o Novo Horizontino? Tá bom, você tem um argumento, eu tenho o meu aqui. A Ponte na Série A2 corria. Na Série A2 a Ponte corria. Não dá pra comparar o campeonato? Até acho que não dá. Mas e o que você me diz do Novo Horizontino? Que disputou o mesmo campeonato que a Ponte e é líder do campeonato. Eu não quero que a Ponte, com esse time, né? Querer eu quero, né? Quero que a Ponte seja campeã com esse time aí. Mas não vou pedir pra Ponte ser líder do campeonato. Mas não precisa fazer essa campanha ridícula aqui, né? Se o time tivesse correndo como correu na Série A2 e como jogou na Série A2, apesar da diferença técnica entre um campeonato e outro, eu tenho certeza que a Ponte hoje já tinha conquistado no mínimo os 22 pontos ou 21 pontos, como queiram, para aí virar o segundo turno com chances de escapar tranquila e galgar até alguma coisinha a mais no campeonato. Não sei se tudo isso não, mas mais pontos com o Hélio com certeza teria sim. O Akira Miyamoto, parabéns, Frank, sobre o seu comentário. O Sr. Berlim quer cair para a Série C, ele está no projeto certo. Mensagem de antes eu não vou ler, viu? Principalmente antes sem educação, né? Ainda não tem o nosso superchat, né? A nossa produção tá demorando para colocar o superchat, né? Tô querendo ganhar dinheiro com isso, cara, né? Até tem que pagar. Quer falar mal e antes você quer falar aqui, vai ter que pagar para falar, tá? Não vou ler não vou dar moral para você não, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver, tinha mais uma mensagem aqui. Eu perdi a mensagem, daqui a pouco eu volto, porque eu tenho que chamar um intervalo, e depois do intervalo vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, para 1 pro Atlético Goianiense, 0 pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos.
desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Tá no ar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM em 102,5 pra você ligado conosco. Deixa eu abraçar aqui todo o pessoal lá da Essência FM, tá? Mais uma vez aqui abraçando o Lucas Boa Pessoa na técnica de som lá no canal de áudio da Essência FM em 102.5, 98.5. O Gil Kleber na coordenação geral e a direção geral aqui do pastor Josimar Fonseca. A Rádio Essência FM, que é uma rádio da Igreja Família da Fé, que fica na Avenida do Ipiranga 447, no bairro Ponte Preta. O pessoal da Igreja da Família da Fé vai ter que orar também pela minha Ponte Preta, viu? Não tá fácil. Canais Futebol Interior. Bom, vamos lá pro nosso fim de jogo. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Até as 9h30, a gente vai aqui com o fim de jogo. Não tem, normalmente não tem pronunciamento do técnico da Ponte, né? Em jogo fora. Vamos aguardar alguma movimentação aqui da assessoria de imprensa. Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Timozano, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzaria Papagaios, a qualidade em pizza, Pizzeria Papagaios. Peça pelo delivery, anote aí, 3256-7626, confira a taxa de entrega para Campinas e região, 3256-7626. Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger, Jump Esportes e Restaurante do Dadá apresentam a partir de agora o fim de jogo. Estou com o André Luiz e com o Frank Francisco. Rapidinho, Frank, comentário seu do jogo aí. A Ponte perdeu pro Atlético Goianiense por 1-0. Resultado justo ou não? Na verdade, Carlos, resultado injusto. Resultado injusto. Porque o Atlético Goianiense tinha que ter ganhado por uma diferença maior. Então, a gente não tem o que chorar. A Ponte não jogou absolutamente nada. Ela fez o de sempre. Olha, vamos me perdoar, são 13 rodadas, são 12 rodadas que o Felipe Moreira está à frente da Ponte e, Carlos, a Ponte regrediu. A Ponte não teve nenhum tipo de evolução. A Ponte regrediu. Pelo contrário. Ó, o Carlos Silva está colocando aqui, e até pra gente debater rapidinho aqui, ele fala, que eu perguntei pra ele, o que você fala do Novo Horizontino? Aí assim, quer dizer, o cara, você tem um argumento, Carlão, Xará, obrigado por estar com a gente aqui. Mas assim, às vezes a gente tem que dar um pouquinho o braço a torcer. O seu argumento é de que o campeonato da Série A2 é fraco. Entendo, não dá pra comparar com o da Série B. Mas aí, e o Novo Horizontino? Aí o argumento dele é simples, a resposta. O Novo Horizontino não levou a Série A2 a sério. Aí não, né, amigo? Não. Não, aí não. Tá, Carlão? Aí não. Aí quer dizer que todos os seus argumentos são válidos e os nossos não.
Cara, tá na cara que a Ponte com o Hélio dos Anjos tinha no mínimo. O André falou 21, 22 pontos, até acho um exagero. Mas uns 5, 6 pontos a mais a Ponte teria. Mas estaria com pelo menos com o objetivo mais ou menos Com alcançado. com certeza. Cara, o time da Ponte regrediu. Ô, Carlão, você acha que é normal, meu xará, um time ter um jogo que ele não tem nenhum escanteio e no outro jogo um escanteio só? Você acha normal isso? Lógico que não. Ah, não dá, né? O time regrediu, cara. O time regrediu. E o pior, que a Ponte ficou 2 semanas treinando. Mas aquilo que nós falamos aqui no início da jornada, né? O discurso tá pronto. Tanto que a frase do Felipe Moreira no começo do jogo... A última frase dele foi, esse é o melhor time que eu tinha pra colocar em campo. E não é não, viu, seu Felipe? Se não der certo, não tenho culpa. E não era não, porque você tinha o Cássio Gabriel no banco de reservas e tinha o Edson de zagueiro, que eu tô avisando, desde a hora da macaca de segunda-feira, que era pra colocar o Edson no lugar do Tomás Kaique. Só saiu um gol no jogo. Culpa de quem? Felipe Moreira. Tomás Kaique. De quem? Do jogador que ele colocou. Do Tomás Kaique. Né? Estamos avisando desde segunda-feira. A torcida da Edson Ponte no banco. inteira. E o Edson ficou no banco. E o Cássio Gabriel é a última opção dele pra jogar. Então, quer dizer, não era o melhor time pra colocar em campo ainda. Não era. E o Dudu também, né? Essa insistência com o Dudu tá irritando, cara. Tá irritando essa insistência com o Dudu. O Guilherme Pira, teve um ouvinte aqui que falou perder jogador pro Remo é pra acabar. Primeiro que a Ponte não perdeu o cara pro Remo, né? A Ponte não quis o Gui Pira. Agora, gente, vamos lá. Rapidinho aqui, Frank e André. Cara, o Gui Pira apresentou coisa pior do que o Dudu pra ir embora? Não, pra mim o Gui Pira joga mais que o Dudu. Não, joga mais que o Dudu. E aí, André? Joga mais que o Dudu. Pois é, o Dudu caiu muito. No começo do Campeonato Paulista 2, ele começou com 2, 3 jogos bem, depois decaiu e sumiu. Cara, pelo menos corria, sabe? Então, quer dizer, essa insistência com o Dudu também tá chato já, viu? Se o cara não jogou aqui, agora eu vou lá pro lado do Carlos Silva aqui. Se o cara não jogou a Série A2, velho, vai jogar a Série B onde? Agora, Carlos, se você me permite, o ouvinte aí, o Carlos o quê? Carlos Silva. Xará. Carlos Silva, veja bem. Sábio, todo Carlos é sábio. O Novo Horizontino tanto levou muito a sério a Série A2 que ele chegou na final com a Ponte. Isso é fato. Se eu não tivesse levado a sério, nem subir pra ele teria subido. Então eu não concordo com a sua tese. Levou sim muito a sério e... o que nós queremos uma explicação aqui é o seguinte: por que o Novo Horizontino, com 10 titulares e apenas um goleiro que trocou, é líder do campeonato, e a Ponte, com o mesmo time que foi campeão da Série A2, não consegue, patina literalmente nesse campeonato brasileiro da Série B? O Reginaldo Maciel Bezerra perdeu o jogador para o Remo, ele que falou isso, é para acabar mesmo. Ele foi dispensado da Ponte Preta, o Gui Pira, viu? Sérgio Pasquini, Felipe Moreira balança, mas não cai. Aí depois ele dá uma outra conotação aqui, Gente, as mensagens estão no YouTube, tá? Mas eu tomo o direito aqui de não ler todas, porque tem algumas que eu prefiro que fique escrito ali. Mas agradeço todo mundo que participou. Bom, 9h19 até 9h30, a gente vai no rádio, em FM 102,5, 98,5 também. Vamos fazer o seguinte, então? Não tem o melhor em campo, tá? Porque a Ponte perdeu o jogo, não tem o melhor em campo, então vamos trazer aqui as notas do jogo com o Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Frank, hoje não precisa ser só nota, mas o comentário é aquele bem rapidão, tá? Mas não precisa ser só nota, não. Pode comentar um pouco. Tá. Kaique. Kaique, como sempre, é a figura da Ponte, né, Carlos? O placar não foi mais elástico por causa dele. Eu dei nota 6 pro Kaique. O Everton. Nota 4, Carlos. Até começou bem, mas depois mergulhou na mediocridade de comum, com nota 4. Matheus Silva? Matheus Silva também, hoje, pelo amor de Deus, hein? Parecia que estava fora de sintonia. Tinha comido uma melancia, sei lá. Nota 4. 4 para ele. E o Tomás Kaique? Ficou até o final, tomou cartão amarelo também junto com o Matheus. Carlos, em respeito ao profissional, vou dar nota 3 para ele, mas ele me assanhou para levar um 0, hein? Arthur também, partida fraca do Arthur hoje, em nota 4. 4 pro Arthur. Leonaldi, nota 4, Carlos. Vamos os titulares, os reservas a gente faz depois, tá? Nota 4 pro Léo? 4 pro Léo. Amaral, Felipe Amaral? 4. 4 pro Felipe Amaral. Luiz Felipe? 2. Elvis? 4. Dudu? 4. Porque correu. Eliel? 4. Vamos lá então, entraram
o primeiro que entrou, deixa eu ver se eu acho o primeiro que entrou aqui, foi o... foi o Tavares. O Júnior Tavares e o Samuel Andrade. Isso, então vamos lá. Júnior Tavares. Carlos, o Tavares manteve o... Caramba, cadê ele aqui? Tava com ele aqui. Rapaz, Carlão, sumiu. Achei. Achou? Achei. Ó, ele conseguiu, porque também não era muito difícil, fazer mais que o Luiz Felipe. Nota 5. Você acha mesmo que ele fez mais que o Luiz Felipe? Ah, fez. Pelo menos tocou melhor, não errou passe. O Luiz Felipe não acertou nada. Jesus. O 5 então pra ele, né? 5. Samuel? Nota 5 também, fez mais que o Felipe Amaral. Ah, cara, Samuel aí, o Paulo Baia jogou mais a Série A2 do que o Samuel, e o Paulo Baia não joga e o Samuel joga. Mas o Samuel, ele tá usando um pouquinho mais recuado, não sei se você já percebeu. Ah, mesmo assim, tá com nada não. Cássio Gabriel. Nota 5, Carlos, e tô com você, e vou começar a brigar. Com o Hélio, ele também não tinha muita oportunidade, a gente reclamava, sempre entrava bem, mas jogava pouco. Pô, Felipe, pelo amor de Deus, cara. Pô, seu pai foi um craque. Você pelo menos de futebol deve conhecer, né, amigo? Ah, dá licença, cara. Faz a gente sofrer, não. Tá louco. O que nota? Pro Cássio? 5. Ô, Frank, como é que é a chispa? Ah, não dá, cara. Eu vou começar a perder a paciência aqui, E o Thales? O Thales teve muito pouco tempo, Carlos. E a Ponte não jogou, né? Não teve ataque. Teve mais tempo que o Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel foi o último que entrou. Mas o Cássio ainda conseguiu jogar. O Cássio... Você cantou uma bola aqui que o Cássio tava cortando lá na defesa. O Cássio Gabriel. Mas assim, vamos lá. Nota 4 também pro Thales. O Eliel, você deu nota já, né? Deu, já. Dei nota 4. E o nosso treinador, o Felipe Moura, só fazer uma correção aqui. Só fazer uma... O Dudu já foi, já. Já foi o Dudu. 4 você deu pra ele, não foi? Sim, tá, 4. Os titulares foram todos. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Gameplay. Ô, Game, obrigado. É verdade, você tem razão. O Guipira não foi pro Remo, não. O Guipira foi pro Operário de Ponta Grossa. Obrigado, Game. Obrigado mesmo, viu? Agradeço. O Neuri, não querendo defender, mas quantos jogadores o Novo Horizontino pede por contusão ou cartões? Um monte. Contusão, um monte. Cartão, a Ponte é um mais disciplinado. Mas aí também é o esquema de jogo, né? Repete o time mais vezes. Tem treinador e não tem pressão nenhuma. Tá dizendo aqui o Neuri Menezes. E o treinador, Felipe Moreira? Nota 0. Acabou. Não vou mais falar mais nada. Não dá, gente. Nota 0. Tá lá na mão do André Luiz, galera. Olha lá. Pra quem tiver a imagem, 0. Ovo Satoshi. 0. Nota 0 pra ele. É o formato do ovo, o árbitro, pessoal aqui da arbitragem, Diego Pombo Lopes, do Baiano, 36 anos. Ele acertou no lance lá do Kaique França. Eu acho, né, e tem que falar aqui, apesar de estar com a camisa da Ponte, né? Mas a verdade a gente tem que colocar. Pra mim, ele errou a não dar um pênalti no primeiro tempo do Matheus Silva em cima do jogador da equipe do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando. Pra mim foi pênalti, uma força desproporcional dentro da grande área. Se fosse fora da grande área, ele daria falta, né? Pra mim, ele errou naquele lance. No lance, no segundo tempo, na saída do Kaique França, apesar dele ter primeiro marcado o pênalti erradamente, né? Depois, dado o cartão vermelho e marcado a falta, e depois que ele foi lá no VAR, mas entendo que no final ele acertou nesse lance. Mas pra mim, o lance crasso no primeiro tempo, ele não deu um pênalti pro Atlético Goianiense. O que você pensa a nota do árbitro? Carlos, o pessoal fala que eu sou chato, né? Mas eu vou sempre cobrar. O Brasil, se quer ser grande, precisa começar também pela arbitragem. Os árbitros no Brasil, olha, recicla tudo. Mas hoje, Carlos, a arbitragem, eu tô com você. Ela nem enterrou ninguém e também não foi aquele supra-sumo. Acho que acabou corrigindo as atitudes erradas que tomou no lance antes de ir pro VAR. Já que o VAR, Carlos, o chamou para observar o lance, por que não foi até o VAR, analisou primeiro, cartão, né? voltasse. Evita a fadiga, né? Não, tem coisa que a gente não consegue Evita entender. a fadiga. Ele fez uma lambança. E tô com você, hein? Aquele lance mesmo com a camisa da Ponte. Se eu tô apitando o jogo, a primeira bola do Matheus lá era pênalti. 9 da noite, mais 25 minutos. Bom, vamos fechar aqui a jornada esportiva lá no FM, em 102,5. E eu vou pedir aqui o destaque final para o nosso repórter. O André Luiz vai ser o destaque final para o FM e também o destaque final da jornada esportiva. Tá bom, André? Destaque final da Macaca. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota de hoje, 1-0 diante do Atlético Clube Goianiense no estádio Antônio Ascioli, na cidade de Goiânia,
com um gol de Kelvin aos 3 da primeira etapa. Próximo compromisso da Macaca será na próxima quarta-feira, 21h30, no estádio Doutor Novelli Júnior, diante do Ituano. Para essa partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o goleiro Kaique França, que levou o terceiro cartão amarelo esta noite em Goiânia e irá desfalcar o time, além dos jogadores que estão no departamento médico, se terão condições ou não de atuar nesta partida. Já emendando com o destaque final do Atlético Clube Goianiense, que após a vitória esta noite no estádio Antônio Ascioli diante da Ponte por 1-0, o Dragão volta a campo na próxima quarta-feira, 19h, estádio Frasqueirão, Natal, capital do Rio Grande do Norte. Alô, Natal, aquele abraço. Diante do time do ABC. O jogo de fora da equipe do Dragão, visando aí mais um resultado positivo na Série B, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, grande abraço pra você, muito obrigado. Quarta-feira tem mais bola rolando aqui nos canais Futebol Interior e quarta-feira é 9h30 da noite, a bola rola pra Ponte Preta e Ituano, estaremos nessa, tá bom, André? Tá certo, um forte abraço a você, aos amigos da Essência FM e até a próxima, meu caro Carlos Corsato. Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte perdeu pro Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. 1 para a equipe do Atlético, 0 para a equipe da Ponte Preta. Ô Frank, seu destaque final no FM em 102,5, 98,5 também. Ô Carlos, eu queria agradecer o carinho, a audiência dos nossos amigos aí da Essência FM. Um amém para os irmãos aí. E pedir aí que, nos ajude com orações. A Ponte Preta precisa, viu? Principalmente pelo nosso presidente, para ver se a cabeça dele é iluminada. Que tá difícil, hein? Galera, valeu. Beijo do gordo. Fui! Isso, o Frank tá se despedindo do FM em 102,5, 98,5, mas daqui a pouco ele vai voltar comigo aqui no fim de jogo, vai pras redes sociais, no YouTube, no Facebook, a gente continua falando desse jogo, também nas parceiras, na MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, lá no YouTube do portal Araraquara News, tem um monte de opções para você ligado conosco. Bom, no FM a gente fecha a jornada esportiva para Mistral Norte Sul Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Fininho tá chateado com a nossa Macaca, né? E nega véia, hein, Fininho? Dá trabalho pra nós, hein? Pelo amor. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, loja na fábrica no Parque Bandeirantes. Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovo Satoshi. Pizzeria Papagaios, Café Canecão. Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier. Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Com trabalhos técnicos aqui nos canais Futebol Interior do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e também do Felipe Marques. Na Essência FM em 102.5, 98.5, trabalhos técnicos do Lucas Pessoa. Na Essência, coordenação do Gil Kleber, coordenação artística, direção geral do pastor Josimar Fonseca. Você que vai ficar no FM com a gente, continua com a programação da Essência FM, uma programação iluminada e cheia de luz, com muita música bacana pra você. Depois do intervalo, voltamos com o fim de jogo nos canais Futebol Interior, no Facebook, no YouTube e também nas parceiras. Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio e também no portal Araraquara News. Para você do FM 98.5, um abraço do tamanho do majestoso e até a próxima. Voltamos depois no YouTube e no Facebook com a segunda parte do fim de jogo de Ponte Preta 0 Atlético Goianiense 1. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social.
uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora no YouTube e também no Facebook. A gente vai aqui, vou dar moral aqui pro nosso ouvinte, né? Que tá participando e mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp também, o 98989 3526. 98989 3526. Bom, vamos trocar uma ideia aqui com o nosso ouvinte, né? O pessoal que está participando com a gente aqui pelo YouTube. Vamos lá. O Neuri Menezes, não querendo defender, mas quantos jogadores o Novo Horizontino perde por contusões? Eu já li essa, né? Ou cartões. Repete o time mais vezes. Tem treinador e não tem pressão nenhuma. Edilson Roberto. Senhores, no lance de pênalti ou lambança do árbitro, vocês não repararam, mas nenhum jogador questionou. O árbitro reclamou. Ninguém está nem aí com nada. Time totalmente sem compromisso. Você reparou isso, Frank? Ah, não, desculpa. A galera da Ponte foi em cima do juiz. Não, aí também não, gente. Aí a gente já tá viajando. Eu confesso também que, ó, vou ser bem sincero pra você, viu, Frank? Também não vi aquela reclamação assintosa, não, tá? Também não adianta, né, Carlos? A verdade mas faz parte, né? Não, mas o pessoal foi em cima do juiz, tentou cobrar. O Kaique, né? O pessoal da defesa ali. Agora a verdade é uma só, Carlos. Eu não sou gaveta vazia. Tenho opinião e vou falar. Os caras não vão jogar na mão do Felipe. Não vão, tá? Escreve aí. Não tem condições. Não tem padrão tático. Não tem uma jogada nesse time. A Ponte, quando tem a bola no campo de ataque, os caras não sabem o que fazer com ela. Não tem jogada ensaiada. Tá bom? É culpa de todo mundo. Mas só tem uma... Minha? Não, da galera lá. Ah, tá. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, cara. Carlos, eu nunca me poupei e me furtei de dar opinião. Mas o Eberlin tem que assumir a sua parcela. A responsabilidade maior é sua. Não, eu até acho. Vamos lá, ô Frank. Agora a gente na internet a gente tem um pouco mais de tempo para debater alguns assuntos. Eu até acho que, por exemplo, assumir responsabilidade, o Eberlin assume. O problema é que às vezes, né, eu acho que ele é um pouco teimoso, né? Agora, quanto a assumir responsabilidade, eu até acho que ele tá assumindo, por exemplo, quando ele banca o treinador. Ele tá assumindo uma responsabilidade que eu acho que tem hora acaba sendo teimosia.
Carlos, eu vou discordar de você, porque pra mim, quando o cara é teimoso com irresponsabilidade, não significa que ele tá sendo responsável não, que ele tá assumindo nada. Pô, o Eberlin conhece muito de futebol, Carlos. Eu tô cobrando de quem conhece. Se ele não conhecesse, eu ficaria quieto, Carlos. Mas não é o caso. Será que só o Eberlin tá enxergando o que mais ninguém tá vendo? Que o Felipe vai ser treinador da seleção brasileira? Que o Felipe Moreira vai fazer a Ponte ser campeão com esse elenco, O Abel Braga, do Vasco, falou antes da derrota do Vasco pro Goiás, ele deu uma entrevista, falando, aliás, 2 caras que eu respeito. E o Abel eu sou fã do Abel, hein? Aqui na Ponte Preta o Abel é mito. Hein? 2. O Abel é mito, né? 2001, só Deus sabe o que sofremos e o que o Abel passou. Mas o Abel disse que o Barbieri, o técnico do Vasco, ele era espetacular, fantástico, sensacional. Perdeu pro Goiás, foi demitido. O Abel tentou ser legal, né? Mas o Barbieri também, Carlos, vamos ser sinceros, que grande trabalho fez pra estar no Vasco da Gama, gente. O futebol brasileiro tá feio, Carlão, a coisa tá bem complicada. Bom, mais mensagens aqui no Facebook. O Celso Fittipaldi colocou que o Marco Eberlin tá de brincadeira. Falta de respeito com os torcedores, manter esse cidadão como treinador de uma instituição centenária. Muito triste ver a passividade de alguém que brigou para ser presidente. Eu até acho que ele não é passivo, ele é teimoso. O Monet Fernandes está falando aqui do Júnior Tavares. Monet, sua mensagem está aqui. Faz tempo que estou falando que querem defender o retranqueiro. O Ademir Júlio, Felipe Moreira aprendeu com o pai. Retranqueiro. Bom, mas se é retranqueiro e o time mostra resultado, né? Por exemplo, vamos lá, tem vários retranqueiros. Por exemplo, o Parreira. O Parreira é um cara retranqueiro, né? Mas que deu título para a seleção brasileira. Retranqueiro assim eu adoro, né? O Tite, por exemplo, foi campeão no Corinthians chutando uma bola no Chelsea. Não, campeão mundial, inclusive. O Carlos, e o Marco Aurélio foi campeão como treinador sendo retranqueiro. Ah, amigo, pelo amor de Deus, essa história de retranca ou não não cola mais. Se é retranqueiro, o cara é retranqueiro, ok, é o esquema de jogo dele, beleza, mas mostra resultado. Agora é retranqueiro. Cara, nós comemoramos aqui, você pode pegar, cara, parecia um gol, só faltou o Felipe Bolacha lá colocar, é gol, só faltou colocar isso. Comemoramos um escanteio aqui, cara. Isso é um absurdo. Ia ser o segundo jogo que a Ponte Preta não ia ter escanteio num jogo. Cara, um time de futebol não conseguir um escanteio, nem o time da SEC, né? Que o Mário Celso era o melhor jogador do time, não conseguia essa façanha de não ter um escanteio no jogo. Que coisa horrorosa. Você ser retranqueiro, a retranca não é ruim. Tem importância, deixa o time chutar 20 bola, mas vai lá, chuta uma e faz o gol. E ganha o jogo. Não é questão de retranqueiro. Eu sou retranca futebol clube. Mas não esse futebol ridículo aí. Essa coisa pífia que a Ponte Preta tá fazendo, né? E erros e mais erros, cara. A pergunta é, por que escalar o Tomás Kaique e por que não colocou o Edson? Sabe, a impressão é que parece que quer perder. Por que escalar o Dudu? Se o Guipira, que foi pro Operário, jogou mais que ele, já foi embora. E o Dudu continua aí. A impressão é, parece que quer perder o jogo. Sabe? Se é isso, fala pra nós então, pô. Fala pra nós, né? Eu vou vir aqui, vou cumprir meu papel, mas não vou estressar. Não vou ficar estressado, né? Tem uns patrocinadores aqui, a gente tem que fazer, tem que mostrar o jogo, mas não vou ficar estressado. Porque se a intenção for essa, gente, por que o Tomás Kaique jogou? E o Edson não jogou? Falta de critério, Carlos. Desculpa, é falta de critério. Não adianta. O Felipe que vem me provar que ele tem critério para escalar o Tomás Kaique. Não tem. Por que Cássio Gabriel não tem oportunidade no time da Ponte? Gente, não precisa ser gênio. E aí também não vai na conta do presidente não, tá? Porque uma coisa é o seguinte, o presidente aqui da empresa, o Arthur Eugênio, ele manda eu comandar aqui a equipe de esportes, né? Tá bom, eu sou um péssimo comandante, mas tô aqui. E aí eu vou lá e escalo nego ruim pra trabalhar comigo, né? A culpa é do Arthur Eugênio? A culpa tem que ser minha também. Então, nessa do Edson, do Cássio Gabriel, essa aí eu não vou colocar na conta do Eberlin. Essa aí tem que colocar na conta do técnico, pô.
Não, Carlos, sem dúvida, mas vamos dar a César o que é de César. Quando eu falo que o Eberlin é o único responsável, eu falo no sentido de bancar o Felipe Moreira. Eu entendo que lá no início, Carlos, não tinha dinheiro, não vai dar, vamos tentar o Felipe. Não é que não tinha, não tem. Não, tudo bem, mas a Ponte está fazendo negociação e o dinheiro está entrando. E vai entrar os jogadores que está contratando, vai. Então de algum lugar está vindo. Está contratando o Castro da Série D do Águia e está trazendo o Igor Torres, que foi dispensado do Atlético Goianiense aí. Não foi titular no time do Atlético. Mas ele teve um bom início de temporada lá no Campeonato Goianiense. Não vamos criticar antes, né? Não vamos criticar antes. Eu também não gosto disso, Carlos. Vamos esperar a bola rolar. Isso. Agora, o meu posicionamento contra o Eberlin é justamente na insistência com algo que ele que conhece futebol sabe. O Felipe Moreira não vai resolver o problema da Ponte, Carlos. É isso que é estranho. É teimosia. O tanto que ele conhece de futebol. Cara, com esses números aqui, será que dá pra manter com esses números? Vou até trazer os números aqui, mas vou mandar um abraço aqui pro Fábio Fernandes. Das suas mensagens aqui, Fabião, vou colocar essa no ar, as outras estão lá na live, tá? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Que tristeza acompanhar esse time, Corsato. Não é possível que o incompetente do Eberlin vai manter esse Felipe Moreira. Carlos, e uma outra coisinha aqui que eu queria pedir pro torcedor. O Marco Aurélio, o pai do Felipe, acima de tudo, é um ídolo, um ícone na Ponte Preta. Então, e outra, todas as vezes que dirigiu a Ponte, foi muito bem. Foi campeão como treinador. Então eu gostaria de pedir humildemente ao torcedor pontepretano que não misture as estações. O Felipe é o Felipe, o Marco Aurélio é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um ídolo. E a Ponte costuma ter esse tipo de atitude com os seus ídolos, tá bom? É só um alerta que eu queria fazer. Eu não gosto, eu não concordo com esse tipo de coisa, tá bom? Queria pedir um pouquinho de respeito com o Marco Aurélio. Se tiver que falar, fala do Felipe. O Marco Aurélio não, porque quando o treinador, Carlos, grandes momentos da Ponte Preta foi na mão do Marco Aurélio, tá? O Marco Aurélio não tem nada a ver com isso, né? Eu faço problema, eu faço alguma coisa errada aqui, o cara vai criticar meu pai, pô. Peraí, né? Aí também não, né? Não tem nem como, né? Edilson Roberto, Corsato, quanto custaria por mês o Brigatti ou Sérgio Guedes? Ô Edilson, esse negócio de ficar falando salário, eu também não sei se é legal. Mas, com certeza, esses dois treinadores estariam na faixa que a Ponte Preta pode pagar. Né? O Brigatti, eu ouvi do próprio Marco Eberlin, e se eu estiver falando bobagem aqui, depois ele tem todo o canal aqui pra falar, mas se ele falou, ele não falou só pra mim, ele falou pra vários repórteres ali, que seria ruim pro Brigatti, uma pressão enorme, trazer o Brigatti como treinador da Ponte Preta nesse momento. Eu, né, cheguei até a falar, e eu não, acho que imprensa, para presidente, eu só falei porque ele perguntou. Ele, Corsato, quem seria o seu treinador? Isso lá na apresentação de um dos parceiros da Ponte. Eu falei, eu não tem dinheiro, presidente? Não, Brigatti. Né? Eu queria o Guto Ferreira, né? Mas não dá. Então, Brigatti. Ele disse assim, aí ele pegou e colocou isso. Eu adoro o Brigatti, amo o Brigatti de paixão, mas acho que nesse momento seria uma fadiga que o Brigatti não iria precisar, porque a pressão ia muito pra cima dele. Ele até usou a seguinte expressão, de que o canhão ia sair dele, presidente, e ia pro Brigatti. Seria direcionado pro Brigatti. Né? Eu discordo, acho que o Brigatti é mais técnico do que o Felipe Moreira. O Felipe Moreira tá começando como treinador, né? Então, acho que o Brigatti poderia fazer esse time jogar mais. Né? Tem torcedor da Ponte que não gosta, tem cara que gosta, mas tudo bem. O Sérgio Guedes tá na Portuguesa Santista. É mais técnico do que o Felipe Moreira? Só pra dizer, o Sérgio Guedes foi vice-campeão com a Ponte Preta. Aí vocês vão falar, Corsato, mas foi lá em 2008. 2008, né? Eu sempre quando venho, eu acho que é 2007. Não, 2008. Mas foi lá em 2008, lá contra o Palmeiras. Já são 15 anos. Mas é mais técnico. É mais treinador do que o Felipe Moreira. Né? Gosto do Sérgio Guedes. Acho que é bom treinador. Né? Precisa fazer alguma coisa. São dois bons nomes, eu entendo assim, né? E tem o Roger, que foi o nosso centroavante, então, o Roger, muita gente fala que é jovem pra mim agora. O Roger tá tendo dificuldade lá no Pouso Alegre. Eu acho que o Roger eu coloco no mesmo patamar do Felipe Moreira. Mesmo patamar. Acho um técnico ainda muito inexperiente pra Ponte Preta. Eu não traria nesse momento. Né? No caso do Roger, eu tô dizendo, eu adoro o Roger. Como jogador, sou fã do Roger. Mas como técnico, ele ainda precisa fazer mais. Né? Não dá pra comparar, entendo eu, Brigatti e Sérgio Guedes.
de treinador com o Roger ainda nesse momento. Isso né? É fato também. E a informação que veio lá de Criciúma é que a Ponte, né, fez uma sondagem pelo Tencate, que é o técnico do Criciúma. Mas você acha que o Tencate vai sair do Criciúma para vir para a Ponte agora? Não Nem que tá a Ponte louco. dobre o salário, Não. que é o que teriam dito lá, né? O Osmar Dangar coloca o Edson Abobrão. Osmar, não vamos mexer no Edson Abobrão, não. Deixa o Edson Trabalho lá. no Sub-20 tá muito bom. Fantástico. Deixa pra o que vai Edson atrapalhar? lá. Deixa o Edson lá. Aí vai colocar quem? O Felipe Moreira não vai querer pegar o Sub-20, né? Trazer um técnico que entende de bola e umas 3, 4 contratações. A Ponte vai contratar 5 jogadores. Um deles é o Igor Torres, o outro é o Castro. O Castro é volante, o Igor Torres é centroavante. O volante coloca aqui uma posição de que acha que a Ponte Preta vai perder um dos seus volantes. Porque pra que contratar esse monte de volante, né? Concordo com você, Porque a Ponte Carlos. tem aí volante. O que tá vindo é porque ou o Léo ou o Felipe vai embora. O Osmar Dangar, Zago. O Zago tá na Portuguesa de Desportos, tá? E também acho um técnico que tá começando, mas já treinou o Botafogo. Acho mais técnico do que o Felipe Moreira. O Tencate, sem dúvida, aí é mais técnico do que quase todos esses aí que foram falados. Acho que é mais técnico, né? Do que todos esses aqui. Sérgio, Brigatti, acho que o Tencate é mais técnico, né? Acho que isso a gente não... eu acho que tá um pouquinho acima. Acima, né? O Edilson Roberto tá dizendo isso aqui. Então, Osmar Dangar, Roger, ex-atacante, seria um técnico bom. Sérgio Guedes teria o respeito do elenco. Coisas que o Felipe hoje não tem. Edilson, acho que até tem, viu? A gente falar que os caras não têm respeito do Felipe também, aí eu acho que também já é mexer um pouquinho, até também com a estrutura profissional do cara. Não digo isso. Acho que os caras respeitam ele, sim. Mas não deu certo, cara. Não deu certo. Na verdade, o Felipe Moreira era para ser técnico do Sub-23. Tava tudo esquematizado pro Felipe ser técnico do Sub-23. Ele nem fazia parte da comissão técnica do Hélio dos Anjos. Aí o Hélio dos Anjos resolveu ir embora, pediu demissão, saiu. E o Felipe Moreira tava aí, tava à mão. Assumiu o comando da Ponte Preta. Bom, 9 da noite, mais 47 minutos. 13 para as 10. Vamos trazer a ficha técnica do jogo? O Felipe Marques em 30 segundos para Proni Alimentos. Proni Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Proni Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, apesar da Ponte Preta tentar tirar aí essa frase minha, né? Quase que todo jogo, mas vamos que vamos, principalmente na Série B. Na Série A2 foi legal, né? Série A2 foi sensacional, mas na Série B tá osso, hein? E a Ponte pode voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada. Antes de fazer a ficha técnica aqui, só esclarecer, né, que eu falei Zago, e o Zago mais conhecido é o Antônio Carlos Zago, que é técnico do Curitiba. Mas a torcida da Ponte, alguns torcedores, né, tem muita gente que morre de amores pelo Leandro Zago, que foi técnico do Sub-20 da Ponte Preta. Depois da Ponte ele foi pro Atlético Mineiro. Ele chegou a participar da comissão técnica lá do Galo, né? Chegou a dirigir o Atlético, inclusive, na comissão do Sampaoli. Verdade. Né? Depois ele foi pro Joinville, do Joinville ele veio pro Botafogo de Ribeirão Preto. Aí ele estava no Fortaleza Sub-20 agora, e do Fortaleza foi contratado para a Portuguesa para disputar a Copa Paulista. É o Leandro Zago e não o Antônio Carlos Zago quando a gente fala de Zago, tá? Ponte e Atlético Goianiense, 1 pro Atlético, 0 pra Ponte. Macaca de Kaique França tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Ituano quarta-feira que vem. Everton, Matheus Silva, Tomás Kaique e Arthur. Leonaldi, depois o Cássio Gabriel, Amaral, depois Samuel, Luiz Felipe, depois Júnior Tavares e Elvis, Dudu, depois Thales, e ele é o Felipe Moreira, o treinador. O Atlético de Diego Loureiro no gol, Bruno Tubarão, depois Emerson Santos, Gasal, Heron e Jefferson, Renato, Haldney, Kelvin e Shailon, Luiz Fernando, depois Ayrton, e Daniel, depois o David Braga, Alberto Valentim, o treinador. Gol do jogo, Kelvin, 3 minutos do primeiro tempo, uma falha bizarra do Tomás Kaique, 1-0 pro Atlético. O único gol do jogo a 3 minutos do primeiro tempo. O árbitro Diego Pombo Lopes, baiano, 36 anos. Ele é fisioterapeuta, auxiliado pelo Paulo de Tarso Bregada, ele que é baiano, tem 41 anos. A auxiliar número 2, a Daniela Coutinho, 38 anos. E
o VAR, o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O VAR, que na minha opinião errou no lance do Matheus Silva no primeiro tempo. Para mim foi pênalti pro Atlético Goianiense, ele não deu, em cima ali do Luiz Fernando. E no segundo tempo aí sim, acho que acertou, né? Dando o cartão amarelo ali pro goleiro da Ponte, o Kaique. Não foi pênalti, né? No final das contas eles acertaram. Não foi pênalti, foi fora da área. O jogador da equipe do Atlético Goianiense leva a bola pro lado direito, né? Não em direção ao gol, e aí o Kaique faz a falta nele e leva cartão amarelo, mas o Pombo no jogo marcou o pênalti e deu amarelo. Por quê? Quando marca o pênalti, você dá o amarelo porque a punição já é do pênalti. Aí ele é avisado pelo VAR, né? Antes de ir pro VAR, ele expulsa o Kaique França e dá falta. Ele anula o pênalti e dá a falta. Isso tudo antes de ir pro VAR. Aí ele vai pro VAR. Ele faz o gesto do VAR e vai pro VAR. No VAR, ele anula o vermelho, dá o amarelo pro Kaique e a falta pro time do Atlético Goianiense. Portanto, 18º confronto entre Ponte Preta e Atlético Goianiense. A Ponte não ganha do Atlético desde 2012, agora já são 9 jogos, 6 derrotas e 3 empates. São 18 jogos com 4 vitórias só da Ponte, 5 empates, 9 derrotas. A Ponte marcou 19 gols, sofreu 27. Fim de jogo, Ponte Preta 0, Atlético Goianiense 1, no estádio Antônio Ascioli, em Goiás. A Ponte perdeu, o Atlético venceu pela 13ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ficha técnica do jogo. O Edilson Roberto pergunta, cadê a coletiva? Não tem coletiva, fora de casa não tem coletiva, Edilson. Infelizmente, nem pronunciamento. O Edson Cláudio, o presidente não fala nada? E aí, Ebelim, cadê você? Corsato, quando fala em respeito em relação aos jogadores, não respeitaram o que o Felipe exige. Beleza, Edilson. Sérgio Guedes teria o respeito do elenco, coisa que o Felipe não tem hoje. Tá dizendo ele aqui, o nosso querido Edilson Roberto. Fábio Fernandes também tá com a gente. Time com 7 gols no campeonato, que vergonha. O Fábio Fernandes coloca mais um volante, né? Esse Castro, sim, mais um volante. O Bianchim, resultado normal. Falei aqui antes da transmissão de que o Atlético Goianiense seria favorito. O problema, Frank, vou pegar seu destaque final aqui, não é o resultado do jogo. Até acho que perder pro Atlético Goianiense é normal, né? O problema é o que a Ponte tá mostrando dentro do campo, né? Foram 2 semanas para treinar e nada. Nada vezes nada. Carlos, aproveitando aqui a partir do meu destaque final, e na segunda a gente vai ter mais tempo na Hora da Macaca, a gente esmiuça. 8h30 da noite no YouTube Hora da Macaca. Se Deus quiser, estaremos juntos lá e vamos esmiuçar essa campanha da Ponte. Eu, você e o Grigo. Isso, o Grigão. Agora, Carlos, é inacreditável, né? Nós estamos com 13 rodadas, 2 sob o comando do Felipe. Pô, jogou esse tempo todo fora, não dá pra ter desculpa, não dá pra gente falar mais nada. Nem que eu fosse apaixonado pelo trabalho do Felipe, eu não teria força, nenhum tipo de argumento pra defendê-lo. O estatístico, os números são horríveis e a Ponte não apresenta nada em campo, a Ponte regrediu. Hoje o Carlos teve um momento em que a Ponte estava no ataque, o Luiz Felipe desceu pela meia direita, o Luiz Felipe ergueu a cabeça, não sabia o que fazer com a bola. Aí ele pegou e jogou a bola para dentro da área. O Carlos ainda falou, se ficar cruzando bola assim, o Eliel não vai jogar. O que aconteceu? O Eliel não jogou, ficaram dando bola para a zaga do Atlético Goianiense. Por quê? Porque a Ponte não tem padrão, não tem jogada ensaiada, não tem nada. Bom, galera, vocês conseguiram estragar meu final de semana, jogadorzada da Macaca. Sabe o que a gente pede para vocês? Pelo menos que vocês honrem o manto, tenham vontade dentro de campo. É ruim usar a expressão tiriça, mas a maior parte de vocês tá uma tiriça, meu. Não tem gana. Felipe, não tem vontade. Antes de você ir embora, ô Frank, chegou aqui, recebemos um material da assessoria de imprensa da Ponte, um áudio de 3 minutos do Felipe Moreira. Eu mandei pra você aí, se você puder colocar. Frank, você espera? 3 minutinhos? Tranquilo. 3 minutos. Gente, tem áudio aqui do Felipe Moreira, hein? Vamos ouvir o que disse o treinador da Ponte Preta. A Ponte perdeu o jogo para a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Né? Estamos com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 54 minutos. 9h54.
Tem áudio aqui do Felipe Moreira, depois da derrota da Ponte pra cima do Atlético Goianiense. Tá pronto aí, Felipe? Preparado já? Rapaz, que rapidez, hein? Então, bora lá então ouvir o que disse o treinador da Ponte, o Felipe Moreira, após a derrota da Macaca. Mais uma, a sexta na competição. Fala, treinador. Boa noite a todos. Hoje, no começo do jogo, se traça um planejamento, uma ideia, e com 1 minuto, uma falta de desatenção de todo o sistema, não só defensivo, mas na frente, né? O zagueiro conduz e acha um passe por dentro, que é isso que a gente treina para não entrar. A gente fecha sempre no meio, joga o cara para fora. Houve essa situação, uma bola que atravessou ali, raspa, sobra do outro lado, eles fazem um gol. Aí tira toda a pressão que tinha do Atlético aqui dentro e passa essa pressão para a gente. A equipe lutou, acho que se entregou, parte física, nos comportamentos que são exigidos, a equipe se entregou, a gente não teve muita dificuldade na construção mais uma vez, né? O Elvis muito bem marcado por dentro, o Eliel tentando a movimentação, mas a bola não chegando, a gente tentava, tinha até uma posse no meio, conseguia rodar de um lado para o outro, mas não conseguia terminar a jogada. O Atlético em alguns momentos de erros nossos, de tentar um passe por dentro, um equívoco num passe, um passe errado ou um domínio, criaram situações de transição rápida, como o Atlético tem grandes jogadores ali, e chegaram ao nosso gol, criando dificuldade pra gente. No segundo tempo tentamos fazer uma mexida, colocando o Thales, também vinha uma direção no tornozelo, não conseguia suportar o jogo todo, a gente deixou ele mais pro segundo tempo, para ter velocidade do lado direito, equilibrando o outro lado com o Tavares, para ter um pouquinho mais de posse, tentar ficar um pouquinho mais com a bola, circular. No primeiro momento surgiu esse efeito, a gente conseguiu empurrar o Atlético um pouco mais para trás, e o Atlético, mais uma vez, com erros técnicos nossos, criou situações. Agora é pensar no próximo jogo, fazer um jogo forte, ver as peças que a gente vai ter por disposição, que vão voltar. É uma dificuldade que a gente está tendo desde o começo do campeonato. A cada jogo você tem que remontar, independente se você tem tempo para treinar ou não, mas isso não é assim que funciona no futebol. Você precisa manter uma equipe para ter conjunto, o pessoal se entender, para ter essa conexão de um jogador com o outro, e até agora a gente infelizmente não conseguiu. Não é desculpa, mas é um fato que está acontecendo que é muito importante, é muito relevante, né? Você montar 4, 5 peças por jogo. E agora é cabeça no lugar. Acho que esse elenco tem tudo para sair dessa situação difícil. A gente tem que fazer um grande jogo contra o Ituano. Já é preparar a cabeça para o jogo do Ituano. E para a gente conseguir a vitória, depois ter uma vitória em casa, para a gente conseguir uma sequência de vitórias para nos dar tranquilidade e confiança para seguir no trabalho. Tá então a palavra do técnico Felipe Moreira. Bom, a gente já cantou essa pedra aí, não é só leitura, tá, gente? É só leitura mesmo do que ia acontecer. Nós já cantamos a pedra, né? Inclusive até no começo da jornada na live, o ouvinte já falava assim, ó, já tá aí, já tá a resposta para a derrota, né? Vamos lá, antes é porque não tinha tempo para treinar, Frank. Sim. Agora tem tempo para treinar. E aí, quando teve o tempo para treinar, tem muito jogador machucado, eu entendo. Mas aí entra em campo e mostra esse futebol ridículo aí da Ponte Preta, né? E fala que precisa de tempo. Só que tem que avisar, né? Tem que avisar o treinador que são 38 rodadas, né? Aquela frase que eu digo que a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada rodada. São 38 rodadas. Enquanto nós estamos perdendo, os outros estão ganhando. E aí, a vaca tá indo pro brejo. Carlos, 16, nós vamos entrar na 14ª rodada, então vão ficar faltando 5 jogos depois. Tem esse próximo, vamos colocar, falta 6 jogos. Dependendo do que a Ponte fizer, a Ponte não recupera no segundo turno, gente. O Eberlin, pelo amor de Deus, Frank, não seja teimoso. Você sabe que, assim, claro que com esse futebol você tem toda a razão. Eu tô falando baseado no futebol. Tá. Mas assim, falar que não dá, por exemplo, dá pra fazer de tudo. Ano passado, o Vila Nova fez uma campanha ridícula no primeiro turno. Ridícula. No segundo turno, o Vila Nova fez campeão de time de acesso. Fez campanha de time pro acesso.
e terminou ali meio que no meio da tabela. Então, ficou um tempão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Que dá pra arrumar? Dá. Só que tem que tomar uma atitude. Por exemplo, se o carro fura o pneu, não precisa nem ser as 4 rodas, que é o que tá acontecendo com a Ponte agora. A Ponte tá meio que com 4 rodas aí murchas, né? É isso mesmo. Mas vamos lá, se fura um pneu e você vai tentar andar, vai ter uma hora que a roda vai arrebentar. Não. O carro não vai sair do lugar. E você quiser continuar rodando, não vai dar certo. Você precisa mexer. Precisa trocar, pelo menos colocar o step. Carlos, o futebol, qualquer mudança, ela é válida. Essa história de assim, eu também não gosto de ficar, não foi bem, tira, sai o treinador. Eu também não gosto, mas desde que você tenha resultado. Nós não estamos tendo, pelo amor de Deus, gente. E o que eu tô falando de Série C, Carlos, é real. Eu tô falando pelo que a Ponte Preta apresenta dentro do campo, que é nada. A Ponte não consegue apresentar nada. Se o Felipe, Carlos, a cada partida a Ponte tivesse uma sinalização, Carlos, que houve uma evolução em algum setor, que alguns jogadores ele conseguiu estabelecer, tudo bem. Mas não é o caso. E outra coisa, gente, qualquer idiota sabe que futebol não são 11 jogadores, é um elenco, é um plantel. A Ponte foi campeã da Série 2 com um plantel, Carlos. Precisamos já vários jogadores. Gente, pelo amor de Deus, Eberlinho, torna a pedir a você. Puxa, faça alguma coisa. Eu e o Carlos estamos cobrando de você uma atitude. Você conhece futebol. A gente não tá falando para uma pessoa que não conhece. Não estamos falando para um leigo, exato, né? Que precisa pedir pro vizinho, o que eu faço aqui agora? É um cara que manja de futebol. Puxa. Então, Eberlinho, por favor, resolva o nosso problema. Nada contra o Felipe Moreira. Até acho que ele pode ficar no Sub-23, não sei se ele vai querer. Mas, pô, vamos reforçar com o técnico. Vamos trazer um técnico pra gente pra fazer esses caras jogarem um pouco mais de bola. Porque com um bom treinador, treinador é aquela história, treinador não ganha jogo, não ganha uma ova, amigo. Mas perde. Perde jogo e ganha também, Carlão. Ganha. Tem treinador que ganha jogo, sim. Falar que treinador não ganha jogo é você desmerecer o trabalho do cara. Que levanta todo dia cedo, vai lá, treina. O ouvinte perguntou do Ancelotti, né? Pra seleção brasileira. Eu vou falar uma coisa, muita gente vai me criticar, mas como eu falei outro dia, eu tenho opinião, já falei hoje na transmissão, e não me furto a entregá-la. Eu adoro o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E olha aí, o Corinthians aos trancos e barrancos, cheio de problema, ele tá lá, carregando o Corinthians nas costas, trazendo jogadores, o time tem padrão tático dentro de campo. E é o único treinador no futebol brasileiro até hoje que eu vi, que eu pude acompanhar com a minha idade, que consegue, Carlos, mexer dentro do jogo, ele mexe, conserta o time dele e resolve o problema. Outros eu não consegui ver até hoje, tá, gente? A maior parte troca com o Carlos falou, 6x3 ainda consegue. Frank, um abraço, viu? Boa noite pra você. Segunda no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca comigo, com você e com o Grigo. Um abraço. Anderson Grigoleto. Boa noite, bom final de semana. Carlão, obrigado, nação. Beijo gordo! Fui! Muito bem, 10 da noite, mais 3 minutos para fechar aqui o fim de jogo. Deixa eu trazer rapidinho aqui os jogos da Série B desse Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, na quarta-feira, abertura CRB Ituano 2x2. O Sport venceu o Juventude 3x0 ontem. Hoje, único jogo dessa Série B, Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Kelvin marcou a 3 minutos do primeiro tempo. Amanhã, 11 da manhã, aqui nos canais de Futebol Interior, tem Botafogo e Vila Nova, tá? Com o Wilson Rocha, da W Esportes. 11 da manhã, abertura da jornada às 10 com o Rochinha. Às 4 da tarde tem Avaí e Londrina. De olho nesse jogo aqui, porque quem vencer passa a Ponte. Aqui seria legal que os dois empatassem, né? Que houvesse empate, porque aí a Ponte não perde e não volta, não vai para a zona do rebaixamento. Só um empate aqui já resolve o problema da Ponte, porque senão, se houver um ganhador aqui, a Ponte tem que torcer para a derrota da Chape e também para que o Tombense não vença o Novo Horizontino. Avaí Londrina às 4, Chapecoense e Criciúma às 5, Tombense e Novo Horizontino às 18h15. Esses os jogos de amanhã. No domingo, 11 da manhã, com o Jarbas França, aqui nos canais Futebol Interior e toda a equipe da Rádio Trampolim, a nova FM 87,7, Mirassol e ABC. 9h30 da manhã já, a jornada esportiva no ar, tá? Com o Jarbas e toda a sua equipe. Depois, às 3h30 da tarde, tem Sampaio Correia e Ceará. E às 18 horas,
Guarani e Vitória. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi vão comandar o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Bom, a Ponte nesse momento continua na 15ª posição, tem 12 pontos, como eu disse, pode perder a posição para o Londrina, se vencer o Avaí, para Chapecoense se vencer o Criciúma, para o Tombense se vencer o seu jogo também. O Tombense vai a 12, mas fica com uma vitória a mais. E aí passa a Ponte Preta no critério de desempate, certo? Então o Tombense não pode vencer o Novo Horizontino. A Chapecoense, se vencer o Criciúma, vai passar a Ponte, porque vai a 13 pontos, já passa a Ponte. Se empatar, vai ficar um ponto atrás da Ponte. E o ABC é o único time que na rodada não pode passar a Ponte Preta, joga contra o Mirassol. Ponte a 15ª, 12, Londrina 16º, 10, Chapecoense 17º, 10, Tombense 18º, 9, Avaí 19º, 9, ABC 20º colocado, 6 pontos ganhos. A Ponte tem o pior ataque da competição, o time da Macaca, deixa eu ver aqui, com 7 gols apenas, né? Não, pior ataque é do ABC, que tem 6. A Ponte tem 7 gols, é o segundo pior ataque da competição, o time da Macaca. Então é isso, gente, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos, fechamos o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, 10 da noite, mais 6 minutos, hora de fechar também aqui a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Até as 9h30, ficamos com a Essência FM em 102.5, 98.5, abraçando o pessoal lá da Essência mais uma vez. E aqui no YouTube fechamos também no Facebook a nossa jornada esportiva, sempre num oferecimento de Patriani. Mistral, Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse patriani.com, construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, loja da fábrica no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Shimozo no Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, 3256-7626, Delivery 3256-7626. Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Restaurante do Nadá apresentaram mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Equipe técnica hoje com o Felipe Marques e o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, comentários do Frank Francisco, reportagens do André Luiz. Estive na narração deste jogo, não deu para Macaca na 13ª rodada. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Amanhã a Ponte Preta joga no Sub-15 contra o Guarani, derbinho, hein? E também no Sub-17, se você puder dar uma moral pra gente, estaremos na Ponte TV transmitindo esse jogo lá pro canal oficial da Ponte Preta, junto com o Israel Moreira, mais uma vez. Um abraço lá pro Proco e para todo o pessoal do departamento de marketing da Ponte Preta que convidou a gente para fazer esse trabalho. Fico muito honrado, né? A honra é muito grande de transmitir pro canal da Ponte Preta o jogo da Macaca no Sub-15 e no Sub-17. Acho que não tem prêmio melhor aí para quem é ponte pretano de verdade, né? Eu costumo dizer que sou iluminado no trabalho, porque vivo do que gosto, né? Levo o almoço, a comida, o alimento para minha família do que gosto, faço sempre com muito carinho e ainda de vez em quando ainda sou agraciado, né, com esse tipo de coisa, né, fazer jogo lá na Ponte TV para a torcida da Macaca, uma honra para esse aqui, não tenho palavras para agradecer. Gente, infelizmente o time profissional, né, tamo lascado, né? Só andando para trás, quem sabe, né, algo de diferente acontece pra gente aí. Na segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Muito obrigado você que ficou conosco nos canais Futebol Interior. Valeu mesmo, hein, gente? Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana. Que Nossa Senhora do Majestoso nos ilumine e abençoe. Um abraço do tamanho do Majestoso pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.